Aqui, Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta noite de quinta-feira, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sai pro jogo, Fortaleza sai pro jogo também a equipe do São Paulo. São Paulo já tenta descer pro campo de ataque, lançado pela meia esquerda em velocidade, desce parte, ganhou, Wendel levou pra linha de fundo. Trabalha a bola, ergue a cabeça, busca espaço, volta no campo de defesa, ainda mais atrás. Recomeça o São Paulo, sai jogando pelo campo de defesa. No círculo central, ergue a cabeça, tenta ser jogando. Mete a perna esquerda na bola, Sabino pela canhota para Wendel. Wendel levantou na primeira trave, vem por baixo a marcação. Estica a perna direita, Gasal, Bonha em linha de fundo, tá marcado escanteio São Paulo. Primeiro lance do jogo, escanteio na ponta esquerda do Vale. Tenta assustar pela primeira vez o tricolor paulista, né? Que não vence o Fortaleza há 11 jogos, são 6 derrotas e 5 empates. A última vitória foi em 2020. Vem pro primeiro escanteio, Rigoni na bola. Rigoni toma distância com o braço esquerdo erguido, placar de 0-0. Vem levantamento, escanteio na segunda trave, o toque de cabeça, Sabino, fraquinho no centro do gol. Tá nas mãos do goleiro, primeira defesa do Breno, primeiro toque de cabeça, gol. Finalização do São Paulo do Vale. Sabino que é o único zagueiro de fato à disposição do Crespo hoje, daqueles que já estavam, ele que conta com o Isaac no banco. E o detalhe, o Sabino se isola como o zagueiro que mais atuou até aqui no Campeonato Brasileiro com a camisa do tricolor paulista na temporada. Chegando ao 20º jogo, o Sabino que chegou em baixa com contrato de risco e acabou ganhando uma certa confiança nos últimos tempos e vem integrando aí o elenco do São Paulo. Ative, efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, aperte simples em um instante. Placar de 0-0, comecinho de jogo, 2 minutos jogados deste primeiro tempo. Sai jogando Fortaleza no campo de defesa. Trabalha pela meia direita, Gasal de primeira para Sacha. Sacha volta a jogada no campo de defesa para Gasal. Gasal tá pressionado pela marcação, tentou passe no círculo central. Crispim deu certo para Pikachu. Pikachu de perna esquerda, fatiou na entrada da grande área. Deverson aposta a corrida com ele, Sabino. Só protege, tá nas mãos do inteiro de preto. Rafael tá nas mãos do goleiro do Vale. Capitão do São Paulo novamente, né? O Rafael, um dos poucos que o torcedor tem aliviado um pouco nas críticas. Já repõe em jogo, começo de partida, Castelão por enquanto 0-0. Placar de 0-0, você curtir o microfone da Bandeirantes no tradicional Dial de São Paulo em FM 90.9 na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil. 86.3, rola a bola no Castelão, 0-0. Fortaleza é quem desce, Crispim domina pela meia direita, trabalha pela quarta zaga, tenta descer Gaston Ávila, pressionado, soltou ponta direita, Paulão na linha de fundo, vai chegar para Crispim, desvia na marcação, Sabino na linha de fundo, sai jogando o São Paulo no campo de defesa. Wendel tá pressionado, quebra pro campo de ataque para ninguém, tenta o toque de cabeça, Rigoni mais alto que ele, o zagueiro. Chega Gasal, põe para fora, pede o arremesso manual. A arbitragem tá dando lateral pro Fortaleza no campo de ataque pela meia direita. Agora o brasileiro é o Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Vem Fortaleza para o campo de ataque, queira da grande área pela meia direita. Iago Pikachu pressionado por 2, corta, vem por baixo o Wendel. Wendel tira, trabalha para Sabino, Sabino para Wendel, entre as pernas do Crispim. Pediu uma falta, o bandeira deu, Gizão não deu. Daronco não deu, bandeira sim. E aí tem dedo na cara já do Brites. Jogo parado, falta São Paulo. Campo de defesa do lado esquerdo e o Daronco. Como é que ele tá, o Duvan? 8 quilos mais magro, esbelto, Daronco, e chama o Brites, ó. Volta aqui. Vem aqui, porque o Brites realmente passou um pouco ali do ponto com o bandeira, e o Daronco fala o seguinte, ó, eu que mando aqui, certo? Muita calma nessa hora, quem manda aqui sou eu com 8 quilos a menos, Anderson Daronco, Martelli. São Paulo tem falta no campo de defesa, torcedor tricolor ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes, quebra para o campo de ataque, Sabino, tenta levantamento à frente, era para Rigoni, mais alto que ele, Gasal, dizia, bota em linha de fundo, deu sorte agora o Rigoni, novo escanteio, o segundo do jogo, o segundo pro São Paulo na canhota do Vale. Pois é, né, o São Paulo que teve muitos escanteios contra a LDU, contra o Ceará, mas está a 4 jogos sem marcar um golzinho sequer. De novo, o segundo do jogo e o segundo que tem
Rigoni na bola, Martelli. Escanteio para o São Paulo bater na ponta esquerda. Rigoni levantou a segunda trave, o toque de cabeça de Rodriguinho. Pega por último o jogador do São Paulo, vai pela linha de fundo, passa à esquerda do goleiro, é só tiro de meta e só isso. E só isso, e o torcedor entende porque que o São Paulo não vem muito inspirado, né? Um cruzamento até que interessante do Rigoni, mas uma cabeçada ali completamente sem sentido. O Fortaleza já cobrou curtinho o tiro de meta 0-0. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre! 5 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Futebol da Bandeirantes transmite a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor do São Paulo, por enquanto, 0-0, 5 deste primeiro tempo. São Paulo está jogando, Luiz Gustavo está de volta no gramado. Rafael dentro da grande área, quebra de perna esquerda para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça. Crispim pede a falta, Giz não marca. Retoma a equipe do Fortaleza com Sacha. Sacha pela meia direita, cruza a fronteira para Crispim. Crispim olhou para o meio da grande área, cruzou na segunda trave, vai chegar Herrera, testou na meia lua da grande área, passa pelo Daverson, corta a marcação do São Paulo. Pablo Maia tenta descer, está pressionando pela marcação, perde a bola, volta para o Fortaleza, insiste o Leão na meia esquerda, Diogo Barbosa na quina da grande área, ainda mais aberto para Herrera. Herrera um pouquinho mais atrás, é para o domínio de Matheus Pereira. Matheus Pereira chama para canhota, levanta na primeira trave, Rafael passou da bola, quase que o Wendel faz contra. O Rafael passou da bola, não viu, tocou no Wendel, que estava parado na pequena área, passa a direita do gol aberto. Escanteio pro Fortaleza, quase o primeiro, e era contra, que isso do Vale. Pois é, né? Se atrapalha ali o Rafael, a defesa do São Paulo na primeira boa chegada do Fortaleza. O escanteio foi cobrado rapidamente. Cobrou curtinho pela meia esquerda, tenta levantamento na primeira trave, corta a marcação do São Paulo, volta para Crispim. Crispim pela meia esquerda, insiste a equipe do Fortaleza, tenta descer para o contragolpe, perde a bola, passe errado do São Paulo, no bate-bate, volta pela meia esquerda, bolão para Herrera. Herrera tentou cruzar em cima do zagueiro, vem por baixo, tira de qualquer jeito, afasta o perigo, Negruti, sai jogando o São Paulo no campo de defesa. 6h30 jogados deste primeiro tempo, por enquanto, placar de 0-0. Pablo Maia tenta cruzar a fronteira do lado direito, ele consegue o passe à frente, é para aproximação de Rigoni, tentou levar para a linha de fundo no drible da vaca, não cai na dele, Diogo Barbosa tira por baixo, a perna esquerda para afastar, vem à frente Herrera. Herrera faz o domínio, solta no círculo central para Pikachu, Iago Pikachu no campo de defesa, marcado de perto, pressionado, volta a bola para o São Paulo, insiste no campo de defesa, insiste a equipe do São Paulo, boa recuperação de Bobadilha, Bobadilha pela meia direita, para Cedric, Cedric por dentro, para Bobadilha, Bobadilha trabalha para a equipe do São Paulo, no círculo central, insiste pela meia esquerda, mais uma vez o São Paulo desce com o Wendel, Wendel agora centralizado, lateral esquerdo, busca espaço, se apresenta Rodriguinho, Rodriguinho busca a jogada, recomeça no círculo central com Bobadilha, Bobadilha e Pablo Maia, os dois trabalhando, tentando lançamento por meio da grande área para ninguém. Aí forçou, foi na bola, o Tapia toca por último nele, linha de fundo, tiro de meta para o Fortaleza, e só isso, hein, do Vale? E demonstra, né, como o São Paulo anda pouco inspirado, porque o Fortaleza, quando chega uma única vez, leva mais perigo, porque o Rafael sai completamente perdido naquele lance, quase o Wendel faz contra. E quando o São Paulo chega por mais vezes, em mais oportunidades, não consegue assustar o Fortaleza, Martelli. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Pretzel Quesada, o que aconteceu ali no lance do Rafael, hein? Erro técnico do Rafael, né? Fortaleza começa melhor, hein? Apertando a marcação, sem deixar o São Paulo sair de trás. E eu repito, Quesada, com essa formação aqui, se o São Paulo pegar um ponto, já tá ótimo. Tá de bom tamanho. Agora, que saída sem nexo nenhum do goleiro do São Paulo, né? Tá louco o Rafael. O Rafael é assim, quando a gente começa a criticar, ele dá a resposta. Quando a gente começa a elogiar, ele começa também uma fase de lambanças. Essa foi uma grande lambança, quase sai 1-0 pro Fortaleza aí, Martelli. Placar de 0-0, Fortaleza desce para o campo de ataque pela meia esquerda, insiste Diogo Barbosa, busca a linha de fundo, Herrera, quem chegou, cruzou, explode na marcação do São Paulo. Explodiu no Cedric, você ouviu ao fundo, no sonsaço da Bandeirantes, o torcedor pedindo um toque de mão, mas é só linha de fundo, escanteio, Fortaleza lá da esquerda do Vale. Agora 2-2 em escanteios também, né? O São Paulo teve 2 agora há pouco, o Fortaleza também conquista 2 na sequência, tentando levar perigo. O primeiro foi cobrado curtinho, agora tá com um cara que vem bola na área do Rafael, enquanto o Daronco tá por ali conversando, orientando os jogadores com relação ao pega daqui, pega de lá, empurra, e o torcedor reclamou ali de uma possibilidade de toque de mão, mas pega no ombro ali do Cedric, Martelli. Peças para carro, motor, caminhão, Aracata, marca líder em suspensão, pode contar. Wagner Riway tá pedindo para sair o Tapia porque tá sangrando. Problema ali no supercílio esquerdo do Tapia. Ouvi aqui ao fundo
Quesada e Pretzel falando no ombro, nada. Vai mandar seguir o árbitro. Escanteio pro Fortaleza na meia esquerda. Vem levantamento na marca penal, sobe para tocar de cabeça, corta a marcação do São Paulo. Volta para Crispim. Crispim da meia esquerda, desceu o pé, uma bola, passa a esquerda do gol. E tinha jogador do Fortaleza fechando na entrada da pequena, passou Rafael. Só olhou. Tiro de meta pro São Paulo aí do Vale. E o Brits passava por ali, eu acho que talvez uma posição de impedimento, mas mesmo assim é uma bola perigosa, né? O Crispim tenta o cruzamento, o Rafael apenas acompanha. O Fortaleza começa a gostar do jogo, 10 minutos, por enquanto 0-0. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Brasileirão, 26ª rodada do Ceará, Arena Castelão, relógio marca 10 minutos jogados do primeiro tempo. Fortaleza 0, São Paulo também 0, saiu mal São Paulo, Deverson roubou, bate no gol, Deverson. O São Paulo saiu jogando por baixo, Luiz Gustavo desarmado, Daronco não marca falta. 10 jogados do primeiro tempo, plantão esportivo da Bandeirantes, alô, diz aí Lucas Bueno. Pela Série A do Brasileirão, Vitória vai ganhando do Ceará por 1-0, Martelli, ataque. Vem pro campo de ataque o São Paulo, cruzamento para o meio da grande área, passou, deu chute a gol. Gol! Placar na Arena Castelão, a bola pune, não faz um lado, Fortaleza, Deverson perdeu, contra-golpe armado, Rodriguinho, entrada da grande área, meia direita para Cedric, linha de fundo, cruzamento para trás, o cruzamento para trás, Tapia, faz bem o posicionamento, sai da pequena área, vai para a marca penal, recebe o passe do Rigoni, enche o pé de perna direita, ela vai mascada, vai chapa no canto inferior direito da meta do Breno, na marca dos 11 minutos jogados do primeiro tempo, para a torcida tricolor pulsar, estremecer e vibrar. Tapia, tava fora, sendo atendido, volta para abrir o placar, agora Tapia faz, Arena Castelão, Fortaleza 0, São Paulo 1 do Vale. E depois da jogada do Rodriguinho, que puxou pelo meio, a participação dos alas, né? Porque o Rigoni foi ala na Libertadores, o Cedric é ala. E é o Cedric quem acha o Rigoni para fazer o cruzamento na linha de fundo. Jogadores contestados que participam da jogada pro Tapia, né? Que ficou sumido na Libertadores, ficou sumido contra o Ceará, ganha a oportunidade no momento em que o São Paulo estava 4 jogos sem marcar. E o jogador chileno, para marcar o terceiro dele com a camisa do tricolor paulista, chuta de primeira, sem pensar muito, como manda o figurino de atacante. Abre o placar para o tricolor paulista no Castelão. São Paulo 1, Fortaleza 0. 1 pro São Paulo, 0 pro Fortaleza. No lance anterior teve a chance o Fortaleza, Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, São Paulo é à frente. Olha, o Deverson tomou a bola do Sabino com uma facilidade tremenda, mas não chutou no gol. Deu a bola para o meio da área e aí o São Paulo no contra-ataque abriu o placar. Time grande, o Fortaleza ele é grande do Nordeste, é médio no Brasil. Time grande quando tem que matar o time grande quando tem oportunidade. Eu concordo com o PDV, né, o Quesada. O Tapia não foi utilizado na Libertadores. Ele não é nenhuma maravilha, mas ele corre, ele compete e ele faz gols. Gols que são hoje cada vez mais raros na Série A do Brasil. Tem um senso de área incrível. Eu falo depois desse lance aí, Martelli. Desce Iago Pikachu pela meia direita, solta na entrada da grande área de primeira para Brites por dentro pela meia esquerda, para Matheus Pereira, pressionado, Matheus Pereira sozinho, adiantou demais, linha de fundo. Tiro de meta, São Paulo, complete Quesada. A gente tava comentando aqui, o Fortaleza teve chance, né? Teve uma falha no início aí do goleiro Rafael, depois um chute de fora da área. O Deverson, com muita dúvida se cruzava ou se chutava, fez o errado, cruzou. Agora o Deverson é meio irresponsável, ele é um cara engraçado, tal, folclórico, mas é aquela história, né? O futebol não aceita esse tipo de coisa, né? É como é o lance de cavadinha, o cara querer fazer a jogada de letra, pega a bola e fuzila o goleiro, entendeu? Agora o time dele tá tomando 1-0, e para recuperar, vai ter que jogar muita bola.
14 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 1 a 0. Atenção, torcedor do São Paulo à frente no jogo. 1 a 0, gol de Tapia. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar. Fortaleza tenta descer para o campo de ataque, agora perdendo o jogo pelo placar de 1 a 0. O Crispim domina pela meia direita, tomou Rafa Daronco presente no lance para o jogo. Marca a falta para o Fortaleza bater na meia direita, falta e reclamação do Vale. Exatamente, né? Tá ali o Pablo Maia em cima do Daronco, a falta foi em cima do Lucas Crispim. Momento importante para o Fortaleza, que tenta se recuperar no jogo. O São Paulo, caso o resultado persista, acaba encerrando um tabu. Desde 2020 não consegue vencer o Fortaleza, o Leão do Pici. Uma pedra no sapato do tricolor paulista, Martelli. Falta para o Fortaleza bater. São Paulo indo neste momento a 38 pontos. São Paulo está encostando ali no G6. O tricolor vence o jogo. Falta na meia direita. Crispim. Ai. Pra bola, levantou na segunda trave. O toque de cabeça longe do gol. Não foi bem o Gaston Ávila. Tiro de meta pro São Paulo. E só isso do Vale. O Crispim acerta, né? O momento que, se de fato o jogador que estava ali na área, no caso o Ávila, consegue uma boa cabeçada, seria um lance perigoso, né? Mas erra completamente, a bola sobe demais. O São Paulo tá vencendo no Ceará 1 a 0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 16 jogados deste primeiro tempo. Sérgio jogando Fortaleza no campo de defesa de perna esquerda. Quebra para o campo de ataque, Gaston Ávila. Daverson cai no gramado, perde a bola. Daverson. Ganha na sequência na meia esquerda. Herrera ganhou, soltou para Daverson, tentou fazer a proteção. Cone. Até o momento, Daverson mal no jogo. O que ele é, o Pretzel? Daverson, centroavante do Fortaleza. Um fanfarrão atualmente. Foi um bom jogador, mas hoje ele ainda faz um gol ou outro. Mas ele só quer brincar dentro de campo. O que é um fanfarrão, na tua opinião, Matheus? A sua definição, viu? Acho que é o Daverson. E você, Quesada? É um fanfarrão, um menino maluquinho, né? Ele acha engraçado, enfim, acho que os jogadores e o técnico e a torcida também acham engraçado, né? Futebol tem que ser levado a sério, cara, senão não dá. Fortaleza pode ir pra segunda divisão, gente, isso não é brincadeira, não. Pikachu cai no gramado, pede a falta, Gisdom Daronco não tá marcando qualquer faltinha não, hein? Foi nada no Pikachu. Foi nada no Pikachu na meia direita. São Paulo está jogando pelo campo de defesa. 17 minutos jogados deste primeiro tempo. Wendel de perna esquerda, volta dentro da grande área, está pressionado pela marcação. Sabino enxerga Rodriguinho tenta a inversão do lado, explode em cima da marcação, volta pela meia direita, trabalha mais uma vez com Lucas Crispim. Crispim recua no círculo central do gramado, tenta ser jogando Fortaleza, perdendo o jogo por 1 a 0. Fortaleza perdendo o jogo, ainda na zona do rebaixamento, sem não em Fortaleza, sem não. São Paulo vence, você curte no microfone da Bandeirantes, desce do lado direito, Sacha domina, volta para Crispim, metia o bolão para Sacha, lateral, passou, cruzou na frente do goleiro, Rafael vai na ponte, fica com ela, a bola do Crispim era na linha de fundo, né, Duval? Exatamente, e aí o Rafael acaba saindo por ali, num lance parecido com esse, a bola acabou passando por ele, dessa vez estava nela, faz a defesa, repõe em jogo, o São Paulo está vencendo 1 a 0. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. 18 do primeiro tempo, o São Paulo desce, Sabino quebra para o campo de ataque, era para Rigoni, passou do Rigoni, passou do zagueiro Rigoni, ganhou linha de fundo no carrinho Gasal cirúrgico, Lucas Gasal põe em linha de fundo, escanteio de novo lado esquerdo pro São Paulo do Vale. 3 a 2 em escanteios, hein? O São Paulo conquista o terceiro na jogada do Rigoni, né? Que deu o passe do outro lado pro gol do Tapia, agora estava caindo ali pelo lado esquerdo, o bom desarme do Lucas Gasal. E Rigoni, que contra o Fortaleza em 2021 marcou 2 gols numa das grandes exibições dele com a camisa do São Paulo, empate 2 a 2. Tá por ali para cobrar o terceiro escanteio para o tricolor paulista. Pra bola, Rigoni toma distância, vai para a cobrança, partiu, bateu fechado na primeira trave, corta a zaga, tira de cabeça a zaga. Contra-golpe agora pro Fortaleza, desarmado, ganhou São Paulo, tentou Daverson quebrou para Crispim no círculo central, contra-ataque tá armado. Herrera pela meia direita, tá pressionado no meio de 2, não soltou, Herrera perdeu. Não soltou, Herrera perdeu. Sai jogando São Paulo no campo de defesa, Rafael. Dentro da grande área, tranquilo para repor a bola em campo. Conte com alta performance e a segurança que só a amortecedor HG Nakata oferece. CHG Nakata. Pode contar.
Vai ser atendido Daverson. Tá caído o Daverson, ele puxava um contragolpe, deu um passe. Parece que chegou junto ali o Rigoni. Tem Rigoni. Rigoni. Solou o Daverson sem não, hein? Se o pé do Daverson estivesse no chão, era pra cima do tornozelo e ia vir cartão, hein? Sem não, hein? Vai ter que ser chamado Daronco. Tomou a vermelha. Vai ser expulso. Chamado Daronco pelo Wagner Riway e Rigoni, hein? Falei no Riway. Falei. Ó, como é que é? Para-raio? Para-raio, falei. Vai ser expulso. O Rigoni levantou demais. Ô, Rigoni. Eu não sei como ele não quebrou o pé esquerdo do Daverson. Se é que não quebrou, né? Meu Deus do céu. É que o Daverson realmente depois ele faz um salto. Sabe aquele salto? Não é o com vara. A entrada é dura. É o com altura. Sim, A entrada é entre o peito do pé e a articulação. Sei não, hein? Olha. Nossa. Se é um cara que é menos performático que o Daverson, eu arrisco dizer que se machucaria mais, viu? Eu não descarto que ele deu amarelo, viu? Não, se ele der... Ô, Daronco, desculpa, essa é a função e temos 2 hoje. Só é vermelho, né, minha gente? Eu daria o vermelho. Assim, mas é que o problema é o frame. O frame e a câmera lenta. No frame é boletim de ocorrência no frame. Agora, o lance na velocidade normal, se tu pegar na velocidade normal é amarelo. É amarelo. Mas não tem a questão da altura, ô Pretzel, eu te pergunto aqui. O pé do Daverson tá erguido e ele já atinge. Não, tu tem razão. Por cima do tornozelo. Pela demora dele, ele vai expulsar o Rigoni. Se ele tivesse com o pé no chão, era canela. Torcedor de São Paulo, pode se preocupar, viu? Se preocupe, porque realmente é forte a chegada do Rigoni, tá? Pode se preocupar. Toma a decisão neste momento. O PDV, do jeito que o Riway é, hein, PDV? Cartão vermelho para Rigoni. Tá expulso de campo Rigoni com 21 jogados no primeiro tempo. Ô, Rigoni. PDV. Expulso Rigoni e reclama. O Cedric fala em qual idioma, hein, o PDV? Português. Ah, bom. De Portugal. O Martelli, eu acabei de falar, né? O Rigoni fez um dos melhores jogos dele na primeira passagem contra o Fortaleza. Ele marcou 2 gols. E hoje ele deu o passe pro gol do Tapia. Então poderia ser, quem sabe, o início de uma volta por cima. Expulso, então, acaba solando por ali o Daverson. Tá mancando, olha lá. Tá mancando o Deivinho. Não foi a fábula, viu, Martelli? A fábula das ovelhas e do lobo, da criança. Não foi, dessa vez. Dessa vez não. Realmente. Você sabe qual é essa fábula, né, Pretzel? Pedro e o Lobo, por exemplo. Como seria? Aquela que o cara tá sempre pedindo ajuda, nunca é ajuda. Aí quando pediu ajuda mesmo, ninguém foi, não acreditou. Nessa o Daverson realmente tem que acreditar nele. Tô acostumado com os 3 porquinhos. Aí você reclama pra fábula. Os autores das fábulas, né? Não comigo. Fábula boa é do Chapeuzinho Vermelho, hein? Chapeuzinho Vermelho. Vai dar um sopro, caiu a casa do São Paulo, hein? Um jogador a menos pelo lado do tricolor. Tem tempo, hein? Metade do primeiro tempo inteiro. Segundo tempo inteiro, o São Paulo vai ter mais de 1h10 com um jogador a menos. Expulso o Rigoni, mas o São Paulo vence o jogo por 1-0. Foi demais, hein, Quesada? Juvenil, no meio do campo, não precisava disso. O jogador tem que ter um pouco mais de inteligência para evitar esse tipo de jogada. E vai atrapalhar o São Paulo, não tenha dúvida. 23 jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do São Paulo. Vai ter que ficar com o radinho colado até o final. O São Paulo vence o jogo por 1-0. Vai ter que se defender. Como é que você vai armar essa zaga aí, Hernan Crespo? Que vai fazer o Fortaleza na zona do rebaixamento. Um jogador a mais para mais de 1h10 de jogo. Diogo Barbosa levantou para o meio da grande área. Do lado esquerdo para Daverson no alto. Luiz Gustavo mergulha, bota pela linha de fundo para empatar em escanteios do Vale. 3-3, né? O jogo São Paulo ainda vence. O Fortaleza tem um a mais em campo depois da expulsão do Rigoni. E o Fortaleza tem novo escanteio, Pedro Martelli. Escanteio pro Fortaleza bater, toma distância, perna esquerda, Diogo Barbosa levantou a entrada da grande área, sobrou Crispim, bateu, explode no zagueiro, deu chute a gol, passa a direita do Rafael.
Uma pancada do Herrera, encheu o pé de perna esquerda no rebote do escanteio. Passa a direita do Rafael, linha de fundo. Tiro de meta pro São Paulo, só isso do Vale. E só torceu o Rafael, né? Porque o Crispim estava por ali, tentou a jogada. No rebote, o Herrera acaba tentando o chute de primeira, né? Se acerta no gol, seria um golaço. Pegou na veia, a bola abre demais. Tiro de meta, Rafael cobra, o São Paulo vence 1-0. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cirijá. 24:30 jogados deste primeiro tempo, vem para o campo de ataque o Fortaleza, lançamento vinha para Crispim, enche de perna esquerda de qualquer jeito, afasta a zaga, Bobadilha põe para fora. Manual para a equipe do Fortaleza bater, ele não mexe. Hernan Crespo não mexe. Permanece com Tapia. É que não precisa. Se ele perdesse um jogador de defesa, aí talvez ele mexesse. Agora não precisa, porque o Rigoni até não é um atacante de velocidade. Ele deixa o Tapia como o único jogador de frente e avança o Rodriguinho. É um 5-3-1 aí, mais ou menos. Exatamente, avança o Rodriguinho quando precisar. Vem Fortaleza para o campo de ataque. Matheus Pereira ganhou, soltou pela quina na meia esquerda. Para Diogo Barbosa, cruzou, explodiu na marcação. Daverson, linha de fundo, devolveu para o meio da grande área. Pikachu subiu, não testou. Vem o chute de longe. Lá vem a lua, Sacha. Sacha, hein? Canelou por cima do gol, linha de fundo. Tiro de meta pro São Paulo do Vale. Chute feio, né? Acaba pegando ali de uma forma bem estranha na bola. Ela sobe demais, sem força também. Desperdiça a chance e o Palermo aproveita ali para pedir calma, né? Um pouco mais de calma pro Fortaleza, principalmente nessa conclusão. O São Paulo vence 1-0, mas está com um a menos. Rigoni há pouco foi expulso por entrada no Daverson. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Torcedor ligado no microfone da Bandeirantes no FM 90.9, o tradicional Daio de São Paulo, na faixa estendida 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil. Até o momento para você, São Paulo vencendo 1-0 para cima do Fortaleza, 1-0 para cima do Fortaleza. E será que vai aguentar até o final do jogo? 21 minutos, foi expulso o Rigoni. Há 5 minutos o Fortaleza já está com o jogador a mais. Tapia sobe para tocar de cabeça, o autor do gol recua para a quarta zaga, para ninguém. Inteiro de azul dentro da grande área. Breno vai ser jogando para a equipe do Fortaleza. Pode contar com qualidade e com durabilidade. Pode contar com confiança, se a Nakata você sabe. Pode contar. 26:30 jogados, primeiro tempo de bola rolando. Fortaleza desce, tentou fazer o pivô. Daverson perdeu São Paulo, agora insiste no contragolpe. Tapia perde a bola no círculo central do gramado, trabalha pela meia esquerda. Insiste na velocidade, Matheus Pereira. Ele pisa na bola, ergue a cabeça, busca espaço, não tem ninguém. Passe em disparada na linha de fundo. Matheus Pereira pediu, recebeu, dominou mal. Mal pressionado pelo Luiz Gustavo. Põe para fora a linha de fundo. O último toque foi do jogador do Fortaleza, né, do Vale? Me parece que sim, Martelli. Para a arbitragem também. Primeiro jogo do Luiz Gustavo desde abril, quando teve diagnosticado aí um tromboembolismo pulmonar. Muita gente achou que, até por uma questão de medicina e científica, que o Luiz Gustavo poderia não jogar mais em 2025. Porém, recebeu alta médica há algumas semanas, recupera a forma física e já entra entre os titulares, vinha sendo relacionado, mas ainda não em campo nos últimos jogos. Hoje, prova de fogo para o Luiz Gustavo, ainda mais como zagueiro. Tá ali, plantadão na zaga, plantadão na área, zagueirão Luiz Gustavo experiente. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Há 6 minutos expulso o Rigoni, o que mudou no jogo? Nada ainda. Pretzel Quesada. Nada, ele continua agora com a menos, ele adianta o Tapia, põe o Rodriguinho encostado um pouco mais no Tapia, solta os dois alas quando precisar e dá a bola pro Fortaleza. Eu tô impressionado com a limitação técnica do Fortaleza. Nossa senhora, hein, que esse time realmente, mesmo com a mais, uma dificuldade de trocar 3 passes. E desde a época do Vojvoda contratando muitos jogadores estrangeiros, principalmente argentinos, e muito discutível o nível técnico desses caras. O melhorzinho era o Pochettino, que perdeu totalmente, né, espaço nesse Fortaleza. Né? E tá no banco hoje, né? Tá no banco, mas foi um cara importante no momento legal aí da equipe do Fortaleza. São Paulo está jogando no campo de defesa. Luiz Gustavo perde a bola, Brites ganha. Brites pela meia esquerda, soltou o balão para Diogo Barbosa, cercando a grande área do São Paulo. Fortaleza com dificuldade de empatar o jogo. Adiantou Pikachu, entrada da área pela meia direita, soltou o balão, tentou descer Herrera, pôs a bola para Pikachu dentro da grande área, pisou na bola, desarmado. Wendel vem por baixo, tira. Wendel de 3 dedos para ninguém, ataque contra a defesa. É ataque contra a defesa.
8 da noite, quase 30 minutos jogados do primeiro tempo. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. 0 para o Fortaleza, 1 para o São Paulo. 1-0 gol de Tapia que marcou no comecinho de jogo. Até o momento vai dando a vitória ao São Paulo com a menos. Crispim cruza para o meio da grande área, mergulha. O Wendel tira, corta a bola na entrada da grande área. É rifar, né? Não tem o que fazer, é rifar. Rifa para o campo de ataque para Tapia. Tá sozinho, Tapia. 2 em cima dele, perde a bola o São Paulo. Fortaleza desce com Crispim já no campo de ataque, abriu jogada pela meia direita para Iago Pikachu. Não adianta ficar jogando lá na área também só não, hein? Iago Pikachu pela meia direita para Crispim. Crispim escapa da marcação do primeiro, passou do segundo, toma a falta do Wendel. Toma a falta do Wendel, a segunda dele no jogo, é falta pro Fortaleza, à direita do Vale. Dá um giro no ar o Crispim, né? Porque o Wendel pega ele ali meio pelo alto, né? O camisa 18 do São Paulo. O Crispim reclama bastante, pede o cartão amarelo. O Daronco não vai na dele, marca apenas a falta. Lado direito de ataque, momento importante, bola parada para a equipe do Fortaleza, Martelli. Falta pro Fortaleza bater na meia direita, toda a atenção do Rafael lá no centro do gol. Torcedor curtindo o microfone da Bandeirantes do São Paulo, que essa bola longe. Tá secando o São Paulo, é? Tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, é falta pro Fortaleza, 1-0 pro São Paulo. Crispim toma distância para fazer a cobrança. Opção com a perna esquerda, Matheus Pereira foi pra bola, cobrou, tira a marcação, botou rebote, o chute, gol. Explode na marcação do São Paulo. Afasta a zaga do Tricolor. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando de bola rolando pra você. Brasileirão, 26ª rodada, na Arena Castelão, 30 minutos jogados do primeiro tempo. Fortaleza 0, São Paulo 1, gol de Tapia. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Bueno. Flamengo e Cruzeiro escalados para o jogo de hoje. Rossi, Varela, Léo Ortiz. O Flamengo. Jogo de hoje já escalado com o Flamengo jogando em casa no Maracanã, com Rossi no gol, Léo Ortiz e Léo Pereira no setor defensivo. Alexandro, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Gonzalo Plata formam o time do Flamengo. Jogo tá parado, atendimento no gramado para o jogador do Fortaleza. Tempo para a opinião da Bandeirantes. Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, 1-0 São Paulo. Jogador a mais. Tecnicamente é um jogo sofrível. O Fortaleza faz um esforço tremendo para chegar na área do São Paulo. E o São Paulo agora, também não concordo muito com esse tipo de postura. O São Paulo está com 8 jogadores na defesa. E o Tapia lá na frente, um buraco no meio de campo. Então a bola fica batendo e voltando, porque o Tapia fica contra 2 ou 3 jogadores. E aí o São Paulo não consegue segurar a bola na frente. O time do Fortaleza tá muito mal, mas tu fica trazendo toda hora adversário para tua área, daqui a pouco tu toma o gol, Cassado. Uma hora acontece, né? Agora, visivelmente, São Paulo deitou aí no resultado. Esse isolamento do Rigoni, sem o Rigoni, né? Esse isolamento do Tapia, como pode ser solucionado? É só o Luiz Gustavo sair dessa linha de 3 zagueiros. Ele avançando, automaticamente ele avança o Bobadilla, o Pablo Maia e o Rodriguinho para encostarem lá no Tapia. Eu também, assim como o Pretzel, eu não estou gostando da postura do São Paulo, só se defendendo logo depois da expulsão do Rigoni. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 32 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes do São Paulo. Cada torcedor do São Paulo, desde os 21 da primeira etapa, agora com 32 da primeira etapa. O São Paulo perdeu o Rigoni, expulso por entrada para cima do Daverson, mas vence o jogo por 1-0 o São Paulo. É ataque contra a defesa. O Fortaleza desce ao lado direito. Brites de perna esquerda ameaçou fazer o cruzamento, volta um pouquinho mais atrás para Matheus Pereira. Tirou pela meia esquerda, Diogo Barbosa. Passe mascado, deu certo. Crispim de primeira por dentro, veio para buscar a jogada. Herrera de primeira, ainda mais por dentro no corredor central de 5 intermediária. Matheus Pereira arriscou pro gol de longe. Rafael seguro, encaixa a bola, Rafael, defesa no chutaço do Matheus Pereira do Vale. E manda o time pra frente, né? Pede pra equipe se postar um pouco mais à frente. O São Paulo tem um a menos. O Rigoni foi expulso por entrada em Daverson. Deu o passe pro gol de Tapia. O Tricolor tá vencendo 1-0. Descobre jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre.
Fortaleza está jogando pelo campo de defesa. Na meia direita domina, está livre de marcação Crispim. Crispim volta, jogada por dentro. Sacha recebe o passe pressionado pela marcação, sobe Bobadilha. Bobadilha tenta fazer o combate, consegue o passe. Sacha para Brites, Brites para Sacha. Ele tenta levantar a frente para Iago Pikachu. Vem por baixo, Sabino tira. Lateral no campo de ataque pro Fortaleza bater, perdendo o jogo por 1-0. Conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que o Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. Vem para o campo de ataque o Fortaleza na meia esquerda, recebeu o balão, Diogo Barbosa, ergueu a bola para o meio da grande área, passou do Daverson no alto, tirou o Wendel, rebote, vem na entrada da grande área, dá para chutar o gol, Sacha, perdeu o espaço, trabalha curtinho para Crispim, Crispim volta a jogada para Sacha, Sacha tudo isso no campo de ataque ao lado esquerdo, chama Matheus Pereira, ele sim levanta para Daverson no alto, na primeira trave, Luiz Gustavo tira. Fala uma coisa, hein? Só levantamento por meio da grande área, mais nada o time do Fortaleza. Crispim por dentro, bolão para Brites, arriscou, bateu longe do gol. Longe do gol, por cima pela linha de fundo. Tiro de meta, Rafael, na bola do Vale. Sexto pior ataque do Campeonato Brasileiro, Fortaleza. E precisa realmente colocar o pé na forma, mais um chute de fora da área, sem direção. Fortaleza aposta nisso, não consegue. O Rafael apenas acompanha, vai cobrar o tiro de meta. 1-0, vence o Tricolor, gol de Tapia, o terceiro dele com a camisa do São Paulo. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços, no Grupo Souza Lima. 35 minutos jogados deste primeiro tempo, São Paulo 0, Fortaleza, você curtindo o microfone da Bandeirantes, no tradicional dial de São Paulo, na FM 90.9, na faixa estendida 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil. Alô Brasília, alô Rádio Bandeirantes Brasília 89.9, galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Chegou agora, São Paulo está com um jogador a menos, Tapia marcou o gol, Rigoni foi expulso, tá vencendo o São Paulo até então. 1 pro São Paulo, 0 pro Fortaleza. Falta pro São Paulo bater ao lado direito. Cédric na bola. Toma distância o ala, barra lateral direito do São Paulo. Jogadores do Fortaleza fazendo a linha de impedimento na entrada da grande área. Atenção pedindo posicionamento, ajeitando a barreira de um único jogador, o goleiro Breno. Centralizado lá no meio da grande área, Luiz Gustavo. Partiu o Cédric, levantou na primeira trave, corta a marcação. Rebote, volta na entrada da área, chute fraquinho. Passa a direita do goleiro, vai-se embora pela linha de fundo, fraco, mas assusta, hein? É fraco, mas dá aquele sustinho, viu, do Vale? Comparado aos chutes do Fortaleza, esse do Pablo Maia até que teve aí um certo charme, levou perigo, né? Porque ele pega estranho na bola, sai meio mascado, mas ela sobe, vai caindo, quase surpreende o Breno por ali. Se tivesse a direção do gol, é que ela vai um pouco mais pro lado. Se tivesse a direção do gol, poderia entrar, viu, Martelli? Aquele chute fraquinho que deu um susto aí, viu, Quesada? Viu, Pretzel? Mas realmente, finalizações, hein? Vimos, mas um chute aleatório, né? Não é uma folha seca do antigo Didi, né? Mas a bola veio de um jeito, daqui a pouco ela simplesmente despencou, né? Tem que ficar esperto aí, quase o São Paulo faz o segundo. Ó, isso aí que aconteceu agora, o Tapia contra dois jogadores, né? Sozinho. Aí a bola bate e volta, São Paulo todo atrás. Placar de 1-0, o São Paulo está vencendo o jogo, já vem o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Bruno Milhões, assume o FM 90.9. Vem para o campo de ataque, o Fortaleza domina ao lado direito, recebe a bola Brites. Brites volta jogando um pouco atrás para Matheus Pereira, tentou centralizar, tentou enfiar a jogada, cortou Sabino, opa, Sabino! Entre as pernas do Brites, sai jogando e vem São Paulo, Bobadilha para Rodriguinho, escapou, passou na ponta, não soltou, foi Fominha, agora sim, abre a jogada na ponta direita para Cédric, do outro lado, Cédric, inverteu, Pablo Maia dominou, pedalou, balançou na grande área, Bobadilha tentou cruzar, corta a marcação. Rodriguinho demorou muito para abrir a jogada ao lado direito. Demorou demais, mas ganha o escanteio São Paulo. Posse de bola para o Tricolor, escanteio ao lado esquerdo, só do lado esquerdo, hein, do Vale? Exatamente, né? Só do lado esquerdo, São Paulo chega agora ao quarto escanteio por ali. O Rigoni, que vinha assumindo a responsa, foi expulso. E agora o São Paulo vai mudar de batedor. O Cédric normalmente também assume essa responsabilidade, mas vai o Wendel ali pelo lado esquerdo. Escanteio para o São Paulo bater, toma distância, vai para a cobrança, Wendel com a 18 nas costas, escanteio para o São Paulo ao lado esquerdo, vencendo Fortaleza para 1-0, ergue o braço direito, sinaliza a jogada, Wendel autorizado, levantou o segundo trave, o desvio na primeira trave,
corta a marcação, afasta, mas volta pela meia direita para Cédric. Cédric domina, Rodriguinho passou, Cédric tentou cruzar em cima de 2. Cédric ganhou por dentro o bolão, recebeu, trabalhou, Pablo Maia voltou para Cédric, meia direita. Jogadores do São Paulo no meio da grande área, ele não cruza, abre a jogada pela meia direita para Rodriguinho, tentou escapar de 2, ganha a lateral. Manuel para o São Paulo bater no campo de ataque ao lado direito. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br e consulte as condições. Lateral para o São Paulo bater no ataque, vencendo o jogo para 1-0, mas com a menos. Fortaleza encolhido no campo de defesa com jogador a mais. Lateral cobrado na linha de fundo, saiu com bola e tudo, Tapia. Juizão diz que não. Segue o jogo, sobra um pé alto para cima do Crispim, ali do Pablo Maia. Em cima do Daronco pega e marca a falta, hein, do Vale? Exatamente, fica reclamando por ali o Crispim, o Fortaleza cobra rapidinho, sai tocando curto ainda campo de defesa, chegamos aos 40 minutos, quase 40 da primeira etapa, Martelli. Motopeças de qualidade é na Cata. Conte com o desempenho e a confiança da Orca, líder em suspensão também em motopeças na Cata. Pode contar. Vem para o campo de ataque, a equipe do Fortaleza insiste ao lado esquerdo. Herrera encara a marcação naquele da grande área, na canhota, abandona a ponta, vem por dentro, passe errado. O Fortaleza é treinado? Essa é a pergunta, né? Eu tenho treinado bem. Essa pergunta é boa, né, Pretzel? É boa, agora é interessante que o Fortaleza ganhou 2 jogos em 3 com o Palermo, só perdeu para o Palmeiras. Mas impressionante a dificuldade de trocar 3 passes, né? O time bem nervoso também. E o São Paulo merece o placar por enquanto. E um time que não consegue trocar aí passes com qualidade, né? E vai muito no chuveirinho. Provavelmente esse lance deve ser aí um cruzamento para a área. E o sistema defensivo, depois a gente fala um pouquinho mais, porque já era um problema com o Vojvoda e segue agora com o Palermo. Crispim trabalha pela meia direita, insiste o passe para Iago Pikachu. Pikachu gira o jogo da meia direita para a meia esquerda, acelera o passe, Matheus Henrique por dentro. Bregueira escapou da marcação, tá fechado o São Paulo, voltou na entrada da área, Matheus Pereira tentou bater o gol. Era o passe para Davidson, costa a zaga, volta para Pikachu, Pikachu perde a bola, rasga a zaga do São Paulo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 26ª rodada no Castelão, em Fortaleza, relógio marca 40 minutos jogados do primeiro tempo. Fortaleza 0, São Paulo 1, Tapia fez, mas com um jogador a menos. QG de Esportes da Bandeirantes no plantão. Fala, Lucas Bueno. Pela Série A do Brasileirão, Vitória vai vencendo o Ceará e encosta em Santos Internacional. Com 25 pontos, fica um passo fora da zona de rebaixamento. Pela Série B, o Cuiabá vai vencendo por 1-0 o Paysandu. Componentes de suspensão, transmissão e direção é na Cata. Na Cata, qualidade, em qualquer caminho pode contar. Já vem um intervalo inteligente com Bruno Migliossi no microfone da Bandeirantes para repercutir até o momento. 1 para o São Paulo, 0 para o Fortaleza. São Paulo há 20 minutos com um jogador a menos desde os 21. Expulso Tapia, ou melhor, expulso Rigoni por entrada para cima de Daverson. Fortaleza ainda insiste no círculo central do gramado. Matheus Pereira abre a jogada do lado esquerdo, tenta descer a equipe do Fortaleza. Diogo Barbosa recolhe um pouquinho mais atrás para Matheus Pereira. Sobe a marcação do São Paulo, encosta Lucas Sacha pelo círculo central do gramado. Está pressionado pela marcação de Tapia, ele gira trazendo para o campo de ataque, puxa o zagueiro Gasal vai curtindo uma de meia, rola a bola por dentro para Lucas Crispim, Crispim pela meia direita para Brites volta para Crispim, o buraco no meio de campo, buraco que Crispim enxerga, o zagueiro Brites dominou, ergueu a cabeça, isolou, mas tinha um corredor aberto, bateu pro gol, tiro de meta pro São Paulo do Vale. Atitude para chutar o Fortaleza tem, né? Não tem realmente o capricho. Porque, de novo, mais um tiro de fora da área e mais uma vez a bola passa longe demais. Inclusive o Palermo já insatisfeito talvez com o desempenho, sabendo que tem um a mais, ó. O time do Fortaleza, os reservas já em processo de aquecimento. Componentes de suspensão, transmissão e direção na Cata, qualidade em qualquer caminho pode contar. Tiro de meta para o São Paulo bater, 43 minutos jogados. Rafael quebra para o campo de ataque, Tapia girou para cima do Brites, que se recupera, recua. Dentro da grande área vai ser jogando o Breno. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já.
Está jogando a equipe do Fortaleza no campo de defesa, trabalha pela canhota. Crispim tenta buscar a jogada pelo círculo central do gramado. Sacha quem carrega, ele cruza a fronteira. Pediu no ataque Herrera, pediu, não recebeu. Soltou o passe de primeira, Crispim pela meia direita. Abriu a jogada para Brites. Brites ameaçou cruzamento em cima da marcação, corta de qualquer jeito. Afasta a zaga, volta para Tapia. Tapia tenta insistência, cede a falta o Fortaleza, hein? Tapia ganha no meio de 2, falta São Paulo, campo de defesa do Vale. E fica ali com ar de satisfação, né? Consegue o que queria o Tapia, jogador autor do gol do São Paulo por aqui, o tricolor vai vencendo. Depois de 4 jogos, volta a marcar e por enquanto, persistindo o resultado, volta a vencer também o tricolor paulista do técnico Hernan Crespo, que já está por ali conversando com o seu auxiliar. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcioew.com.br e consulte as condições. Ô Pretzel, tem como você explicar o que o senhor estava pensando do jogo ou não? Ou não dá ainda, Pretzel? Deixa eu ver o São Paulo, domina na entrada da grande área, girou, bateu no gol. Rodriguinho passa a esquerda no gol. Era o Cedric aparecendo do lado esquerdo. Vou falar um negócio. Como é que é o gesto? Ganha quanto? Não, o Crespo ganha quase 1 milhão por mês para ficar 5 assim. Olha o pessoal do YouTube, ó. Olha a imagem aí, ó. Eu topo, eu aceito. Quanto que você vai me pagar? Quanto do seu salário? Aqui, ó, Cedric. Faz o dedinho, pá. 1, 2, 1. E o jogo, hein, Pretzel? Que sabe? Tá gostando? Subiu a placa fraco aqui. Tecnicamente, viu? São Paulo, claro, com 1 a menos. O que o Crespo faz? Recua totalmente o time. 5 de acréscimo, está garantindo 1 a 0, mas até quando, né? Perigoso ficar todo atrás. Vai ter que sair uma hora, mas como o Pretzel destacou, né? Como a expulsão. Vai dar isso daí. Como a expulsão foi de um jogador de ataque, então por isso que o Crespo não tinha que mexer, porque normalmente quando é expulsão de alguém da defesa, aí tira alguém do ataque ou do meio para colocar alguém da defesa. Mas a postura do São Paulo não é legal. E eu repito, o São Paulo deitou no resultado, né? Deitou no resultado, mas é o tipo de jogo que não é legal, porque num cruzamento desse daí, de repente o Fortaleza pode chegar ao empate. Olha, a gente tem feito quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Esse é um dos piores, viu? Tá no top 5 aí dos últimos, né? A mesma assim você toparia o salarinho, né, Kessado? Não, fácil. Seria assistente do Pretzel, fácil. Fácil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. Daronco deu mais 5, vamos até 50, 46 minutos jogados deste primeiro tempo. Falta no campo de defesa para a equipe do Fortaleza bater. Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Vem para o campo de ataque, o Fortaleza desce tentando empatar o jogo. Lançamento para Diogo Barbosa. Falhou Cedric, Diogo bateu no gol e isolou. Um presentaço de calcanhar do Cedric para o Barbosa, que de perna direita isolou. Como perde gol Fortaleza do Vale. Pois é, né? Inclusive, eu ia fazer a referência, né, do Palermo atacante, mas foi tipo o Palermo batendo pênalti essa, viu, Marcos? Por cima. Bem. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Quase 47 minutos jogados deste primeiro tempo. Atenção, torcedor do São Paulo. Quer, né? Quer que termine o primeiro tempo, quer que vá para o intervalo, que se ajeite. São Paulo vai ter toda a segunda etapa com um jogador a menos. Perdeu Rigoni aos 21 da primeira etapa. 47, vamos até 50, desce o Wendel. Wendel cruza a fronteira ao lado esquerdo, busca espaço, insiste na marcação Crispim. Wendel escapou do primeiro lance, volta, jogada para Bobadilha. Bobadilha para Pablo Baia para a esquerda. Bom lance, Rodriguinho, entrada da grande área, passou por todo mundo, levou para a linha de fundo na esquerda, caiu, Daronco viu, não marcou. Linha de fundo, sai com bola e tudo, tiro de meta pro Fortaleza. No momento que o São Paulo volta, pelo menos pisar na área da equipe do Fortaleza. Na reta final do primeiro tempo, o tricolor com 1 a menos, o Rigoni foi expulso na entrada em cima do Daverson. Reta final da primeira etapa, 1 a 0, vence o tricolor. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser a Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. Quase 48 minutos jogados deste primeiro tempo, vamos até 50. Você curtindo o microfone da Bandeirantes na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ganhou Luiz Gustavo, bom bote pra cima do Daverson, soltou a bola à frente, Tapia tá sozinho, isolado, escapa, tomou carrinho, é falta nele. Parabéns, hein?
Um jogador a mais, 3 contra 1, carrinho para tomar cartão. Mas parabéns, hein, meu zagueiro do Vale. É o Ávila, né? O Gaston Ávila toma ali o cartão amarelo, então o Rigoni foi expulso, tomou o cartão vermelho. Então este é o segundo cartão do jogo. O primeiro amarelo, o Ávila vai por ali, um carrinho firme, um carrinho forte em cima do Tapia. Ô Pretzel Quesada, mas ele tinha que fazer a falta porque o jogador ia direto pro gol, não tinha ninguém na cobertura. O zagueiro foi bem nessa. Achou isso, ele ia pra bandeirinha de escanteio. Não tinha espaço pra ele virar o corpo. Fanfarrão, esse é o fanfarrão vezes 2. O Ávila tinha que ter calma, né? Porque tá com um jogador a mais, deixa o Tapia aí pra linha de fundo, não ia ter espaço. Há faltas e faltas, não precisava toda essa força. Mais um pouquinho ele seria expulso. Sinceramente, não dá pra entender algumas, né? Algumas atitudes, não. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva e na rua. Amortecedor HG na carta, pode contar. Falta para o São Paulo bater pela meia direita. Cedric toma distância. 2 jogadores na quina da grande área, fazendo a barreira, cobrindo o canto esquerdo de Breno. Cedric levantou na primeira trave. Tem 5 pontos brancos na segunda trave. Ele consegue acertar os 3 pontos tricolores do Leão do Pici. Perde a bola, corta a zaga do Fortaleza. Volta na quarta zaga, quebra para o campo de ataque, tenta descer o São Paulo, afasta a marcação. 49,5. Daverson lançado pela ponta direita, armou, tentou levantar para ninguém. Daverson mal no primeiro tempo, Daverson. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha em bônus de R$5.000 na contemplação. Para adquirir o novo Terra, simule em consórciovw.com.br e consulte as condições. 1-0 São Paulo para cima do Fortaleza. Vai terminar o primeiro tempo. Vem aí o intervalo inteligente em instantes. O São Paulo está vencendo o jogo. Anderson Daronco apita, ergue o braço, termina o primeiro tempo no Castelão. Um jogador a mais, mesmo assim Fortaleza está perdendo. 0 Fortaleza, 1 São Paulo. Gol de Tapia na Bandeirantes. O intervalo inteligente é seu boa noite. Boa noite, Bruno Migliossi. Boa noite, Martelli. Valeu, hein, pelo primeiro tempo narrado da vitória parcial do São Paulo, por enquanto em Fortaleza, hein. Tá bem o tricolor, se segura São Paulo, que a vitória parcial é muito importante. PDV, claro que com expulsão, com alguns poréns, mas São Paulo vai vencendo pelo menos no primeiro tempo. Fala, Paulo do Vale. E vai derrubando um tabu, 11 jogos sem vencer o Fortaleza desde 2020, quando venceu pela última vez a equipe do Leão do Pici. De lá pra cá foram 11 jogos, 6 derrotas e 5 empates. E o Rigoni, que foi expulso ainda na primeira etapa, deu o passe pro gol do Tapia e em 2021 no empate por 2-2 marcou 2 gols contra o Fortaleza. Hoje pintou aí como um protagonista do jogo, mas se é protagonista, é um protagonista negativo com a expulsão. Lembrando que o Rigoni tem que cumprir aí uma meta de jogos para renovação automática com o São Paulo por mais um ano. São 12 jogos com pelo menos 45 minutos. Foram 3 até agora, o de hoje não conta. Só 20 minutos em campo, o Rigoni que tem essa meta a ser batida. O torcedor começa a ficar preocupado caso ele bata essa meta, Bruno Migliossi. Caso ele bata, né? Inclusive, essa expulsão pode atrapalhar, quem sabe lá na frente, o futuro do Rigoni no São Paulo. Falando na expulsão, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, comentaristas da Rádio Bandeirantes, tô acompanhando alguns são paulinos falando, o Daverson cavou essa, não foi pra tudo isso, absurda a expulsão do Rigoni. É pra tanto? Ou foi justa a expulsão, meus amigos? Não, assim, ó, o Rigoni, aí o Quesada a gente comentou aqui, ó, ele entra com o pé por cima. Se ele pisa, né, porque ele poderia fazer a falta pisando no peito do pé do Daverson, aí seria cartão amarelo. Como ele, na hora que ele vai chegar, ele levanta o pé em cima do tornozelo, em cima da canela do Daverson, o Daverson malandramente pula também para ser atingido, né? Então eu achei que o Daverson foi muito bem na expulsão para fazer com que o Rigoni fosse expulso por uma entrada muito dura. Eu achei que a expulsão ela foi correta. Agora, no frame, nós falamos sobre isso, no quadro fechado e no frame, a entrada é criminosa. Na velocidade normal do lance, nós já vimos coisas piores, né? Mas eu acho que a expulsão não foi nenhum absurdo. Eu acho que o Rigoni foi muito juvenil nesse lance aí, o Migliossi, porque era uma jogada no meio campo, né? Não era uma jogada próximo da área e tal, né? Que você vai falar, pô, tudo bem, o cara entrou um pouco mais forte ali para evitar a jogada e tal. Acho que o Rigoni foi... E teve um pouquinho, no meu entendimento, teve um pouquinho dessa maldade, sim, do Rigoni, levantando o pé, na hora em que ele vê que o Daverson vem com tudo para chutar a bola. O Daverson vem, e o Daverson já também vem
com aquela ideia de falar, vou tentar cavar aqui, né? De repente... Afinal é o Daverson, né? É o Daverson, né? Agora, como é o Daverson, ele encena bastante, né? O Daverson é um negócio realmente incrível. Não vamos esquecer daquele lance do Pitana, né? Final Palmeiras e Flamengo, que o Pitana dá um totó nas costas dele e ele cai. E o Pitana dá risada dele, né? Fala, levanta aí, amigo, o que você tá fazendo? Mas enfim, um jogo tecnicamente fraco. São Paulo teve a sorte de fazer esse gol, numa bela jogada, inclusive. Uma bela jogada contando ali com o Rodriguinho, Cédric e Rigoni para o Tapia fazer 1-0. Mas depois da expulsão do Rigoni, o São Paulo praticamente passou todo o tempo, né, Pretzel, se defendendo e esperando o Fortaleza sem conseguir encaixar um contragolpe. E por que não encaixa o contragolpe? Porque o Cédric e o Wendel não atacam e o São Paulo não tem esse cara da ponta, né? Não tem um Lucas Ferreira que já não está mais aí, não tem o Ferreirinha que hoje está no banco, falta realmente esse cara da ponta para puxar o contragolpe. O que eu faria do lado do São Paulo? Deixa o Luiz Gustavo se desprendendo dessa linha de 3 zagueiros, avança o Luiz Gustavo e assim Bobadilla, o Pablo Maia e o Rodriguinho terão como fazer mais jogadas de construção ofensiva para essa bola chegar até o Tapia. Acho que essa pode ser uma saída aí. Perfeito. Eu não gostei do primeiro tempo. O Fortaleza está muito mal, né? O Palermo está tentando de tudo, mas parece que os jogadores realmente eles não conseguem se associar, não conseguem trocar 3 passes. Eu te diria que o Fortaleza ele definhou. Está muito ainda ligado ao trabalho do Vojvoda. O Pochettino é reserva, não dá para entender. Luthiero reserva. Breno Lopes está no banco. Então são algumas escolhas assim que eu não consigo. Mesmo que esses caras não estejam bem, eles são melhores que esse time que está em campo aí. Então uma dificuldade tremenda em trocar 3 passes e o São Paulo muito recuado, com um buraco no meio do campo, permitindo que o Fortaleza fique trocando a bola. Está se defendendo bem o São Paulo. Mas eu acho que dá para ganhar, dá para fazer mais gols ainda mesmo com um jogador a menos. Então, primeiro tempo tecnicamente muito fraco. A melhor coisa foi o gol do Tapia aos 11 minutos. Muito bem, então opinião bandeirantes de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada. O Fortaleza e o São Paulo, os dois estão devendo. Menos mal pro tricolor que achou o seu golzinho com o Tapia. Gonçalo Tapia foi pra rede, o São Paulo vence parcialmente por 1-0 e vitória é importantíssima pro tricolor a essa altura do Campeonato Brasileiro. Voltamos já com mais intervalo inteligente Bandeirantes. Na volta também o segundo tempo de Fortaleza 0, São Paulo 1 no Castelão. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Existe futebol americano e existe futebol americano no Disney Plus. Aqui a emoção é levada a sério. Todo jogo tem cara de final. É futebol americano com quem mais entende do assunto e com os bordões que você ama. Isso é tradição ESPN. Isso é mais que NFL. Isso é NFL no Disney Plus. Jogos exclusivos aos domingos e segundas ao vivo no Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu?
dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Cruzamento por meio da grande área, passou, deu chute a gol! Não faz um lado, Fortaleza, Lenderson perdeu. Contra-golpe armado, Rodriguinho, entrada da grande área, meia direita para Cedric, linha de fundo, cruzamento para trás. O cruzamento para trás. Tapia, faz bem o posicionamento, sai da pequena área, vai para a marca penal. Recebe o passe do Rigoni, enche o pé de perna direita, ela vai mascada, vai chapa no canto inferior direito da meta do Breno. Na marca dos 11 minutos jogados do primeiro tempo, para a torcida tricolor pulsar, estremecer e vibrar. Tapia, tava fora, sendo atendido, falta para abrir o placar. Agora, Tapia faz. Assim tá legal, São Paulo. 1-0 no placar, tá ajudando o tricolor paulista na sequência do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o segundo tempo, na emoção de Pedro Martelli. Mas antes disso, passadinha com o meu amigo Lucas Bueno, que vai atualizar outros jogos, porque tem bola rolando em jogo importante, decisivo lá em cima no Campeonato Brasileiro. É ou não é, meu caro Lucas Bueno? Boa noite, Milhosa. É isso aí, jogo decisivo lá em cima, mas jogo decisivo na parte de baixo da tabela também. O Vitória vai vencendo o Ceará por 1-0 e encosta nos times que estão fora da zona de rebaixamento. Chegando a 25 pontos, fica apenas 3 pontos do Santos, que é quem abre a não zona de rebaixamento. São Paulo vai ganhando do Fortaleza. Flamengo e Cruzeiro começaram o jogo há 3 minutos. Vai sendo 0-0. Cruzeiro com Gabigol no banco. Na Série B, Cuiabá 1, Paysandu 0, logo mais Criciúma e Vila Nova. Uma última notícia, o lateral Vitinho foi convocado para a seleção brasileira para o lugar do Wanderson, que foi cortado devido a uma lesão no último jogo do Mônaco. Boa, então já temos a convocação fechada, Vitinho na seleção brasileira. E, meus amigos, a gente tem aqui, né, Pretzel Quesada, atenção especial no São Paulo, mas esse jogo entre Flamengo e Cruzeiro também é importantíssimo para rodar dos palmeirenses que estão secando, né? Uma vitória do Flamengo abre 7 sobre o Cruzeiro e mantém 5 sobre o Palmeiras. Então é um jogo muito importante. Jogaço. E o Cruzeiro talvez jogue a sobrevivência dele em relação a títulos, apesar da diretoria do Cruzeiro estar afirmando a todo momento que a prioridade é você conseguir uma vaga direta na Libertadores.
É um objetivo mais plausível, porque o Flamengo realmente pode abrir uma vantagem larga hoje. E sobre o tricolor paulista, meus amigos, o Crespo, se tivesse outros zagueiros no banco, certamente os colocaria, diante da situação com um jogador a menos. Não os tem, não tem zagueiro mais para colocar, já inventou zagueiro com o Luiz Gustavo, com o Negrutti, fazendo essas funções. Mas tem o Oscar no banco, por exemplo. Algumas das peças do São Paulo podem funcionar para a segunda etapa? Eu acho que hoje o jogo para o Oscar, com 10 em campo, com 9 na linha, não sei se é o ideal, não. Agora tem o Isaac, né? O Isaac é zagueiro, né? 19 zagueiro anos. Da base, É isso. E o Negrutti, ele foi trazido para o time principal pelo Dorival, né? Lá na base ele também chegou a jogar de zagueiro. Mas enfim, ele tá com essa ideia fixa, Pretzel e Milhões, de jogar com 3 zagueiros. Você vê, o Luiz Gustavo jogou como zagueiro mesmo, entre os 2 zagueiros hoje, o Negrutti e o Sabino. Eu tiraria o Negrutti e botaria o Marcos Antônio. Botava mais um jogador no meio de campo. Uma dinâmica diferente. Exatamente. Aí. Essa é uma boa. Aí eu prefiro o Marcos Antônio ao Oscar, pela dinâmica, entendeu? O Oscar é meio engraçado porque ele disse que o Oscar só voltaria depois da data FIFA, né? E aí foi relacionado agora. Foi até uma informação do PDV, né? Um sentimento do PDV. O Lucas não está à disposição, para você não ficar sem os dois, aquela coisa, entregues ao departamento médico. Parece que deram uma forçadinha no Oscar aí, que está no banco de reservas, e é a opção para o Crespo na segunda etapa. Além dele, também outros caras que podem ser titulares, imagino, contra o Palmeiras no final de semana, que é o caso do Marcos Antônio, Luciano, o Ferreirinha, outras opções no banco, Enzo Dias também. Então, muitos jogadores, não vou dizer preservados, mas que ficam com uma opção no banco de reservas para a equipe do São Paulo. E no Fortaleza, meus amigos, Fortaleza tem que ir para cima, porque querendo ou não, era um time que a gente projetava com chances de, quem sabe, colar na briga, dar um aperto no Santos ali contra o rebaixamento, mas um resultado péssimo, daqueles que afundam o time na briga contra o rebaixamento. Eu vou repetir o que eu disse na abertura do jogo. Eu achei que o Fortaleza ia jogar bem melhor, mas tem alguns jogadores aqui que eu não estou entendendo. A gente não tem o dia a dia, só se o Pochettino está muito mal. O próprio Kusevich está no banco, o Breno Lopes fora também. Tá no banco também. Então é o seguinte, houve uma reformulação grande no elenco. E aí eu acho que chegou a hora, pelo menos, do Fortaleza jogar um pouco mais, Tem um pouco mais de agressividade. Eu aproveitaria para colocar do lado do Fortaleza alguém de velocidade também. O Pikachu não conseguiu fazer isso, né? De repente o Marinho Breno e Lopes, eu já citado o Breno Lopes pelo Pretzel aí. 2 caras de ponta, né? E as movimentações, PDV? Quem é que vem para a segunda etapa? Enzo Dias, sai Rodriguinho 15... Vem Enzo Dias 13 no São Paulo, vai dobrar laterais o Crespo e o Breno Lopes, tá preparado para entrar, camisa 26 da equipe do Fortaleza, vai subir a placa também para confirmar a alteração, vai colocar mais um atacante, o Palermo, vai saindo o camisa de número 80, Herrera. E também o camisa 10, o Guzmán tá preparado para entrar também, mexe 2 vezes, saindo o camisa 5, Matheus Pereira, entrando 10, Guzmán. 1 no São Paulo, 2 no Fortaleza. Alterações para a segunda etapa. É isso, então emoções com Pedro Martelli no segundo tempo. O São Paulo se fecha, Fortaleza vem pra cima, segura a tricolor, tá vencendo por 1-0. Vem você de volta, meu caro Pedro Martelli. Valeu, Bruno Bilhossi, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. 2 mudanças do Fortaleza, uma mudança do São Paulo, invertem-se os lados. O São Paulo inteiro de branco com os detalhes em vermelho e preto, exceção da meia em preto ao lado esquerdo. Fortaleza uniforme tradicional à direita, bate na bola, Tapia. Começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Bola solta na Arena Castelão para mais 45 minutos. Estou curtindo o futebol da Bandeirantes com você ligado no microfone da Bandeirantes por enquanto. 1 para o São Paulo, 0 para o Fortaleza. São Paulo vai para mais 45 minutos. Destes 45, todos, caso algo aconteça, né? Com um jogador a menos. Mexeu São Paulo, mexeu Fortaleza. Confirmando, portanto, foi embora Rodriguinho no São Paulo, é isso do Vale? Com a 15, para a entrada do Enzo Dias, então, lateral. São Paulo fica com os 2 laterais em campo, o Enzo e também o Wendel. No Fortaleza, saiu 5, Matheus Pereira, entrou 10, Guzmán, saiu 80, Herrera, entrou 26, Breno Lopes. Martelli. Guzmán tem a primeira posse de bola, Sá jogando para a equipe do Fortaleza, gira o jogo para Sacha pela meia esquerda no campo de ataque, ele chama o zagueiro. Ao lado direito, Gasal cruza a fronteira, pisa na bola, volta, jogada de primeira para Gaston Ávila, inteiro no campo de ataque, o Fortaleza perde o jogo para 1-0, mas está na zona do rebaixamento, um jogador a mais, abre o jogada pela meia esquerda, está na disposição, Breno Lopes, linha de fundo, chegou no limite, cruzou para ninguém, cruza toda a extensão da grande área, morre ao lado direito, Brites, devolve para o meio da área, Daverson sobe para tocar de cabeça, Luiz Gustavo,
tirou a entrada da grande área, Daverson devolveu lá pro Bololô, tirou a marcação, voltou para Daverson de novo de cabeça, bota no chão Lucas Crispim. 1:30 jogados deste segundo tempo, placar de 1-0. Ative efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta estrela, aberta simples e num instante. Crispim levanta a bola pro meio da grande área para Pikachu, linha de fundo, ameaçou cruzar, cruzou, explode no Sabino e vai-se embora pela linha de fundo. O capitão ganha escanteio, o primeiro do segundo tempo ao lado direito aí do Vale. É isso, né? Já fica em cima o Fortaleza em busca do empate. O São Paulo tem um a menos. Rigoni foi expulso na primeira etapa. E vem bola na área do Rafael. Crispim tá por ali. Escanteio para a equipe do Fortaleza bater. Crispim toma distância, partiu, levantou na segunda trave, cortou a marcação, vai voltar para Breno Lopes, entrada da grande área, pedalou, balançou, invadiu a área, levou a linha de fundo. Breno Lopes, para se perder no cobertor do patrocinador, hein, Breno Lopes? Mas você já tinha fintado, já tinha limpado o zagueiro, para que adiantar mais o do Vale? Me explica. Pois é, né? Na primeira ele vai bem, depois se perde. O Fortaleza que conta com os dois heróis, né? Das duas últimas Libertadores do Palmeiras. Breno Lopes, gol contra o Santos na Libertadores de 20. Daverson, gol contra o Flamengo na Libertadores de 21. 2:30, quase 3 minutos jogados deste segundo tempo. Vem para o campo de ataque, a equipe do Fortaleza sobe para tocar de cabeça Breno Lopes. Não toca no Breno Lopes, toca por último o jogador do São Paulo. Não, a arbitragem está entendendo como último toque do Breno Lopes. Lateral, posse de bola para o São Paulo no campo de defesa ao lado direito. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Série Já. Pretzel e Quesada, as mudanças aí. São Paulo e Fortaleza, todo o segundo tempo pela frente. Olha, eu acho que agora o Crespo faz um 3-3-3. Porque o time fica com o Cedric na direita, o Wendel na esquerda e o Tapia como centroavante. O Wendel e o Enzo Dias ali, ó, revezando. Agora é o Enzo que está na frente, antes era o Wendel. Então é isso, com um jogador a menos, tenta atacar, sair de trás, como a gente falou no primeiro tempo. Eu não teria, Pretzel, tirado o Rodriguinho. Acho que o Rodriguinho é o cara mais lúcido nesse time do São Paulo. Mas com o Enzo, ele ganha pelo menos uma certa experiência aí, né? E reforça também qualquer tipo de investida do Fortaleza naquele setor esquerdo. Bom, enfim, é uma ideia. Vamos ver se vai dar certo ou não, Martelo. Diz que obra jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Vai pro campo de ataque o Fortaleza. Domina, tá livre de marcação. Zagueiro Gaston Ávila. Ávila abre a jogada pela meia direita. Chamando pro campo de ataque Brites. Brites pela ponta direita. Ergueu a cabeça, levantou, tentou cruzar, explodiu na marcação. Voltou pra Galves. Galves cruzou na primeira trave pra ninguém. Bota a marcação, afasta mais uma vez. Tira a zaga do São Paulo do Círculo Central. Rebote ainda do Fortaleza. Você curtindo o tradicional Dial em 90.9 no tradicional FM 90.9 da Rádio Bandeirantes. Também para faixa estendida em todos os cantos do Brasil, pegando legal em 86.3. São Paulo com um jogador a menos, agora destina-se a marcar no segundo tempo ainda mais. Wendel de primeira pela meia esquerda, tenta descer a equipe do São Paulo, tenta partir em velocidade. Enzo Dias tentou a devolução para Wendel. Corre, rente a marca da Cal, sai, vai-se embora, manual. Lateral para o Fortaleza bater no campo de defesa, ao lado direito. Grupo Souza, Lima Eficiência, Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, Lima. Sai jogando no campo de defesa mais uma vez a equipe do Fortaleza. Crispim no círculo central, gira para cima da marcação do Cedric. Tá pressionado, volta, trabalha para Sacha. Sacha pela meia direita, ainda mais aberto pela ponta direita. Tenta o lançamento à frente do Biro Brites. Ele ergueu a bola para o campo de ataque. Tenta chegar na bola Guzmán. Antes dele a marcação, chega, corta Sabino. Afasta, mas volta. Volta a bola para Iago Pikachu. Pikachu dominou pela meia direita, voltou pelo círculo central. Tá fácil para marcar e o São Paulo. Tá fácil para marcar o Fortaleza. Carece de ideias. Ao lado esquerdo, pisa na bola mais uma vez, Diogo Barbosa. Volta ainda mais atrás, de primeira para o zagueiro Gaston Ávila. Ávila para Sacha, centralizado. O Cedric virou praticamente o 9. Abertura de bola pela meia direita. Brites bateu no gol, explodiu na marcação, voltou do lado esquerdo. Wendel domina para o São Paulo. Sai jogando dentro da grande área. Luiz Gustavo rifa. É meio de campo de jogo. O campo de defesa do São Paulo e ataque contra a defesa do Fortaleza, mas que não tem ideias. Praticamente espera alguém para poder levantar lá para o meio da grande área. Trabalha o Fortaleza, perdendo para 1-0. Insiste Sacha. Sacha pela ponta direita, trabalha para Brites. Brites volta a jogada para Gasal. Gasal no círculo central do gramado, enxerga Diogo Barbosa. Barbosa pela meia esquerda, ainda mais aberto na canhota. Rente a marca da Cal para Breno Lopes. Breno Lopes abandona a ponta, vem por dentro, não parte no gol. Girou, soltou na linha de fundo. Paulão recebeu Guzmán, escapou da marcação. Linha lateral da grande área, devolveu para Breno Lopes, cochilou. Tapia bate a carteira dele, sofre a falta, cava. Falta São Paulo, campo de defesa, lado direito do Vale. A
a segunda que o Tapia sofre, né? No primeiro tempo também ele consegue dar uma escapada. É o que desejava o camisa 14 do São Paulo, vai fazendo um bom trabalho por ali. Autor do gol, terceiro dele já com a camisa do Tricolor Paulista. Contrato até o meio do ano que vem, emprestado pelo River Plate. Também pode cumprir algumas metas aí. O São Paulo que está de olho porque o River quer o Galopo em definitivo, está prestes a bater a meta por lá, e aí o São Paulo só vai abatendo do valor, quem sabe para ter o Tapia também em definitivo. Se uma importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se assim, pode confiar. Lateral para o Fortaleza, bater no campo de defesa pela meia esquerda, já faz a cobrança. Fortaleza, com um jogador a mais, consegue sair mal. Perde a bola, Cedric ganha na queda da grande área, na ponta direita, gira para cima da marcação, levou para a linha de fundo, cruzamento para a grande área, não tem ninguém. Mas não tem ninguém, tá nas mãos do goleiro. Vai ser duro, viu, o Quesada? Vai ser duro, viu, Pretzel? Os caras conseguem, com um jogador a menos, ser pressionado no campo de defesa numa saída de bola. O Fortaleza sofrível, sofrível. E outra, põe o Guzmán e tira um volante, põe um meia. E aí tira um atacante e põe outro atacante. Eu acho que ele foi bem conservador. Eu voltaria com o Pochettino também. O São Paulo não ataca, cara. Com o Vojvoda o time já não estava legal, né? Aí veio aquela invencionice do Fortaleza, vocês lembram? O português Renato Paiva. E até hoje não fez nenhum grande trabalho no Brasil, né? Nem no Bahia, nem no Botafogo. E agora vem o Palermo para tentar consertar as coisas. Estava até comentando com o PDV. No ano, o Fortaleza mais tomou gol do que fez. No Brasileiro, mais tomou gol do que fez. E olha que no Campeonato Cearense ele, né, não sofreu nada. Então, dá para perceber como tem sido esse ano difícil do Fortaleza, principalmente Campeonato Brasileiro e recentemente fora da Libertadores também. Peças para carro, moto, caminhão, era carta, marca líder em suspensão, pode contar. Sai jogando Fortaleza pelo campo de defesa, com a bola dos pés ao lado direito, Gasal de primeira para Guzmán no círculo central do gramado. O São Paulo está armado com um jogador a menos desde os 21 jogados do primeiro tempo aos 14. O Tapia no primeiro tempo marcou 1-0 São Paulo. Fortaleza está perdendo o jogo, um jogador a mais, mas não parece que está um a mais não. Breno Lopes carrega a bola pela meia esquerda, livra-se da marcação, trabalha um pouquinho mais atrás por dentro para Sacha, a inversão da ponta esquerda para a ponta direita não é legal, ela é lenta, mas chega para Brites ajeita na grama, erga a cabeça, voltou por dentro para Guzmán para Crispim para Guzmán na ponta direita para Brites, agora sim levantou para Deverson, passou, Cedric testou pela linha de fundo, ao lado direito do Rafael, Cedric tirou o escanteio ao lado esquerdo pro Fortaleza do Vale. Não é alto, mas estava lá o Cedric, né? Nem precisa sair do chão, faz um movimento ali de segurança, coloca pela linha de fundo, escanteio Fortaleza, vem Guzmán, camisa 10 da bola. Guzmán toma distância para fazer levantamento, é escanteio para o Fortaleza bater, toma distância, vai para a cobrança Guzmán, jogadores na área, Guzmán levantou, segunda trave, o toque do zagueiro, a bola ficou no alto, tem disputa, toca contra o gol, Rafael. Praticamente em cima do Tapia, faz a defesa, tá com a bola em mãos o goleiro do São Paulo do Vale. O Tapia quase atrapalha o Rafael, mas os dois estavam ali numa sintonia. A bola poderia até ir pela linha de fundo, acaba evitando um escanteio e o Negrutti está caído, ó. Sentindo bastante uma pancada na cabeça. O camisa 43, capitão da base do Tricolor por muito tempo, vem sendo utilizado como zagueiro pelo Crespo, foi na disputa com o Brits, mas já tá tudo bem com o Negrutti 43 Tricolor. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. É a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vem São Paulo para o campo de ataque dentro da grande área. Tapia cruzou na ponta esquerda, chute a gol, desvio, passa à direita do gol. Incrível como o Fortaleza sofre pressão. Bobadilha bate e ganha escanteio do Vale. Pressão do São Paulo e quase o segundo gol do Vale. Com o Cedric servindo Bobadilha, fazendo a tabelinha com o Wendel, e aí o Tapia tenta um lance ali de efeito, um passe com o lado de fora do pé. O Bobadilha chuta meio estranho, né? Mas o corte acontece por ali. Escanteio São Paulo, hein? O Fortaleza tomando um certo sufoco neste momento. Escanteio Tricolor Paulista que tenta o segundo. O Wendel tá por ali na bola. O Wendel toma distância, vai para a cobrança. Escanteio para o São Paulo bater. 11 minutos jogados do segundo tempo. Wendel para a bola. Autorizado. O Wendel levantou na primeira trave. Passou.
por todo mundo. Negruti tá caído no meio da grande área. Repito para você, girando o placar do Campeonato Brasileiro. 11 jogados, segundo tempo no Castelão. Fortaleza 0, São Paulo 1, com jogador a menos. Plantão esportivo, fala Bueno. A FIFA anuncia a bola que será usada na Copa do Mundo, a Trionda. Ataque do Fortaleza, Martelli. Pro campo de ataque, desce o Fortaleza de novo pela meia esquerda. Iago Pikachu bate trava. Como é que é o nome da bola, Bueno? Trionda, que quer dizer 3 ondas, será usada na Copa do Mundo do México, Estados Unidos e Canadá. Tem onda no México, nos Estados Unidos e no Canadá? Pretzel e Quesada. Tem o Golfo do México, tem a praia de Acapulco também, né? Tem Cancún, Tulum também, que é uma praia famosa. Já fostes a Cancún? Não. Já fostes a Golfo do México já. No Canadá tem onda? Não, acho que não, né? Tem neve. As praias geladas do Canadá. Não se compara a Cancún. Não dá, né, Quesada? Pô, Trionda, hein? Copa do Mundo, hein? Vamos lá, né? Vamos ver o que o Trump vai resolver, hein? O Quesada e Pretzel, vocês estão gostando deste segundo tempo de ataque contra a defesa? Não. Jogo sofrível tecnicamente, não. Eu tava comentando aqui, na verdade eu tava espinafrando o Davi Luiz, né? O Davi Luiz era zagueiro desse time aí, né? Não ajudou em nada. Hoje ele tá onde? Tá no Pafos, né? Não é Bafos não, gente, é Pafos. Tomou de quanto essa semana? 5 do bairro. Chipre, né? Chipre, é isso, né? É o time que o Patrick do São Paulo tava com as malas prontas. É mesmo? E aí é verdade. os caras sinalizaram com uma proposta, o São Paulo aceitou e depois na hora do vamos ver os caras queriam, não, vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali, e o Patrick acabou não viajando. O Sacha toma cartão amarelo. Ative efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, Bet Simples e no instante fala Pretzel. Quem nasce no Chipre, o que é o Martelli? Cipriano, 1 para o São Paulo, 0 para o Fortaleza, 13 minutos. Cipriota, né? Não, aí é patriota que fala. Como é que é? Acho que é Cipriota. Cipriota. Parabéns, que coisa horrível, Cipriano. Parabéns. Belo conhecimento. Cipriano. Chiprense, né? Cipriano. Assim, né? Essa coisa horrível. Jogo parado, tiro de meta. Uma vez lá em Porto Alegre eu tava num jogo, Bélgica e Holanda, né? E aí entrou um belgicano, segundo um colega. Vem pro campo de ataque o brasileiro Diogo Barbosa. Ao lado esquerdo empata. Será que empata o Fortaleza? Será que o São Paulo segura? 1 pro São Paulo, 0 pro Fortaleza. Com de volta a performance e a segurança que só a amortecedora HG Nakata oferece. Se a HG Nakata pode contar. Ainda no ataque, o Fortaleza insiste pela meia direita, o São Paulo se defende, trabalha pela meia direita, Brites por dentro, se apresenta a Sacha, ameaçou, bateu no gol, girou pela ponta direita na quina da grande área, Pikachu soltou linha de fundo, pra Sacha, cruzou, passou do Crispim, passa do... Nossa, o Davidson acertou o carrinho no preparador físico do São Paulo, fora de campo, e agora ele tá com um beijo... Quem é? Cara, a bola passou na frente do Rafael, cruzou toda a extensão da grande área, veio onde os jogadores estavam se aquecendo, e aí o Davidson tentou salvar e derrubou. Quem é que estava ali? É o Pedro Campos, inclusive irmão do nosso Pedro Campos. Eles têm o mesmo nome, mas são irmãos. Mas é mesmo? É verdade. São irmãos. Irmão do Pedro Campos. É verdade. Pedro Campos aqui da trabalha no São Paulo, preparador trabalha no São Paulo. Será duramente criticado amanhã no Jornal Gente por essa atitude. Cara, ele deu um carrinho no Pedro Campos. Um abraço, Xará. E aí, ó, é falta isso aí, hein? Nossa, isso é falta, hein? Que lance. Que cara do Pedro, cara. Ele vai lá, pede desculpa. É falta em cima do preparador. O beijo. Você sabe que quando a falta é assim, quem bate é o reserva, né? Tem que ser o reserva que bate a falta. Enquanto isso, o jogo tá parado. Esse jogo é um show de horror. Só uma pergunta, o que o Davidson toma, gente? Não é possível. Deve tomar alguma coisa engraçada, viu, Quesada? Vamos lá, minha gente, já vai mudar. Já vai mudar o Fortaleza. Saindo o 91 Lucas Crispim para a entrada do 27, o Bareiro. E tá por ali o 7, o Pochettino. O Pochettino preparado para entrar, jogador que já foi titular em várias oportunidades, hoje está no banco de reservas. Vai sair o 22, Iago Pikachu, então, para a entrada do Pochettino, camisa 7, alteração
dupla na equipe do Fortaleza. Vaias pro Pikachu que não jogou nada, hein? Tá louco. O Pochettino não é bem aí, né, Prestes? O ponta. É um cara mais de criatividade, centralizado ali e tal, né? E o outro é o Barreiro, né? O Barreiro paraguaio, Tem cartaz, seleção Olímpicos, paraguaia. Jogou no River também esse Barreiro. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Tá difícil. Lateral pro São Paulo bater no campo de defesa, tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Manual pro São Paulo que está jogando, perde o jogo. Fortaleza vai estar com um jogador a mais. Um jogador a mais praticamente, vai bater aí 40 minutos e não fez nada o Fortaleza. Cedric no campo de defesa, quebra para o campo de ataque, sobe, tapa, é para tocar de cabeça mais alto que ele. Mais alto que ele, o zagueiro tira, mas a bola já saiu. Lateral, tá marcado para o Fortaleza bater no campo de defesa ao lado esquerdo. Descobre o jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Lateral no campo de defesa, sai jogando a equipe do Fortaleza. Sai jogando o zagueiro, Gasal pela meia direita, de primeira para Brites pelo círculo central do gramado para Sacha tenta ser jogando, abre a jogada pela meia esquerda, Breno Lopes pressionando pela marcação, recua no círculo central para Sacha pela meia direita, insiste a equipe do Fortaleza, Pochettino acabou de chegar, acabou de entrar, Pochettino levou na linha lateral da grande área, cruza em cima da marcação, mas volta para ele mesmo, Pochettino sai jogando no campo de defesa, está pressionando pela marcação, Gasal, São Paulo consegue pressionar e fazer a bola voltar lá no goleiro, sai jogando o Breno, goleiro do Fortaleza. Trabalha no campo de defesa a equipe do Fortaleza aos 17, quase 18 minutos jogados deste segundo tempo. Insiste pela ponta direita. Bolão, Pochettino na cara do gol, vai empatar o jogo, falhou. Afasta Negruti, tira a zaga do São Paulo. Um bolão na ponta direita do Brites. Deixou Pochettino na cara do gol, Rafael pegou, largou aí do Vale. Já surte efeito as novas alterações do Palermo. E dá para dizer que foi a melhor chance do Fortaleza até aqui no jogo, com 18 da segunda etapa, Martelli. Vem-se bola para o campo de ataque, insiste a equipe do Fortaleza. Atenção, São Paulo fica de olho, você curtindo no microfone da Bandeirantes, é a pressão, Guzmán levantou, segunda trave, o desvio, posição é boa, linha de fundo, não chega na bola. Não chega na bola o Sacha, tiro de meta pro São Paulo e só isso. Nem perto de chegar na bola pela altura dela, né? Uma tentativa de jogada por ali e acaba escapando do Sacha depois do Pochettino finalizar a bola e ia passando por baixo ali do Rafael. O Rafael ainda toca na bola com a mão direita, faz a defesa e depois afasta o perigo por ali na grande chance do Fortaleza. Agora tem tiro de meta o goleirão do São Paulo. Ô Martelli, será que é tão difícil dar uma cavadinha na bola ali? Era isso que o Pochettino fazia. Aí sim cabe, né? Aí cabe, né? É lógico. Pô. Chutou em cima do goleiro. Foi bem o Rafael, fechou ali, mas tenta por cima, né? Ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e um instante. Banco do São Paulo, o senhor tem aí do Vale? Tenho sim, Martelli, Yang, Oscar, Luciano, Ferreirinha, Dineno, Marcos Antônio, Mailton, Alisson, Isaac, Patrick e Luca. Quase 20 jogados, segundo tempo, e aí? Será que Hernan Crespo está contente com o que vê? Um jogador a menos? Pode pintar alguém por aí? Pretzel, Quesada? Eu acho que não, o Quesada falou, eu também não teria tirado o Rodriguinho. E mais, eu teria posto o Marcos Antônio para melhorar o meio de campo e não colocar mais um lateral. Porque o Wendel, convenhamos, o Wendel fez um bom jogo até agora, desde que ele foi contratado. Um cartaz gigantesco, mas é um jogador que fisicamente também está muito mal. E o Enzo entrou e até agora também não conseguiu desenvolver nada. Eu acho que o Marcos Antônio era um cara legal aí, para uma dinâmica diferente. E de repente um Ferreirinha, por causa da velocidade pela ponta, né? Poderia de repente ser aí. Olha lá. Deixa eu ver a chegada do Fortaleza, vem para o campo de ataque na ponta esquerda. Diogo Barbosa recebeu na área, bateu longe do gol. Mas perde gol, hein? No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 26ª rodada, Arena Castelão, Fortaleza, relógio marca 20 minutos jogados do segundo tempo. Fortaleza 0, um jogador a mais, São Paulo 1, gol de Tapia. Plantão esportivo da Bandeirantes fala Bueno. A 17ª edição da Libertadores Feminina começou hoje com Boca Juniors e Alianza Lima empatando em 0-0. O Corinthians, Independente Del Valle em 1-1, Ferroviária e a Delfim empatando em 0-0 também.
A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega. Totalmente rastreada, a Braspress é a sua transportadora de encomendas. Abraço a Pedro Campos, está curtindo o microfone da Bandeirantes no FM 90.9, na faixa estendida, pega legal para todos os cantos do Brasil. Na faixa estendida em 86.3, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Torcedor do São Paulo, tá querendo empate. Querendo nada, né? Você tá querendo que o jogo termine. Fortaleza pro campo de ataque contra a defesa. Um jogador a mais, completou 21 do segundo. Foi 21 do primeiro que o Rigoni foi expulso. 21 do segundo que fez Fortaleza, hein? Absolutamente nada. Vem pro campo de ataque o Fortaleza pela ponta direita, perdeu, ganhou a jogada, Brites, entrada da área, Pochettino tentou soltar o passe, fecha a porta por baixo do Dias. E sofre a falta na sequência, falta pro São Paulo. Incrível como Fortaleza não chega do Vale. Agora para tentar esfriar um pouquinho, né? Porque nos últimos minutos Fortaleza foi para cima do São Paulo e já vem Mailton, jogador que recentemente chegou ao tricolor paulista. 6 gols na Série B com a camisa da Chapecoense, um lateral ofensivo, hein? Já aponta por ali o Daronco, sai Cedric, camisa 6. Entra Mailton, 22, a segunda de Crespo no jogo. O Cedric deu uma pregada aí, meus queridos. O Crespo é conservador, muito conservador. Acho que o Mailton vai entrar, claro, vai correr mais que o Cedric. Agora o Cedric, você falou? Se o Cedric deu uma pregada. Não, ele já chegou pregado. Já chegou pregado. Essa é a grande. Ganhou um contrato até 2027. É um jogador que não consegue fazer 2 bons jogos. Mas, ô Pretzel, sabe que o que me impressionou, já falei até pro PDV, o São Paulo precisou de 60 dias para dar um contrato para ele de 2 anos e meio. 60 dias o São Paulo já tinha certeza. Já conhece esse jogador. Eu acho que aí tem alguma parceria com o empresário, alguma coisa. Não é possível que tenha sido tão rápido. A explicação que me deram foi o seguinte: como o São Paulo não tem dinheiro para pagar um contrato curto e dar um salário mais alto, preferiram alongar um contrato e o Cedric não ter um salário tão alto assim para um jogador experiente, justificativa de dirigentes do São Paulo quando questionei a respeito disso. Mas aí eu te pergunto, acho que ele vai cumprir o contrato inteiro com essa bola? Difícil, né? Difícil. 23:30 jogados do segundo tempo. Você está curtindo o microfone da Bandeirantes pelo placar de 1-0. O São Paulo vai vencendo o Fortaleza, mas desce o Fortaleza, fez a parede, protegeu, tentou dominar Guzmán, está pressionado pela marcação, volta pela meia direita, insiste Gasal por dentro, o balão para Breno Lopes, intermediário, a torcida clama por um chute, a torcida clama por uma finalização. Davidson, tá de brincadeira, hein, Davidson? Tá de brincadeira, abandona a jogada, Davidson para cair em campo. Breno Lopes pela ponta esquerda, cruzou para Davidson, passou da bola, corta, rasga a zaga do São Paulo. É brincadeira o que o Davidson faz em campo, cara. Ele era só proteger, girar, bater no gol, ele preferiu cair. Vem Fortaleza, Pochettino lançado, bateu no gol, fraquinho nas mãos do Rafael. Fraquinho nas mãos do Rafael. Bola nas mãos do goleiro e Davidson reclama do Vale. É no melhor momento do Fortaleza no jogo, Martelli. O Davidson, que no lance anterior, a finalização do Pochettino por ali, de novo parando no Rafael, 2 vezes o Pochettino, finalizando para a defesa do Rafael, depois desse passe em profundidade na área. O Rafael agora repôs pela lateral, campo de defesa, o Fortaleza tem a bola. O Pretzel falou, hein, Martelli, de fazer sempre a mesma coisa, né? Tira o lateral, coloca o lateral, tira o zagueiro, coloca o zagueiro. Não faz nada de diferente o Crespo, né? É um arroz com feijão impressionante. Impressionante. Não sai da casinha o Crespo. Vem pro campo de ataque o Fortaleza pela meia esquerda, 25 jogados do segundo tempo. Fortaleza perde o jogo pelo placar de 1-0. Volta lá do campo de defesa pro campo de ataque. Gasal pela ponta direita. Brites ameaça fazer o cruzamento, tá fechadinho o São Paulo. Insiste a jogada com os zagueiros. Gaston Ávila abriu boa bola pela ponta esquerda para Breno Lopes. Pedalou, balançou, encarou a marcação, ameaçou cruzar. Levantou na segunda trave para Davidson no alto. Gustavo tira, rebote e volta dentro da grande área na disputa. Rasga Luiz Gustavo de novo. Rasga o zagueiro do São Paulo, se segura o tricolor. Diz que obra jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Insiste o Fortaleza pela meia direita, desce em velocidade. Sacha abriu jogada pela ponta para Brites. Brites levantou a segunda trave. Cadê o fundamento? Longe do gol. Tiro de meta pro São Paulo do Vale. É isso, né? O Rafael só ergue os braços por ali, como quem acompanha o cruzamento.
E o Daverson estava até agora pedindo pênalti pro Daronco em um lance que aí ele foi o Daverson raiz. É a história, a fábula, viu, Martelli? Do lobo. Do lobo. E das ovelhas. Pretzel não curte. Agora o Daverson foi lá. Pretzel curte 3 porquinhos. E foi o menino que avisou o alarme falso. Quais eram os nomes dos 3 porquinhos? Alexandre, Leandro e Paulo. E Pedro. Então anota aí pra ti. Falta. Heitor, Cícero e Prático. Heitor? Isso na tua fábula, né? Na minha era Alexandre, Leandro e Paulo. Tá bom, já entendemos. Jogo parado, falta marcada para a equipe do São Paulo, é isso, Duval? Exatamente, e o Palermo chama Marinho, hein? Será que ele tira o Daverson para colocar o Marinho ou teremos Marinho e Daverson em campo? Show, hein? Vai faltar um pouquinho aí. Eu tiraria o Ávila, zagueiro, já tem cartão, São Paulo não ataca, claro, e põe o Marinho lá espetado, ou o Brits, que não tá jogando nada. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços, no Grupo Souza Lima. Marinho tá vindo aí, já mudança no Fortaleza, 27 minutos jogados deste segundo tempo. São Paulo vencendo para 1-0, você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. Torcedor de São Paulo chegando agora, 1-0 São Paulo, Tapia marcou aos 14, foi expulso o Rigoni aos 21. Mudança, não teremos. Sai um maluco para entrar outro. Daverson deixa o campo com a 18, Marinho entra com a 11 no Fortaleza. Eu ouvi alguém dizendo assim, que agora vai. Vai sim. Mas o que a gente está falando e o Pretzel aqui do Crespo, né? De não pensar fora da casinha, o Palermo também não consegue, né? Tira realmente um zagueiro, tira o Brites e vai pro tudo ou nada nesses minutos finais aí. Eu não tiraria o Davidson mesmo com essa loucura. Eu também não. Vem pro campo de ataque o Fortaleza. A partir de agora, não vai ter escanteio o Fortaleza não, porque teve uma falta de ataque, acho que o Bandeira vai marcar. Ou será que ele vai dar escanteio? Acho que ele deu escanteio, hein? Ele deu escanteio mesmo assim na disputa, mais o escanteio pro Fortaleza na ponta direita, aqui bateu curtinho, vem levantamento na segunda trave, passou por todo mundo, passou para bater no gol, explode no zagueiro! Explode no zagueiro, a bola do Mareiro não entra praticamente em cima da marca da pequena área. E tem jogador do São Paulo sentindo jogo parado, é o Tapia, né, do Vale? No momento mais crítico do São Paulo no jogo, o Tapia até pode estar dando aquela esfriada nos ânimos do Fortaleza. Autor do gol, porque o Fortaleza de novo, hein? No cruzamento por ali do Pochettino, a zaga do São Paulo não cortou e aí contou com a sorte, porque no sem pulo por ali, a bola acaba explodindo no Pablo Maia. O Fortaleza reclamou de um pênalti. Foi nada, hein? Segue o lance, segue o jogo, vem Fortaleza para o campo de ataque, insiste Diogo Barbosa, entrada da grande área, 29 minutos jogados, levantamento para ninguém, ainda auxiliou, hein? Sabino ainda auxiliou, fica louco da vida, acho que ele queria um aviso ali, ó, deixa passar, ele não deixou, testou para contra a meta, escanteio para o Fortaleza e mais um do Vale. E numa dessas o Luiz Gustavo, que é experiente, paga geral para cima do sistema defensivo do tricolor paulista. Novo escanteio, 7º para o Fortaleza. Mais um escanteio cobrado na segunda trave. O toque de cabeça, corta a marcação na entrada da grande área. Breno Lopes tentou o domínio, ajeitou. Voltou um pouquinho atrás para Pochettino. Pochettino para a ponta direita. Para Marinho, pedalou, balançou, meteu o balão. Vai patar o jogo, cruzamento para trás. Tirou Galvez, soltou a bola. Tem que chutar no gol, bateu para fora, por cima do gol. Isolou Breno Lopes. Falta muita, mas muita confiança para bater no gol. O Marinho pedalou, falou, ó, faz o gol, ninguém chuta. E aí, uma bola na marca penal, vai para entrada da área, o Breno Lopes mete uma pancada, mas por cima do gol do Vale. Essa é a impressão, Martelli, que ninguém tem confiança, ninguém quer finalizar. E aí o Breno Lopes se viu sem saída, né? Bola rolada para ele depois de 3 companheiros ali refugarem. Ele acaba ficando sem opção, arrisca o chute, um canudo, a bola sobe demais e o Tapia tá sentindo bastante, né? De novo tá ali caído, me parece cãibra e deve ser substituído o camisa 14 do São Paulo. Claro que o desgaste está grande, teve uma expulsão a 21 do primeiro tempo, a saída do Rigoni. Agora, vou usar uma frase aqui que eu queria ouvir vocês também. Com essa bolinha aí no 11 contra 11, o Palmeiras amassa o São Paulo domingo, hein? Com esse futebol do São Paulo aí, cara. E com goleada. Se prepare São Paulo para esse
para esse clássico aí. Vem Luciano no São Paulo com a 10, saindo 14 Tapia, autor do gol. Vem 10, Luciano no tricolor paulista. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 26ª rodada, Arena Castelão, relógio marca 30 agora 31 jogados do segundo tempo. Fortaleza 0, São Paulo 1, com jogador a menos. Plantão esportivo da Bandeirantes, fala Bueno. Vitória vence o Ceará pelo placar de 1-0 e consegue ponto importante na luta contra a zona de rebaixamento. Além disso, o Flamengo e Cruzeiro vão empatando em 0-0 neste momento. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br e consulte as condições. Quesada, Luciano em campo, Pretzel. Tem que botar alguém no ataque aí, né? Mas o time tá todo desmontado, todo desconjuntado, né? Agora vem aí o Alisson. O Alisson. Isso, O que ele vai fazer? Deixa eu ver. Vai mexer com o Bobadinho e o Pablo Maia, né? Pra mim o melhor em campo é o Luiz Gustavo até agora, tá tirando tudo. Tá bem. 32 minutos jogados deste segundo tempo. O São Paulo está vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Luciano briga pela bola dentro da grande área. Quarta marcação, tira de qualquer jeito o Gasal. Rebote ainda do Fortaleza. Marinho lançou, botou para correr. Breno Lopes aposta a corrida, chega antes dele. Rasga de qualquer jeito, tira de perna direita. Afasta de Grute e põe para fora. Manual para o Fortaleza bater no campo de ataque pela esquerda. Gasta o tempo, né, Crespo? Gasta o relógio. Não precisa parar tanto, mas ele para gastar o relógio. E agora sai o Wendel, Martelli, com a 18. Para a entrada do Alisson, 25, lembrando que ele colocou o Enzo do primeiro para o segundo tempo no lugar do Rodriguinho, agora tira um dos alas e coloca novamente o meio-campista, sai o Wendel, 18, entra Alisson, 25. Me lembra que ele já parou as 3, que ele tirou o... Sim. Acho que ele já fez as 3, né? Parou as 3 vezes, né? No caso, ele vai morrer com uma substituição a menos, viu, Pretzel? Exato. Não, ele trocou uma no intervalo, né? Então, mas aí ele trocou o Rodriguinho. É verdade. Ele trocou o Cédric sozinho, o Tapia sozinho e agora. Foi um erro da comissão técnica, provavelmente. Não se deram conta disso. Bobear. Agora, ele ajusta o meio-campo, né? Porque os dois laterais não estavam resolvendo absolutamente nada. Ele coloca um cara aí que sabe jogar muito bem nesse setor, né? O negócio é o São Paulo rezar para esse jogo terminar logo e garantir esses 3 pontos muito importantes. Motopeças de qualidade Nakata, com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão Nakata. Também Motopeças Nakata pode contar. Vem pro campo de ataque o Fortaleza, tentava meter a bola à frente, corta a zaga do São Paulo, trabalha pela meia esquerda, quebra de qualquer jeito, tira a Bobadilha, tenta descer pro campo de ataque, Luciano, antes dele chega o zagueiro, Gasal sai jogando para seu cobrir de zaga, ele gira pela meia esquerda para Gaston Ávila pela meia esquerda, no círculo central do gramado, o último homem vem para fazer o domínio Ávila tenta armar para a equipe do Fortaleza, incrível como o Fortaleza tem que, com um jogador a mais, voltar a bola pro goleiro, o goleiro sai jogando como um líbero. Precisa de 2 a mais, o Fortaleza aparece. Gaston Ávila sai jogando no campo de defesa pela meia esquerda. Trabalha a bola pela meia direita. Chega para fazer o domínio Gasal também pela ponta. Rola a bola nos pés de Brites. Brites está pedindo. Desce o Fortaleza buscando empatar o jogo. Brites devolveu na entrada da grande área para ninguém. Sei não, hein? Sei não, viu, Palermo? Um jogador a mais. Vem-se embora para o campo de ataque de novo, Fortaleza. Marinho, meia direita, escapou de 2, invadiu a grande área, toma a frente dele, a zaga do São Paulo tira. Sai jogando no campo de defesa pela canhota. Enzo Dias quebra para o campo de ataque, quase 35 minutos jogados no microfone da Bandeirantes. Torcedor do São Paulo, só mais 10. São Paulo já está praticamente a 40. Vamos lá, me ajudem aí. 23, teve 5. Meu Deus do céu, gente. 1 hora, cara. 1 hora. Mas 1 hora com um jogador, cara. Que isso. E vai ter 1 hora mais 10, mais os acréscimos. Não é possível. 35 minutos jogados deste segundo tempo. Vem para o campo de ataque, Diogo Barbosa para a meia esquerda. Escapa da marcação, pedala, balança. Tenta o passe à frente. Quanto é que tu tirou em matemática, irmão? Quantos minutos, Pretzel? Vai, o senhor Fábula. Conta a história aí da Fábula. Tem que ter uma fábula do Pretzel. Lateral para o Fortaleza bater no campo de ataque pela meia direita. No círculo central sai jogando mais uma vez. Gaston Ávila pela meia esquerda. Ele mete a bola, acelera a jogada para Sacha. Sacha pressionado pela marcação. Pisa na bola, 2 em cima dele. Sacha gira o jogo. Lá do outro lado sobrou um braço.
Sobrou um braço para cima do Sacha. Pede a falta, o juiz não marca. Gasal é quem domina pela meia direita. Gasal tentou passe à frente, deu um tapinha na bola na grande área, vai tentar chegar, empurrou. Empurrou o Luiz Gustavo. Você não vai dar essa falta não, Daron? Tá bom. Tá bom. Falta em cima do Luiz Gustavo. Parado o jogo do Vale. E o Luiz Gustavo cai exausto, né? Não pela falta, mas por tudo que vem fazendo. É o primeiro jogo do Luiz Gustavo desde que ele foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. E realmente, né? Sobra na defesa do São Paulo, pinta como uma solução para o Crespo no setor e agora até ergue o braço ali, como diz quem não aguenta mais. A questão é que você colocou muito bem, Martelli. O Crespo já parou em 3 oportunidades, então mesmo que o Luiz Gustavo deseje e que o Crespo ainda tenha uma alteração, por conta dessa regra aí das 3 paradas, ele não pode mexer mais. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. 37 jogados, 1-0 para o São Paulo para cima do Fortaleza. O futebol da Bandeirantes transmite a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que você está vendo do jogo, que assado, que vê do jogo, Pretzel? Um jogo muito ruim, né? Que tá levando um tempão para terminar também, porque ainda tem os acréscimos. Agora que o São Paulo saiu um pouquinho de trás e o Fortaleza parece um time desanimado, sem força. O Marinho até que entrou bem. O Marinho é reserva desse catado aí, impressionante. Então muito mal o Fortaleza. Pelo ânimo de hoje, o Fortaleza já está rebaixado, né? Animicamente falando, que coisa. Acabou, já era. Agora, o São Paulo bem arrastado nesse segundo tempo, né? Foi um jogo, tem sido um jogo bem ruim até aqui. Vem pro campo de ataque o São Paulo dentro da grande área, tá pedindo a bola, Luciano, rolou na entrada, nossa senhora. Pablo Maia, entrada da área, isola, manda longe do gol, também não estão acertando. Lá na arquibancada a bola, hein? Vai ficar com ela, meu torcedor? Não vai não, né, Dubai? Não pode. Não ficou, não pode. Devolveu a bola por ali, Martelli, e o Fortaleza já toca. Na época que eu era torcedor, a bola caía na arquibancada e não voltava. A galera pegava e ó, um abraço, ia embora. Vem pro campo de ataque o Fortaleza, o relógio vai marcar quase 40 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando na Arena Castelão. Por enquanto o São Paulo vence mesmo com um jogador a menos. Olha lá, os caras erram um passe. Ó, o Hernan Crespo é um gênio. Não me parece o caso de armar um sistema assim. Ou o Fortaleza realmente é muito mal treinado. Me parece a segunda opção. E realmente, com um jogador a mais, 2 times de Série A, a queda é nítida, hein? Mas a queda é nítida. Mal demais no jogo, Fortaleza. O Breno Lopes também reserva o Pretzel Quesada. Também acho. O Breno Lopes não é reserva desse time. Deveria ter começado com o Marinho e o Breno Lopes. O Marinho entrou bem no jogo, gostei. Agora, o Palermo tá há pouco tempo, né, gente? O Renato não deu jeito nesse time, com o Vojvoda já viu uma queda, né? Eu acho que o problema aí tá no elenco, né? Agora vai mandar embora o elenco inteiro e vai ficar só com técnico. Vem pro campo de ataque de novo o Fortaleza, Pochettino pela ponta direita, levanta pro meio da grande área, corta a marcação, mas corta parcialmente, volta pela meia esquerda, Diogo Barbosa, acerta o passe por dentro para Sacha para Marinho, pressionado, perdeu Marinho, bote limpo pro São Paulo, pode matar o jogo, 4 contra 2, contra-golpe agora para o São Paulo, puxa a Bobadilha, tá pedindo, passou em velocidade, soltou na cara do gol, é só fazer, soltou, Luciano vai marcar o segundo gol! Gol! Luciano amplia o placar na Arena Castelão. Contra-golpe mortal, fatal, para pisar no Fortaleza. Boa descida do lado esquerdo, começa com uma lambança de Marinho. Alisson ganha, bota a bola nos pés de Bobadilha. Ele puxa contra-golpe, o Enzo Dias passa em disparada, pedindo por dentro, recebeu, escapou da marcação, soltou o goleiro, saiu dentro da grande área. Luciano clamava pela bola, solta a bola, sozinho na cara do gol. Gol aberto, Luciano fecha e toca com a perna esquerda pro fundo do gol. Na marca dos 38 minutos jogados do segundo tempo para matar o jogo no Castelão. Luciano entrou para fazer. Fortaleza 0, São Paulo 2 do Vale. E não comemora o Luciano, né? Vive uma fase complicada.
marca o gol de número 98 com a camisa do São Paulo, segue perseguindo esse 100º gol, não sabe se permanece para 2026, existe a chance de deixar o tricolor paulista, viveu dias complicados, não marcava desde o clássico contra o Corinthians, mas marca numa facilidade, mas ele participa da jogada, né? Puxa o contra-ataque, depois da roubada de bola do Alisson para cima do Marinho, e o São Paulo mata o jogo, volta a vencer depois de 4 partidas, volta a marcar 2-0 para cima do Fortaleza. Pretzel que sabe, o São Paulo vai em busca do terceiro. Daronco parou o jogo, uma falta no meio de campo. Que isso, hein, gente? Apesar de ter um jogador a menos, o São Paulo para mim ganhou o jogo. Acho que o Fortaleza não busca esse placar, muito mal o Fortaleza, esse contra-ataque foi maravilhoso, mas num erro do Marinho, hein? O erro do Marinho eram 4 contra 2 e o São Paulo foi espetacular, o gol no contra-ataque do Luciano. Deu certo a estratégia do Crespo contra o Fortaleza, realmente, olha, o pior Fortaleza da competição que a gente viu até agora. O São Paulo estava arrastado em campo, aí o Marinho, que entrou bem no jogo, inclusive, cometeu essa falha e aí foi fatal, né? O time do Fortaleza parece que não consegue correr, né? Os caras estão com calça jeans molhada, um negócio realmente super estranho. E aí o Luciano mal comemorou ali, marcando o gol da vitória, uma importante vitória para dar uma tranquilidade para o São Paulo nesse restante de campeonato nacional. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Série já. Pintou cartão amarelo pro Pochettino, Martelli, jogador da equipe do Fortaleza. E só um detalhe sobre o Luciano, o último gol foi contra o Juventude, são 13 partidas, depois do duelo contra o Corinthians, ele ainda marca naquele 1-0 do São Paulo contra o Juventude. 13 jogos de lá para cá, dia 24 de julho, a última vez que o Luciano tinha balançado as redes pelo tricolor paulista. 2-0 vence o São Paulo. Quase 43 minutos jogados deste segundo tempo. Alô, torcedor do São Paulo ligado no microfone da Bandeirantes. Só o São Paulo aí. Perdi um homem aos 21 do primeiro tempo, vencendo por 1-0. 43 do segundo, está vencendo por 2. 43 minutos jogados no segundo tempo, escanteio. Escanteio para o São Paulo bater na ponta direita. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. O Alisson está reclamando, acho que de um pisão ali na mão do Breno Lopes, é isso? Ó o Wagner Riway. Será que vai chamar o Daronco ou não? O Daronco tá falando que tá tudo certo? Não. Vai mandar cobrar. Escanteio para o São Paulo na ponta direita, quase 44. Já vem um apito final no microfone da Bandeirantes com Bruno Milhões. O São Paulo gasta o relógio, escanteio já cobrado. Cobrado curtinho, mas perde a bola. Fortaleza tenta descer para o contragolpe. Está jogando mais uma vez. Quebra para o campo de ataque na ponta direita. Marinho pressionado, perdeu de novo. Não, dessa vez conseguiu o passe. Agora sim, vem por baixo, rasga a marcação. Tá nos pés de Rafael que está jogando para o São Paulo. Último minuto do tempo regulamentar na Arena Castelão por enquanto, hein? 2 para o São Paulo, 0 para o Fortaleza. Que jogo vai fazendo o São Paulo fora de casa. Vem para o campo de ataque a equipe do Fortaleza. Fortaleza lá embaixo, estacionando com 21 pontos. Que isso, hein, Fortaleza, perdendo mesmo com um jogador a mais desde os 21 do primeiro tempo. Marinho busca a jogada centralizado, ergue a cabeça, ameaça fazer o chute, prefere o passe pela meia esquerda para Diogo Barbosa. Barbosa abre a jogada pela canhota para Breno Lopes, ele carrega a jogada, finta a marcação, devolve para Marinho. Marinho busca espaço, pedalou, balançou, armou para bater no gol, bateu cruzado, passa a esquerda do Rafael pela linha de fundo. E o juiz entendeu o que dizer, o escanteio pro Fortaleza aí do Vale. Mais 7 minutos, Pedro Martelli. Jogo até 52. Vamos até 52, deu 7 de acréscimo, o árbitro do jogo. Escanteio para o Fortaleza, cobrado, primeira trave, sobe, rasga a marcação do São Paulo. Tira, mas tira parcialmente, volta Marinho. Levantou, primeira trave, desviou pro gol, Rafael espalma, o goleiro do São Paulo. Espalma, Rafael, salvo que seria o primeiro gol do Fortaleza. Defesaça do goleiro do tricolor aí do Vale. 3 defesas importantes do Rafael no jogo, né? No segundo tempo, o Fortaleza conseguiu assustar mais vezes, porém o tricolor paulista é letal. 2 chances, praticamente 2 gols marcados, 2-0, o tricolor volta a vencer. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com.
Diogo Barbosa domina no campo de ataque pela meia esquerda. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes pelo placar de 2-0. O São Paulo vence o Fortaleza. Pochettino abriu pela meia esquerda pro cruzamento no meio da grande área. Sobe a marcação, tira parcialmente. Volta no meio da área. Rasga Luiz Gustavo, vem por baixo, tira de qualquer jeito. Bem o Luiz Gustavo, hein? Bem o Luiz Gustavo, completa Sabino. 46, vamos até 52. Quesada e Pretzel, jogo 2-0 São Paulo. Grande vitória do São Paulo. Um tempão sem ganhar do Fortaleza e hoje foi lá e venceu com autoridade, mesmo com um a menos, diante de um Fortaleza muito fraco. O São Paulo superou tudo, né? Eliminações nas Copas, aí, Libertadores do Brasil, momento difícil, a questão da cabeça não tá legal, não é? Vários jogadores fora e conseguiu com um a menos essa vitória gigantesca no Campeonato Brasileiro. Uma vitória, se alguém tinha alguma expectativa, né? Alguma preocupação, olha, o São Paulo corre risco, depois dessa vitória de hoje, tá tranquilo. Agora é buscar a vaga para Libertadores via Campeonato Nacional. 46, quase 47 minutos jogados deste segundo tempo. Está jogando o São Paulo. Mailton pela meia direita de escola lateral. Explode na marcação do Fortaleza. Vai-se embora manual. Pro São Paulo bater no campo de defesa. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. 47. Vamos até 52. Vamos até 52. Vou passar no plantão esportivo para saber quanto é que tá o jogo do Flamengo e do Cruzeiro, hein? Lucas Bueno, Flamengo e Cruzeiro jogam o placar do jogo. Neste momento, no intervalo, 0-0, Flamengo e Cruzeiro vão empatando. Resultado bom pro Palmeiras, que venceu do Vasco pelo placar de 3-0 ontem, Martelli. Os senhores acreditam que o Cruzeiro vai ter perna até o final para disputar o título? Pretzel Quesada. Vem pro campo de ataque, seu Sove. Vem na linha de fundo, Breno Lopes ganhou, tentou cruzar por baixo. Luiz Gustavo tira mais uma. Vai ter perna até o final do Brasileiro, o Cruzeiro para disputar, Pretzel? Eu acho que sim, e tá 0-0 lá no intervalo, como disse o Bueno, e o Cruzeiro jogou bem, fez um jogo equilibrado contra o Flamengo. Pochettino arrisca de longe, foi forte, mas foi no centro do gol. Rafael firme para fazer a defesa, Pochettino não confiou no goleiro não, hein, do Vale? Pois é, não confiou, aliás, vencendo uma batalha aí o Pochettino contra o Rafael, entrou no segundo tempo, tá parando no 23 do Tricolor Paulista, que agora repõe em jogo 2-0. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços, é no Grupo Souza Lima. 48, quase 49 minutos jogados deste segundo tempo. O torcedor do São Paulo pode comemorar, pode vibrar, tá vencendo 2-0 com um a menos, mas vem Fortaleza, quina da grande área, Breno Lopes tirou, bateu no gol em cima da marcação, tira por baixo, Luiz Gustavo. Tem terceiro zagueiro, hein? São Paulo tem terceiro zagueiro, viu, Quesada e Pretzel, se precisar. Bem no se jogo, esse é o primeiro jogo na volta. Sim, pode te dar. Que isso, hein? Muito bem posicionado o Luiz Gustavo. Vem pro campo de ataque o São Paulo, Marinho afastou mal, foi mal também na decisão, agora o Enzo Dias pela linha de fundo. Tá marcada a falta de ataque, bola Fortaleza, se precisar só chamar, hein? São Paulo idealmente é o que? Arboleda, Alan Franco e... Isso, que vão jogar o clássico. Agora um detalhe, hein? O último. Sabino ou Ferrarese. O Fortaleza jogou sábado, pessoal. Hoje é quinta-feira. O time se arrastando. São Paulo jogou segunda. O time se arrastando. E você tem tempo para treinar, né, Pretzel? Claro, e com um a mais... Domingo, segunda, e com terça, a mais dos quarta, 21 minutos até agora. Aí é a grande questão, né? Tem que treinar. Porque quando não treina, reclama que não tem treino. Quando tem muito tempo de dia para treinar, pô, mas faz tempo que nós não jogamos, né? Aí não tem ritmo. Então, qual que é, né? Qual que é? 49, quase 50, vamos até 52. São Paulo vencendo pelo placar de 2-0 para cima do Fortaleza. Você curtindo no microfone da Bandeirantes. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada do Brasil. Se assim pode confiar. Vaias da torcida do próprio Fortaleza, hein? Daqui a pouco vem o apito final no microfone da Bandeirantes. Bruno Milhões assume, tem uma patada forte, uma chegada forte. Agora falta para cima do Marinho. Falta pro Marinho. Olha o mini míssil aleatório daí, hein, o Paulo do Vale. Já pensou? Relembrando os velhos tempos, hein? Marinho tá por ali, jogador que entrou no segundo tempo e perdeu a bola no gol, no segundo gol do São Paulo. Tomou ali um tranco do Pablo Maia. Falta para a equipe do Fortaleza bater 50 minutos jogados. Rafael ajeita a barreira, 2 para cobrir o seu canto direito. A falta é de longe. Marinho toma distância com ele também. O destro time Guzmán. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor. É HG na Cata pode contar. Vai Guzmán. Guzmán levantou na primeira trave, desviou na cabeça do zagueiro nas mãos.
tá nas mãos do goleiro Rafael do Vale. É muita segurança, né? Do Rafael, capitão do São Paulo, tá lá, ó. Acabou, gente, acabou. Vai repor em jogo. O São Paulo volta a vencer depois de 4 jogos. 2-0 com 1 a menos em campo pra cima do Fortaleza. 50, quase 51 minutos jogados. Daqui a pouco vem um apito final com Bruno Milhosa, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada no microfone da Bandeirantes para repercutir São Paulo 2, Fortaleza 0. Entramos no último minuto de bola rolando na Arena Castelão. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simone em consórcio vw.com.br e consulte as condições. Breno Lopes pela mesca dentro da grande área no meio de 3. Breno Lopes deu sorte, pedalou, balançou, voltou na entrada da grande área para Marinho para Diogo Barbosa, Barbosa pela meia esquerda para Breno Lopes, levou para a linha de fundo, fitou, deixou no chão o zagueiro. Vem cruzamento para a área, passa a esquerda do gol. Botou Mailton para quebrar o esqueleto. Mailton no chão. Breno Lopes, acho que foi até para chutar, viu? Passa uma curva à esquerda do Rafael e vai pela linha de fundo do Vale. Acho que no último suspiro do Fortaleza. E que finta para cima do Mailton. Tá até agora procurando o Breno Lopes, que tentou tirar do Rafael, a bola abriu demais, tiro de meta. 2-0, vence o São Paulo no Castelão. Anderson Daronco aponta o centro de campo, termina o jogo na Arena Castelão. O São Paulo valente desde o primeiro tempo, com 21 a menos e 1-0, supera o Fortaleza. Fim de jogo, Fortaleza 0, São Paulo 2. Na Bandeirantes, o apito final é seu. Fala, Bruno Milhosi. Valeu, Pedro Martelli. Ufa, torcedor São Paulino. Saiu com a vitória de Fortaleza, com um jogador a menos. Jogo batalhado e o São Paulo sai vitorioso com 3 pontos, encostando na primeira página da tabela cada vez mais. Bem o tricolor paulista para vencer o Fortaleza, que tá numa preocupação danada. Vem aí o apito final da Rádio Bandeirantes com todo o pós-jogo, os personagens, a história de Fortaleza 0, São Paulo 2. Mas antes, o craque do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Leandro Quesada e Alexandre Pretzel. O Pretzel já deu aqui o toque, né? Vamos votar no homem, né? O homem jogou muito hoje. Né? O Gustavo jogou muita bola. Muito. Voltando de lesão. Uma lesão grave. Praticamente não jogou o ano inteiro. Em outra função. Parabéns, então, a Luiz Gustavo. Mas ele pode jogar sem ser necessariamente na linha de 3. Claro, pode ser volante. Porque senão também vai até quando com essa linha de 3, né? Você pode formar um time lá, vamos formar o time, vai. Rafael, aí os 2 laterais, porque só tem esses 2, né? O Cedric e o Enzo. Aí Alan Franco, Arboleda e o Luiz Gustavo à frente. Quando está sendo atacado, normalmente o volante volta. Agora, se o Luiz Gustavo tiver a condição de encostar mais nos meias, num jogo mais ofensivo, e vai ter que ser assim também contra o Palmeiras, né? Porque se jogar assim, o Preston tem razão, se jogar na defensiva como jogou hoje, perde. Hoje tudo bem, vamos dar um desconto, porque jogou a maior parte do tempo só com 9, né, na linha, né? 10 o goleiro e mais 9, porque foi expulso o Rigoni. Mas tem que mudar a postura contra o Palmeiras. Hoje deu certo. É isso, ganhando peças, ganhando força e fôlego, o Hernan Crespo no comando do São Paulo. Vem aí, o apito final da Rádio Bandeirantes com o pós-jogo mais importante do rádio esportivo brasileiro. O apito final vem daqui a pouco. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol.
Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Vem pro campo de ataque o São Paulo, cruzamento por meio da grande área, passou, deu chute a gol! Não faz o lado, Fortaleza, Leverson perdeu. Contra-golpe armado, Rodriguinho, entrada da grande área, meia direita para Cedric, linha de fundo, cruzamento para trás. O cruzamento para trás, Tapia, faz bem o posicionamento, sai da pequena área, vai para a marca penal, recebe o passe do Rigoni, enche o pé de perna direita, ela vai mascada, vai chapa no canto inferior direito da meta do Breno, na marca dos 11 minutos jogados do primeiro tempo, para a torcida tricolor pulsar, estremecer e vibrar. Tapia, estava fora, sendo atendido, falta para abrir o placar, agora Tapia faz, Arena Castelão, Fortaleza 0, São Paulo 1 do Vale. E depois da jogada do perdeu Marinho, bote limpo, o São Paulo pode matar o jogo. 4-2, contra-golpe agora para o São Paulo, puxa a Bobadilha, tá pedindo, passou em velocidade, soltou na cara do gol, é só fazer, soltou, Luciano vai marcar o segundo gol. São Paulo! Luciano amplia o placar na Arena Castelão. Contra-golpe mortal, fatal, para pisar no Fortaleza. Boa descida do lado esquerdo, começa com uma lambança de Marinho. Alisson ganha, bota a bola nos pés de Bobadilha. Ele puxa contra-golpe, o Enzo Dias passa em disparada, pedindo por dentro, recebeu, escapou da marcação, soltou o goleiro, saiu dentro da grande área. Luciano clamava pela bola, solta a bola, sozinho na cara do gol. Gol aberto, Luciano fecha e toca com a perna esquerda pro fundo do gol. Na marca dos 38 minutos jogados do segundo tempo para matar o jogo no Castelão. Luciano entrou para fazer. Fortaleza 0, São Paulo 2. Grande vitória da equipe do São Paulo fora de casa, hein? Grande resultado do tricolor paulista, 2-0 contra o Fortaleza. Desempenho, não foi lá aquelas coisas, né? O São Paulo teve um jogador expulso, o Rigoni, que a gente vai falar novamente sobre essa expulsão aos 21 da primeira etapa, que mudou bastante a história do jogo, mas o São Paulo foi valente, sai com o resultado, um gol em cada tempo, 3 pontos na conta e briga importante pela vaga na próxima Copa Libertadores. É o grande objetivo do São Paulo nessa sequência de Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco aqui no apito final também, com a palavra de Hernan Crespo, que volta a vencer no comando do São Paulo, volta a escalar a tabela do Campeonato Brasileiro, mas atenção também a outros jogos do Brasileirão. Antes de avançar aqui e falar do jogo com Leandro Quesada e Alexandre Pretzel, meu caro Lucas Bueno, Flamengo e Cruzeiro, tempo e placar de jogo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, acabou de começar o segundo tempo entre Flamengo e Cruzeiro, Flamengo 0, Cruzeiro 0, jogo decisivo na parte de cima da tabela, mas tivemos um outro jogo também neste Campeonato Brasileiro, Vitória 1, Ceará 0, esse jogo decisivo para a parte de baixo da tabela. Por quê? Porque com este jogo o Vitória chega a 25 pontos, ficando em 17º colocado, o Santos, que é o 16º colocado, tem 28 pontos, o Vitória a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento, o Santos começa a ligar o alerta, próximo jogo do Peixe deve ser decisivo e o Vitória vem com tudo pra cima também para sair da zona de rebaixamento e com esta derrota o Fortaleza fica em 19º colocado com 21 pontos, 2 pontos atrás do Juventude, que é o 18º.
Boa, então a atualização de tabela também é importante, hein? Esse jogo é gigantesco, principalmente pro Palmeiras. Atenção, ouvinte palmeirense aqui da Rádio Bandeirantes, porque o empatezinho tá de bom tamanho entre Flamengo e Cruzeiro. Mas voltando atenções ao tricolor paulista, Pretzel Leandro Quesada, um jogo que teve circunstâncias diferentes. O São Paulo não contava com uma expulsão tão rápida do Rigoni, evidentemente, mas o plano de jogo funcionou, né? O São Paulo se defendeu, talvez pela falta de qualidade do Fortaleza também, volta com 3 pontos importantes. Eu acho que o teu preâmbulo é muito bom, porque foi exatamente isso que aconteceu. O Rigoni é expulso aos 21 do primeiro tempo, uma entrada criminosa em cima do Daverson. Então ele mereceu ser expulso. E eu não sei se o Crespo vai contar, porque ele é jogador do Crespo, né? Não sei se o Crespo vai contar com ele. Já não vai jogar o clássico, mas não sei se ele vai contar com o Rigoni para outros jogos, porque deixou o time pendurado. Aí quando a gente achou que o Fortaleza iria amassar o São Paulo, né, isso não aconteceu. O Fortaleza com enormes dificuldades. Talvez um time arrastado, um time sem força. Isso chama atenção, porque o Fortaleza jogou sábado, o São Paulo jogou segunda. E ainda assim o São Paulo, com muito desgaste, com um jogador a menos, estava mais organizado que o Fortaleza. Porque se posicionou atrás, ficou esperando a loucura do Fortaleza, o desespero do Fortaleza. E aí no segundo tempo, mesmo com mudanças bem discutíveis, né, que a gente discutiu aqui, eu não teria feito uma série de coisas, mas o Crespo fez e acabou dando certo, que o São Paulo pula agora para a 7ª colocação. E o contra-ataque do gol do Luciano, o segundo gol, aos 39 do segundo tempo, é um gol de muita entrega, de muita ideia, de muita inteligência, quando o Marinho perde a bola na intermediária. Então é exatamente isso que tu disseste, Milhose. Deu tudo certo para o São Paulo, que consegue uma grande vitória. O São Paulo ficou 4 derrotas seguidas. Se o São Paulo perdesse hoje, ele bateria o seu recorde de 5 derrotas seguidas, algo que não acontece há muitos anos, né? E era uma preocupação do São Paulo, que na questão institucional está vivendo um ano muito difícil. Então, uma vitória consistente, uma vitória do treinador e uma vitória da raça dos jogadores. O Luiz Gustavo jogou muito e o Tapia é um jogador que se entrega bastante também. O Cristiano Panvec está sempre aqui acompanhando, né, as nossas transmissões. Nosso grande companheiro aqui, né, acompanhando o jornalismo, sempre atento a tudo que acontece fora do mundo esportivo, não é? Mas também sempre ligado nas coisas do São Paulo. Aí ele falou que Quesadinha, desista, o Crespo não vai abrir mão dos 3 zagueiros, não vai mesmo. O Crespo disse na última coletiva, o PDV acompanhou aí, né, participou, que o esquema que ele acha que dá certo no São Paulo é com 3 zagueiros. Então, desista, 3 zagueiros Futebol Clube e vamos embora. O Pretzel definiu bem hoje, Milhose. Apesar de algumas coisas com as quais a gente não concordava, por exemplo, a saída do Rodriguinho, hoje tinha ali um espaçozinho para fazer alguma bobagem, alguma besteirinha. Porque o time do Fortaleza, eu falei que o Fortaleza, fui um pouco poético, não, o Fortaleza vai conseguir voltar aos bons tempos e tal. Não vai. Com esse futebol aí, esquece. E aí aqueles que estão acima do Fortaleza podem ficar tranquilos, porque eu acho que o Juventude também não vai conseguir escapar. Então vai ser muito difícil. Domingo tem Juventude e Fortaleza. Tem Juventude e Fortaleza. O Juventude é melhor que Fortaleza. Então um mata o outro aí, né? O Juventude é melhor que Fortaleza. É melhor. O Ceará, grande rival do Fortaleza, joga um futebol bem melhor. A gente viu, inclusive, o Ceará jogou com o São Paulo. A gente fez o jogo aí na segunda-feira. O que eu quero dizer é o seguinte, já olhando, já projetando aí domingo. No domingo é erro zero, né? Não dá para errar em nada. Na escalação, nas prováveis mudanças. Então o Crespo vai ter que fazer o que a gente não tem visto o Crespo fazer nos últimos jogos. Muito, na minha cabeça, Copa do Brasil, né? Porque ele não foi bem na Copa do Brasil. Ele foi bem só no jogo da Copa do Brasil, que foi aquele primeiro tempo lá contra o Atlético Paranaense, porque no segundo toma o gol. Os 2 jogos contra o Atlético Nacional, mal. Os 2 jogos contra o LDU, mata-mata, mal. E o jogo da volta contra o Atlético Paranaense, uma expulsão também logo, né, no início, lá o Viveiros com o Rafael. O Rafael foi expulso e arrebentou o São Paulo. Contra o Palmeiras, esse Palmeiras, inclusive, que em 30 minutos está resolvendo praticamente todos os jogos nos últimos tempos, menos contra o Corinthians, eu acho que ele vai ter que fazer algo muito extraordinário, sinceramente. E o Pretzel cantou, olha, pode ser que aconteça o pior, hein? Não é só ser derrotado, não. É tomar uma pancada histórica aí. Vamos supor assim, já fazendo uma figura, com o time que ele vai colocar em campo, né? Com os jogadores que ele tem aqui. Quem volta? O Arboleda volta, o Alan Franco volta, PDV? Ou é difícil? Eu acho que volta. Volta. Então, Sabino, Alan Franco e Arboleda. Volta a trinca de zagueiros, exatamente. Então. Cédric na direita, Enzo Dias na esquerda. Acho que é isso, né? Aí o meio de campo, Pablo Maia, Bobadilha, Rodriguinho, provável, né? Ou ele coloca o Alisson para reforçar mais pode ser. E na frente,
Luciano e Tapia, eu acho. Acho que o Tapia ganhou a posição do Ferreira depois de hoje. E o Rigoni tá fora. O Rigoni tá fora. Então, olha só. Do Crespo. Esse time é um time equilibrado, ponto. Só que o Palmeiras é muito melhor, né? E vem jogando muita bola. Esse time vai ter que segurar a velocidade do Palmeiras e a imposição técnica do Palmeiras. Olha, nada para repetir pela enésima vez a questão dos 3 zagueiros, né? Mas assim, por exemplo, se for para jogar com 3 zagueiros, para ter uma qualidade na saída de jogo, aí eu colocaria o Luiz Gustavo. Então a gente tiraria quem aqui? O Sabino? Então você monta um time... Ou até o Alan Franco, né? Que o Crespo tem tirado ele bastante. Bom, tira um deles. O Arboleda ele não vai tirar. Então, vamos lá. Arboleda, Alan Franco, Luiz Gustavo saindo para o jogo. Porque esse jogo contra o Palmeiras é um jogo de meio campo. O homem lá, o português, já achou outro meio campo do Palmeiras. Aníbal Moreno... combativo, mas com muita qualidade. Aníbal Moreno, Andrés, Felipe Anderson, ele meteu o Veiga. E se precisar, põe o Maurício, entendeu? E se precisar numa hora que tem que fechar um pouco mais o time, mete o Martínez ao lado do Aníbal. Então vai ser um jogo de meio campo. Os 2 laterais do São Paulo não atacam tanto. Os laterais do Palmeiras estão apoiando bastante, o Kelvin, ontem foi o Giai, né? Mas o Kelvin e o Piquerez do outro lado, certo? Sim. Então, e uma dupla que lá no ataque está resolvendo tudo, entendeu? Então, vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo. Eu tenho a impressão que, caso o São Paulo não conseguisse a vitória hoje contra o Fortaleza, chegaria numa crise danada. Não uma crise, mas num clima terrível pro jogo contra o Palmeiras no Morumbi. Porque a torcida tá com uma campanha, não a torcida, alguns na rede social do Morumbi 0, né? Que é para não ir no estádio e protesto contra a diretoria. Foram 12 mil no último 12 mil, porque o São Paulo a temporada do São Paulo, ela se resume agora, que eu não acho que é tão pouco assim, se resume a chegar à fase de grupos da Libertadores. É isso, né? Essa é a temporada do São Paulo, porque o São Paulo não vai ser campeão brasileiro, caiu fora das Copas, é pouco pelo que se gasta, então a torcida está indignada, né, com a gestão do Júlio Casares, com o Fora Casares, que está ganhando força, e também com o Morumbi 0, que eu não acredito. Eu acho que o Morumbi recebe no mínimo aí 30 mil pessoas no fim de semana. Pro clássico tem que ser nessa faixa aí. Inclusive, o São Paulo no ano passado, mais ou menos nessa altura do Brasileirão, conseguiu encaminhar ali sua vaga na Libertadores e começou aos poucos a largar o Brasileiro. Esse ano não tem conversa, tem que brigar até o final por uma vaga na Libertadores, então vai dar mais trabalho certamente. E, bom, caso não tivesse resultado positivo hoje, que é muito importante, chegaria com um balde, assim, né? Um peso muito grande nas costas pro duelo contra o Palmeiras. Então o Crespo foi fundamental. Daqui a pouco ele fala aqui também no apito final da Rádio Bandeirantes. O Crespo que não deve demorar, né, PDV, para dar entrevista coletiva. O São Paulo tem que voltar, porque a preparação é curta. Jogo no domingo, então o São Paulo apertado para receber o Palmeiras. É verdade, né? O São Paulo já voltando nas próximas horas. O tempo é curto. Vamos aguardar daqui a pouco o Crespo falando lá na Arena Castelão, Miliose. Boa, perfeito, Paulo do Vale. E entrando um pouquinho mais no jogo, Pretzel e Quesada, analisando já e projetando o próximo duelo, nesse time que você montou, esse provável São Paulo pro duelo contra o Palmeiras, esse é o que o Crespo faria? É o que vocês fariam? Vocês continuariam com os 3 zagueiros? A gente está olhando pela cabeça do Crespo com os jogadores que ele costuma utilizar quando ele tem todo mundo à disposição. Sim. Então, se tu for pegar por aí, quase gol do Cruzeiro, se tu for pegar por aí, Rafael é titular, perfeito? Aí não muda nada. O Cédric e o Enzo Dias, titulares. Alan Franco, Arboleda e Sabino, titulares. Se ele botar o Luiz Gustavo, que eu acho que ele não vai botar, mas se botar, tiraria o Sabino. Aí, o meio de campo, Pablo Maia e Bobadilha. Porque o Marcos Antônio nem entrou hoje, só compôs o banco, certo? Eu tenho dificuldade para entender. Pois é, porque se o Marcos Antônio estivesse bem, jogaria Marcos Antônio e Bobadilha. Então, Pablo Maia, Bobadilha, e aí tu pode escolher, vai o Rodriguinho ou vai o Alisson? E na frente, Tapia e Luciano. O Tapia ganhou a posição, é o jogador que o Crespo contratou. Então, eu acho que eu iria com o Rodriguinho, Pretzel, sabe por quê? Eu também iria com o Rodriguinho. Hoje ele tirou o Rodriguinho. Você vê que o time perde, né, na criatividade. Porque o gol de contragolpe é outra história. Foi um contragolpe, o time do Fortaleza cansado. Foi um erro do Marinho, mas o time quando é organizado, né, que é a ideia europeia do jogo, você perdeu a bola ali, você tem que estar organizado para tentar evitar o contragolpe. E outra, você praticamente fica ali com 4 contra 4, né? Se cada um fizer certo, não tem como errar, né? Só que o time do Fortaleza tá mal treinado, né? Tá cansadão. O Palermo foi um bom centroavante, né? Foi muito bom. Crespo ou Palermo? Crespo. Como jogador? Não, Crespo. E como técnico? Crespo. Ainda Crespo. Eu acho que o Crespo como jogador, até eu estava debatendo isso, talvez tenha sido melhor que o Ramon Dias, que foi um jogadoraço, o Ramon Dias. O Ramon Dias era muito amigo, sabia da história dele? Muito amigo do Maradona e do Passarella.
Aí o Passarella e o Maradona brigaram. É. E o Maradona chegou pro Ramon Dias, tu tem que parar de falar com o Passarella por minha causa. E o Ramon Dias, não, o Passarella é meu amigo de anos. Olha isso, cara. E aí o Maradona brigou com o Ramon Dias e nunca mais se falaram. Quando o Maradona faleceu, o Ramon Dias, né, emitiu uma nota dizendo que se dizia muito triste e muito chateado por nunca mais ter conversado com o Maradona e só ter falado dele depois que ele faleceu. Essa é uma briga histórica aí, né? Porque o Passarella era um dos líderes daquele time de 78, Maradona não foi para a Copa. E aí aquela geração dizia, não, mas a gente não precisou do Maradona para ganhar a Copa. Então o Maradona ficou pé da vida, né? Agora o Ramon vai para a Copa de 82, né? O Passarella também. Faz cara, gol no Brasil, né? Não se conversavam. 3-1 Brasil e Argentina é gol do Ramon Ele Dias. faz o gol, é. Anota aí o time: Figliolo, Holguin, Galvão, Passarella e Tarantini. Esse de 82. Certo. Gadiego, Ardiles e Kempis, Bertone, Ramon Dias e Kempis, né? E Kempis. Gadiego, Ardiles e Maradona. Maradona titular. E na frente, Bertone, Ramon Dias e Kempis. Timaço. Pô, essa geração argentina foi melhor que as posteriores, como a do Crespo e a do... Não, essa geração ela é melhor do que a geração do Messi. Que o Messi exato. é o ET Sim, dessa daí. O Maradona exato. era o ET da outra, né? O time de 78 era a mesma defesa, aí era Gadiego, Ardiles e Kempis. Bertone, Luque e Ortiz. O de 82 era melhor que o de 78. Isso. Tinha o Hausmann também, que era titular. Luque era um bigodudo. Exato. O Hausmann... Leopoldo Luque jogou no Santos. Falecido Leopoldo Luque. O Luque jogou no Santos. Ele bigodão. Olha aí. E hoje, enfim, a Argentina conta Fidel. com o ET, um time que briga por ele, que é o Lionel Messi, que deve ir para mais uma Copa do Mundo. Falando em Copa do Mundo, o Palermo esteve, né, na Copa do Mundo 2010, chamado pelo Maradona. Mas no Fortaleza, meus amigos, parece que quando vai, não vai. E agora essa derrota coloca o Fortaleza em situação muito delicada. Acham que complicou de vez? Eu acho que faz uns 60 dias o Marcelo Paz deu uma entrevista para mim, pro Capelanes, e ele disse que o Fortaleza não vai cair. O Fortaleza tinha 12 pontos. Ele está com 21 agora. Então não subiu tanto assim, né? E ele não tinha contratado ainda o Palermo. Era o Renato Paiva o técnico, quando ele nos deu a entrevista. Aí foi o erro na minha visão. Tinha acabado de chegar o Renato Paiva, Tinha acabado e ele falou... Foi contra o Corinthians. Foi Sim. 1-1 o jogo. O Fortaleza ganhou um ponto aqui. Tomou Isso. um gol no último minuto. Tava ganhando o jogo. Era o Corinthians com muitos desfalques, Exatamente. Tomou o gol do Corinthians no último minuto. Então ali pareceu que a maneira como o Fortaleza tomou o gol, sabe aquele time rebaixado? Tu domina o jogo, tu tem que ganhar do Corinthians. Nunca tinha ganho do Corinthians aqui. E aí toma um gol no final e Fortaleza não se encontrou mais com o Paiva. Tomou um 5-0 do Botafogo dentro de casa. Quer dizer, não adiantou. Eu acho que o Martim Palermo pode até virar um bom técnico, mas qual a experiência dele, né? Eu acho que é um tiro na lua, sabe? Sabe quem é que eu teria pego pro Fortaleza? Quem? Hélio dos Anjos. Para tentar fazer, porque é o cara que conhece o futebol do Nordeste, para tentar segurar o Fortaleza para tirar do rebaixamento. Exatamente. Nessas horas, tu tem que dar um passo atrás. Mesmo que o Fortaleza tenha crescido demais como gestão, como ideia, como executivos, né? Um clube que não tem dívidas praticamente. Então, acho que chegou a hora do Fortaleza cair, infelizmente. O duro é você ter um trabalho como aquele feito pelo Vojvoda, que hoje está no Santos, e achar que você tem que ficar refém de um técnico estrangeiro por ser só estrangeiro, entendeu? Vamos lá, com todo respeito, qual a história que o Palermo tem no futebol para assumir um projeto desse? Com o máximo respeito eu tô falando isso do Palermo, tá? Se é um BKSS, aí, pô, legal, né? Não, sem dúvida. Inventa aí uns outros 2, 3 argentinos, ok, né? Antes, o Renato Paiva, gente, o Renato Paiva fez um trabalho bem razoável no Bahia. No Botafogo, nossa, o trabalho do Renato Paiva no Botafogo, o português, né? Foi péssimo dos péssimos. E aí o Fortaleza vai lá e faz o quê? Contrata o Renato Paiva. Aí que eu falo, o Léo Condé, por exemplo, na minha visão, que é o treinador de quem? Do Ceará, ele é mais técnico do que o Renato Paiva. Subiu com o Ceará, Sem né? dúvida. E mais treinador do que esse cara que está hoje aí no banco do Fortaleza, o Palermo. O Eduardo Batista, será que não é mais treinador do que esses dois? Pô, se é, muito mais. E tá merecendo voltar para a Série A. Vai subir o Criciúma, se Deus quiser. É isso. Por que o Fortaleza não identificou isso, tá? Bom, eu falei 2. Coloquem mais um nome aí. Vários. Então, mas foi só falar do Eduardo Batista. Tá 1-0 pro Vila Nova contra o Criciúma. Acontece. A gente às vezes zica. Eu falei que o Marinho entrou bem, ele deu passe errado. Eu adoro quando acontece isso. Mas você entendeu? Não precisa ser necessariamente um estrangeiro. Nada contra o estrangeiro. O estrangeiro tem que ser bom. Como o brasileiro tem que ser bom. Então, às vezes fica nessa vibe de olhar pro cara só porque ele é estrangeiro.
ou porque ele é só argentino. E outra, quem montou esse time aí, em quase 4 anos e pouco de comando, foi o Vojvoda. E o Vojvoda estava comentando isso com o Pretzel em off. O Vojvoda contratou um monte de jogador, indicou um monte de jogador argentino. Veteranos também. O Pochettino foi o melhor, hein? Mas, por exemplo, esse Brits, já deu o Brits, cara. O cara não aguenta mais. Esse Ávila que jogou hoje também. O Ávila não dá. Entrou com a 10 do Fortaleza. Nossa, só quer dar bola de calcanhar. O Herrera que entrou e argentino também, não fez absolutamente nada. Agora viu a intensidade. E o Luceiro? Não, o Luceiro também. Esse era deu bom, a posição. Né? Breno Lopes. Não, Breno Lopes, Pochettino e Luceiro no banco, né? Não, acho que não tem explicação. Nós estamos vendo aqui no monitor Cruzeiro e Flamengo. Eu chego a ficar cansado de ver os caras correndo perto da intensidade de alguns times aqui, né? É outro esporte em relação à velocidade do jogo. Né? E 0-0, hein, por enquanto. Gente, só uma rápida aqui. O Fortaleza teve Tomás Cardona, não confundir com Cardona, bem que jogou com São Paulo recentemente, bem comum. O Machuca, lembra o Machuca? Era correria, né? Argentino. Teve um cara chamado Kevin Andrade, que é um ponta jovinho, venezuelano, fez nada também. Aí teve Escobar, que hoje está no Santos. Silvio Romero, lembra? Lembro. Aí foi um dos primeiros, Nossa né? Senhora. Tem uma praça aqui chamada Silvio Romero, a gente falava que ele era o dono da praça, né? Tobias Figueiredo jogou lá também. No Criciúma, zagueiro também. E aí, Emanuel Martínez, o Eros Mancuso que tá lá ainda. O Pretzel falou dos 9 estrangeiros. Acho muita gente, cara. Toda vez que você traz uma pancada... 4 estrangeiros tinha que ser o limite, viu? Você tira a base, você tira a renovação do futebol. 4 já tava bom. Porque quando você vai contratar 4, você vai falar, pô, vou gastar dinheiro, mas eu vou trazer 4 que fazem a diferença, entendeu? Você nunca vai conseguir trazer 9 que vão fazer a diferença. O que dizem os dirigentes é que hoje está mais barato trazer os estrangeiros do que montar elenco. Aí né? tu enche de jogador médio aí, gastando a gol do Flamengo. Errou. E é mais fácil fazer os esquemas com os empresários também, né? Imagina. Você acha que lá na periferia de Fortaleza, com o máximo respeito, não tem ninguém melhor que o Brits na lateral? Será que não tem um moleque melhor que o Luceiro? Será que não tem alguém que jogue pelo menos nem igual ao Fortaleza, Pochettino? mas na região Nordeste hoje o Fortaleza é uma potência da região e conseguiria buscar, né? Mas ainda sobre o Fortaleza, meus amigos, tenho a impressão que a gente sempre falava aqui, né? O Fortaleza é diferente em relação aos clubes brasileiros, uma gestão diferente, a do Marcelo Paz, que merece elogios demais por tudo que fez. Mas esse ano foi a brasileira, hein? Esse ano o Marcelo Paz vem gerindo esse Fortaleza seguindo a cartilha certinha de rebaixamento e parece que vai alcançar penúltima colocação, até porque hoje a tabela também não ajudou, né? O Vitória ganhou. Vitória ganhou e Vitória está 3 pontos atrás do Santos, com um jogo a mais, é verdade. Nossa. E 4 atrás do Inter, com um jogo a mais. Que perigo, hein? Que fazem. Tá louco. Algum dos dois corre risco real na sua visão? Que sim. Eu acho que dos 30 pontos para baixo tá todo mundo olhando, cara. Todo mundo dos 30 para baixo aí, viu? E nisso a gente pode colocar, então, Vasco da Gama. Porque o Vasco também, o Vasco tem 26 jogos ou 25? 26. 26. Assim como o Corinthians. Então, olha, os dois. São campanhas espelhadas. O Vasco já fez os jogos atrasados. Corinthians e Vasco sem jogos a cumprir, o Galo tem 2 ainda por fazer. O Fluminense também tem 2. Aliás, quarta-feira tem 2 jogos atrasados. Galo e Sport e Mirassol e Fluminense. E no quarta-feira, dia 8. Sim. E no dia 11 tem Palmeiras e Juventude. Né? E aí, dia 22 tem Bahia e Inter, eles vão começar a pagar os jogos atrasados. A data FIFA de novembro, aí eu acho que viu todos os jogos que tiverem atrasados, que forem possíveis de fazer, eles vão colocar. Né? Vocês acham que de 25 para 33, são 8 pontos, né? 8 pontos é uma pontuação ainda perigosa de vantagem, não? Eu acho que tu tem que chegar nos 45, que é um número mágico, viu? Que dificilmente tu cai, certo? Esse ano eu acho que é mais baixo. Eu sei, muita gente está falando sobre isso, mas o 45 te livra. Mas sabe por que eu falei 8? Porque o Red Bull Bragantino, que tem 33 pontos, ele hoje tem 42% de aproveitamento. 42% de aproveitamento é um número perigoso. Nossa, deve ser o pior retorno, né, do Bragantino no Brasileiro. E aí, com ele, 33 pontos o Grêmio, aí vem a turma do 31-30. Ceará 31, Vasco, Corinthians 30, Atlético 29, Inter 29 e Santos 28. Eu acho, gente, que do Grêmio, pelo futebol que o Grêmio tem feito, às vezes, do Grêmio para baixo, o Grêmio tem menos, mas do Grêmio para baixo todo mundo corre algum tipo de risco aí. Uns mais, outros menos. Dá pra dizer até, inclusive, que o São Paulo hoje jogou pra longe, se existia aí alguma possibilidade, né? Foi pra 38, né? 10 pontos, abriu faltam 13. 7 pontos em matemática nua e crua, mas só que pelo campeonato já se livrou, né? O São Paulo tem essa condição. Uma derrota hoje poderia complicar, até porque o próximo adversário é o Palmeiras. E aí complica.
Meus amigos, daqui a pouco as notas também, o gabarito do jogo. Eu vou esperar o Hernan Crespo chegar e pra gente saber se dá tempo ou não. São Paulo já deve estar anunciando aí, né, o início da transmissão aí da coletiva do Crespo. Mas vamos então pro gabarito do jogo. 7 minutos de apito final, viu? 8, hein? Pô, que isso, tá hein, bem, Petzer? cara. Vindo de você, que é um dos grandes apresentadores do apito final. Eu acho que você já está preparado para esse longo domingo aí. Exatamente. Já tá num bom aquecimento aí. Mas e apresentar e fazer mesa ao mesmo tempo? Aí eleva o nível, né? Não conseguiu ainda? Não. Ah, não. Se eu fizer isso, eu tiro a rádio do ar. Levanta daí então, Paulo do Vale. Vamos lá pro gabarito do jogo, aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Gabarito do jogo. Vamos nessa então. O Capriotti falou recentemente pra mim que eu vou fazer mesmo. Ah, é? Que essa... Eu falei, legal, com o Michel. A gente faz aí, né? Do ladinho do Michel. É, tranquilo. Pretzel já sentou na mesma vez, Michel? né? Já, e fiquei atrapalhado com os botões. Não é fácil não. O meu filho, em compensação, em 20 minutos já tava voando. Impressionante, né? Com essa molecada. Muito videogame, né? Videogame deixa os dedos rápidos. É isso aí, impressionante. Joga FIFA ou não? Ô, eu não comprei o novo ainda, né? Lançou o novo então, aí, não sei se... Não, nem pensa em te alçar. Se eu te pegar no FIFA, é uma massa. Vou trazer algum dia aqui, ó. A gente coloca nessa televisão. Pô, essa TV é boa, hein? Pô, essa televisão pra jogar polegadas, aqui, cara, dá pra ser feliz, hein? Eu preciso renovar meu FIFA no Xbox. Precisa? É o de 2016. Nossa, tá atrasado. Tá um hein, pouco sabe? defasado. É outro jogo, nem chama FIFA mais, inclusive. Pois é. Já até trocou o nome. Como eu tô defasado. Vamos lá com o gabarito, meus amigos. Começando pelo time mandante, vai. Vamos rapidinho aí. Goleiro Breno do Fortaleza. 5. E tá de bom tamanho, 5. Lateral direito foi o Brites. 3. Muito mal, hein? 3. O zagueiro Lucas Gasal levou amarelo. 4. Ex-Bragantino, 3. E o Gaston Ávila, também 4. amarelado. 4. Argentino ruim de bola, 4. Pela esquerda, o Diogo Barbosa perdeu uma chance, hein? Que fase. Cara, algumas, né? Algumas. 4. Cara, já chegou a jogar no Palmeiras. No Cruzeiro, no Grêmio, no Botafogo. Só jogou em time grande. O Diogo Barbosa é aquele cara que quando é pra cruzar no alto, ele vai por baixo. Quando é pra cruzar rasteiro, ele toca por cima. Não, é verdade, cara. Vítima das próprias Você viu escolhas. hoje ele invadiu a área, Exatamente, ele recebeu um passe, acho que foi do Pochettino. Pô, chuta cruzado, né? Ele chutou a bola e a bola bateu na rede pelo lado de fora, já com o goleiro ali fechando o ângulo. Pô, mas que burrice, Bom reforço, né? pra Ponte Preta na Série B. Quanto você deu pro Barbosa? 4. Barbosa? 4. 4 pro Diogo Barbosa, portanto. Saiu no intervalo, Matheus Pereira. Não entendi porque ele tirou. Eu teria tirado o outro, o Sacha. Ele deixou o Sacha veterano e tirou o Matheus Pereira. 5 pro Matheus Pereira pra mim. Matheus Pereira, da base do Corinthians, hein? Era o Matheus Pirulão na base do Corinthians. Pirulão, né? Era o Matheus Pirulão. Ele pede um pênalti de cavadinha, numa final de copinha. Isso. E depois Aí eu vai pergunto pra você, quem é melhor, Matheus Pirulão ou Charles? Príncipe Charles. Pirulão. É, isso. Pirulão. Foi bem no primeiro tempo. Saiu pra entrada do Guzmán, camisa 10. Nossa senhora. 2. Eu nem vou dar nota. Peladeira, hein? Nossa senhora. 88, Lucas Sacha. 4. A boa mãe dele, né? Xuxa, né? Não, brincando. 4. E o Lucas Crispim. Vamos dar risada um pouquinho, porque foi difícil claro. o jogo, tá hein? Cara, o Crispim não é mau jogador. Hoje foi mal. 4 pra ele. Passou pelo Santos, né? Era do Santos. E voltou como salvação do Fortaleza, né? Pro meio do ano. 4. Não jogou nada. Bareiro entrou no lugar dele. Nossa, sem nota. É o velho Bareiro, né? Fora. Mas sem metanol. Sem metanol. Tá Na perigando, época hein? em que o velho Barreiro era bom, né? Já foi. O Iago Pikachu. 3. O Pikachu joga mais do que ele jogou hoje, né? Mas faz tempo que não joga também. Faz tempo, isso também é uma Nossa, verdade. pareceu- São duas verdades, Pareceu cansado hoje. Também já tá um tempo aí. Pikachu fora de combate. Saiu pra entrada do Pochettino, camisa 7. Não, um dos melhores do Fortaleza. Gosto dele também. 5,5 pra mim, porque eu não sei porque que ele é reserva. Esse é um fenômeno. Com o Vojvoda, ele já estava começando a perder um espaço ali, Sim, né? A gente verdade. fez alguns jogos do Fortaleza com o Vojvoda e ele era banco. A nota 5 pro Pochettino. E esse aqui, ó. Esse o Vojvoda tirou, o Palermo foi buscar. Daverson. Assim, ó, ele é legal, gente boa, mas não dá, né? Acho que ele virou um personagem muito ruim. 3.
Eu concordo, eu acho que o personagem atrapalha o futebolista, entendeu? Por exemplo, ele desistiu da jogada lá que ele quis cavar o pênalti. Exatamente. Entendeu? Qual é a lógica disso daí, cara? Não é? Mas cavou a expulsão O hoje. Renato Paiva afastou ele, lembra? Por palhaçadas, né? Por não levar a sério os Eu treinamentos. falei o Voivoda foi o Renato Paiva. E bem o Palermo lembrado. trouxe ele de volta, né? É isso. Mas não vem Demos pagando quanto pra aposta, ele? não. Eu dei 3, né? 3. 3, portanto, para Daverson, que saiu para a entrada do Marinho, outro personagem de longa data. Aí do Entrou Fortaleza. bem, mas falhou no gol, né? Perdeu a bola no gol. 4. Então, mas é aquela história, se você entra com um cara pra ele quebrar a linha, o time tem que estar preparado e falar, Sim. pô, uma hora talvez ele não quebre a linha, alguém roube a bola dele, né? Então é todo um sistema que não funcionou para ter um jogador como esse, como o Marinho, né? Falhou, é verdade, mas o sistema defensivo tava dormindo no ponto. O Fabrício Bruno, que foi muito elogiado pelo Ancelotti, ó, falhou no lance contra o Plata. Nossa. E o Cássio salva o Cruzeiro já no segundo tempo inteiro. 3 defesas, viu? Grande o Cássio no lance, hein? Nossa, ele passou uma caneta pra cima do Fabrício Bruno, quase saiu o gol do Flamengo. Dando sequência aqui no gabarito com Herrera, tal do Herrera. 4. Muito mal no jogo. Outro argentino, hein? 4. Pra fechar com Breno Lopes. Não podia ser reserva também, mas viu? Mal, me pareceu desinteressado também. 3 pro Breno Lopes. Cansadão, né? Acho que morar em Fortaleza também não deve ser fácil, hein, rapaziada? Calor, hein? E além disso, as delícias Tem um de restaurante lá, Fortaleza. tu já foi lá, né? Colher de pau, né? Muito bom o restaurante. Comida típica, O que se né? come lá? Comida típica, tem. Camarão, tem peixe. tudo, frutos do mar e tudo. Um belo restaurante. Espetáculo. Uma pena o Fortaleza ser rebaixado, né? Uma pena. É uma gestão que a gente sempre elogiou bastante. A nota do Martim Palermo. 3. É um Palermo, né? 3 também. Tenho a impressão que o Fortaleza, nesse elenco aqui que a gente falou, de Breno Lopes, Pikachu, Marinho, faria um grande campeonato brasileiro em 2021. Acho que são os caras aí que seguem no Fortaleza. 5 anos atrás, 4 anos atrás. 4 anos Boa atrás, tese, por aí. boa tese. São caras que estão já, quem sabe, mais E pras pareceu o últimas. Palermo perdidaço. Hoje os jogadores, assim, ele falando com os caras, não sei. Apenas impressão, de longe. 2 vitórias e 2 derrotas, 4 jogos. Isso. Bem ou mal, 6 pontinhos aí pra dar vida ao Fortaleza. Vamos ver os próximos capítulos, porque agora vamos... Tem que combinar com os russos, né? Como diria o... Pois é. Vamos com o Tricolor Paulista. E o goleiro Rafael, que fez boas defesas, Pretzel e Quesada. Ele falhou num cruzamento que ele foi meio estranho, mas depois ele voltou a ser seguro. 6. Aquela saída foi super estranha, né? Mas ele salvou o time em outros 2 lances. 6 é uma boa nota. E as impressões do garoto da base, cria de Cotia, Negruti? Um jogo correto, 6. 5. Ao lado dele, o melhor em campo aqui da Rádio Bandeirantes, Luiz Gustavo. 8 pra mim. Ainda mais ele ficou o ano inteiro parado. Sim, vamos dar 7 e pouco pro Tapia que fez o... 8 pra ele. E o Sabino, que era o único zagueiro de ofício Mas no jogo bem também, hoje. 6. 6. Lado direito teve Cédric Soares. 4. Eu não gosto. 4. Injustificável até aqui a renovação com ele, hein, cara? Pois é, o PDV explicou por uma questão para diminuir o salário, né? Tu aumenta o prazo e diminui o salário. Bom, não sei se paga não, mas o Mailton entrou na vaga dele. Um pouquinho melhor, 5. Pelo menos correu, né? Pouco tempo que o Mailton ficou, ele correu mais do que o Cédric o tempo todo que o Cédric esteve em campo. É uma coisa que o Mailton entregou até agora no São Paulo, né? Correu, deu a vida aí, mas... Já dá para participar momentos. das Olimpíadas, né, de 2028. Tá Equipe de atletismo já pelo menos. do Brasil. E o Bobadilha? Bobadilha, 5,5. O Bobadilha é um cara 5,5, né? Ele não é assim, verdade. ele sempre faz um arroz com feijão, né? Ele nunca vai conseguir ser 8, mas ele também nunca vai tomar um 3, eu acho. É um Ele tá super sempre... esforçado. Né? Ele é um cara que corre e ajuda muito, né? Corre por muita gente. Então, com o Zubeldia foi reserva grande parte da passagem, com o Crespo vem sendo titular quase absoluto. Não entendo muito essa decisão, mas que ele melhorou com o Crespo é verdade. Pra falar, o que o cara chega e fala, pra fazer do meu jeito, entendeu? Então o cara quer descobrir alguma coisa diferente. Marcos Antônio, por exemplo, ganhou espaço com o Zubeldia, né? Sim, chegou à seleção brasileira. E o Pablo Maia? Olha, ficou retraído, né? Só fechando espaço. 6. Ia dar uns 5,5, mas pode ser 6.
Meia armador, Rodriguinho. Eu não teria tirado, 5,5, não teria tirado. Eu também Tirou não. no intervalo. É o único cara que pensa bem ali, né, o jogo. E tá ocupando um lugar que poderia ser de Oscar, de Lucas, né? Então, é isso. é uma carga em cima do garoto da base, outra cria de Cotia. Saiu pra entrada do Enzo Dias. Pô, armou o contra-ataque do segundo gol e segurou bem lá atrás. 6,5. 6. Outro lateral esquerdo do jogo de hoje foi o Wendel. 5. Isso eu não gostei, não. Pra mim ele fez um jogo bom só até hoje, desde que ele voltou. 5, então? 5 pro Wendel. Saiu pra entrada do Alisson. Entrou pra fechar ali, pra correr 5. Pela participação, 5. O Alisson que jogou de bola no São Paulo já, hein, cara? E agora... Mas depois da lesão... Inventado por Dorival para essa posição Exatamente. de um segundo volante, saindo com um pouco mais... Pô, o Alisson, quando começou a carreira, ele era um ponta aberta, no né? Grêmio, no Cruzeiro, né? O Dorival o cara vai fez voltando, com o vai Alisson, voltando. Te lembra? Ele fez com o Alisson o que ele fez com o Wesley no Santos, lembra? Sim. Naquele time de 2010. Sim, o Wesley sim. era atacante, ele botou de segundo volante. Na época eu chamei de professor Pardal. E deu certo com o Wesley. Se o Alisson continuar mais... Se o Alisson trabalhar mais uns 5, 6 anos como futebolista, daqui a pouco ele vai terminar como goleiro. Porque ele começou lá na frente e agora... Vai voltando, né? Eu lembro do o Enzo Pérez, que era do River Plate, fez a mesma coisa, né? Já aos 39. Ele começa como um ponta, inclusive foi vendido pro Benfica, era um ponta rápido. É verdade. E foi voltando. Alguma semelhança. Tá com 40 anos. Tá com e 40 hoje não anos. consegue nem andar em campo. Não anda em campo. Contra o Palmeiras foi duro o Tá negócio. louco. Olha, além dele, tivemos o autor do gol, Tapia. 7,5. 7,5. E tem que jogar o clássico. Gostei. Tem que começar o clássico. Luciano e Tapia é uma boa dupla aí, pô. Dessa onda de atacantes que chegaram no São Paulo, Tapia, Rigoni, o próprio Dineno, acho que é o melhorzinho, né? É o mais esforçado e o mais competidor. Né? Vem funcionando, foi pra rede de novo hoje e saiu pra entrada do outro marcador, Luciano. 7 pelo gol, porque ele entrou só porque tava cansado o Tapia, mas entrou e fez o gol, 7. Participou pouco, mas foi super decisivo pra que o São Paulo não corresse o risco de levar um empate. Essa eu quero ver, nota de Rigoni. 1. Eu botei 2 aqui, viu? Não mais do que isso mesmo. A média é 1,5, isso jogou 20 minutos, arrumou uma expulsão e... Desnecessária a problema entrada pro São Paulo, num local ali do campo que não precisava, entendeu? Ali não era um lance de perigo, né? Então, muito imprudente, né? Além disso, poderia ter se machucado, poderia ter quebrado o tornozelo lá do Daverson, né? Desnecessário. Jogador que mentalmente não está preparado para entender o que ele estava fazendo na dinâmica do jogo naquele momento. Que não foi um primor, né? Os jogos do Brasileirão começaram Inter bem também esse não ano. foi o primor, né? Não foi, Também não foi a coisa mais linda do planeta. E o Palmeiras acabou em 20 minutos, né? O Palmeiras resolveu a parada em pouco tempo também. Não foi um grande espetáculo, digamos assim, apesar do resultado positivo. Anderson Daronco, nota da arbitragem do jogo de hoje. Gostei, cara. 7 pra ele. Não teve nenhuma arbitragem, olha, limpa, correta. Alguém vai discutir se era para ter dado amarelo ou vermelho pro Rigoni, mas aí é uma decisão. O cara tá lá dentro no calor do jogo também, né? Levantou o pé o Rigoni e tal. Acho que esse é o único lance que você pode discutir alguma coisa. De resto, foi muito bem. É isso então. São Paulo vence o Fortaleza 2-0. Nota média aí do São Paulo e do Fortaleza. Esqueci dessa. Não, mas isso não tem. Tem? Não tem? Então não tem, porque se você fizer, você derruba a gente. Assim, que aí algum ouvinte calcular a média agora, aí, né? Só por essa tua iniciativa, em 41 minutos, tua nota cai para 8. 8. Eu acho que como a produção tem pouco trabalho aqui na Rádio Bandeirantes, seria legal na próxima somar tudo. Aliás tem horas dividir, que eu fico desgastado com sabe, a força da nossa produção. Porque eles correm na produção, é um negócio impressionante. Essa é uma boa, vou pedir. A média oficial. Média do São Paulo, 6,35, algo assim. Essa é coisa da USP. 4,3. Olha, a faculdade Bueno. é ciência, como é que é? Artes cênicas, é isso? O quê? Na USP? Não, é Escola de Comunicações e Artes. Bonito. Aí tem artes cênicas no mesmo prédio lá de jornalismo. A nomenclatura é linda. Como é que é? Escola de Comunicação e Artes. Comunicações e Artes. Né? Você também é ator, Miliosi? Você sai de lá com todos os diplomas. É ator. Não, tô brincando. Só jornalista. Por enquanto. Meu caro Lucas Bueno, já que você foi cutucado, dê aí o placar, tempo e placar de jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Não, Flamengo e Cruzeiro neste exato momento, aos 36 minutos do segundo tempo, 0-0. O Arrascaeta vai deixando o campo para Luiz Araújo entrar, 0-0. Cássio fazendo uma ótima partida e salvando o Cruzeiro em muitos momentos. Boa, é isso aí. O palmeirense tá feliz da vida.
com esse empate aí, esse 0-0. Tá legal pro Palmeiras que se aproxima, volta a se aproximar do Flamengo e o Cruzeiro ainda fica mais distante, né? Então, ótimo resultado pro torcedor do Verdão. Por que não pro São Paulo também, né? O São Paulo vai se aproximando do pelotão de cima. Só para atualizar de novo, Bueno, situação de tabela aí do São Paulo no Brasileirão, o que dá para sonhar após essa vitória? Ganhou posição, perdeu posição? Fala pra gente a situação do tricolor paulista. Vamos lá, o São Paulo estava em 7º colocado, segue em 7º colocado. Ele estava em 7º colocado com 35 pontos, que é o mesmo tanto que o Fluminense tem. Só que com essa nova vitória foi a 38, afasta 3 pontos do Fluminense, porém o Fluminense não tem 2 jogos. O São Paulo chegou ao seu 26º jogo no campeonato e o Fluminense segue com 24. Já a situação do Fortaleza, a gente já falou muito aqui durante a jornada, em 19º colocado com 21 pontos, 2 pontos atrás do Juventude, que tem 18. Só para atualizar aqui, o G4, Flamengo em primeiro com 55 e 25 jogos, o Palmeiras em segundo com 52 pontos e 24 jogos, Cruzeiro em terceiro com 51 pontos e 26 jogos, e fechando o G4 com o Botafogo com 43 pontos e 26 jogos. Perfeito, então atenção, torcedor São Paulino, dá para sonhar com essa vaga na próxima Copa Libertadores, que eu diria ser obrigação do São Paulo. Opa, pintou um cartãozinho, William do Cruzeiro, expulso ali, como o Bueno informou, 37 minutos da segunda etapa. Agora é pressão do Flamengo, hein? Flamengo com um a mais no Maracanã. Tem condições de ganhar esse jogo aí no Flamengo com poucos minutos restantes. O William deu um carrinho no Bruno Henrique. Rapidinho, Pretzel Quesada, vale expulsão isso aí? Se ele já tinha um amarelo, deixa eu ver. Já tinha um amarelo? É isso, né? Já tinha um cartão amarelo. Não, se ele já tinha um amarelo, sim. Amarelo não, para vermelho direto não. Vermelho, amarelo sim. Se é o segundo amarelo, sim. Quem tá gostando desse resultado é o Palmeiras. Ô Milhão, só mandar um abraço aqui para um companheiro nosso. O Leandro Oliveira, que é repórter da TV Aparecida, tá lá com o Luiz Gustavo Paçoca, que é cinegrafista, e estão acompanhando a nossa programação, estão voltando lá para Aparecida, não é? Ouvindo aqui o nosso pós-jogo e gostando das histórias, principalmente da Argentina, que a gente estava contando aqui com o Pretzel. Um abraço aí ao Xará Leandro e também ao Luiz Gustavo Paçoca, que ouvem e prestigiam o nosso trabalho aqui. Mandando um abraço também aqui pro Marco Crisafulli, tá dirigindo aí um Sandero, motorista de aplicativo, é isso? E tá mandando um alô aqui pra Rádio Bandeirantes. Tá levando o nosso Luiz Fabiani pra lá e pra cá. Então, um abraço pro Fabiani também. Cuidado, viu? Na escuta. Marco. Qual é o nome dele aí? Marco. Cuidado, viu, Marco? Toma cuidado. Toma muito cuidado que... Você não sabe o cidadão que você tá levando. Você carrega um psicopata no banco de trás. Não é pra tanto, não. Ô, PDV, já que você chamou, o Crespo tá enrolando hoje, hein, cara? O Crespo tá enrolando hoje. Tá enrolando. Estamos aqui no aguardo, viu, Bruno Migliozzi? Boa, beleza. Já que estamos no aguardo, fico também no aguardo, o ouvinte da Rádio Bandeirantes, porque a gente volta daqui a pouco com mais apito final aqui na Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, Minuto do Empreendedor. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequena ou média empresa, bora fazer juntos. Olá, eu sou o Denis Mota do Nidos para Pequena aqui da Rádio Bandeirantes e no Minuto do Empreendedor de hoje você vai ouvir como é a realidade de uma pessoa mais velha tentando buscar um negócio novo. Estamos recebendo Marta Moura do Estúdio Corda. E hoje, o Estúdio Corda, que é o seu estúdio, ele é uma realidade. Você vem de fora dessa feira, você já tem uma loja. Qual foi o caminhar dessa trajetória? É muito jovem o Estúdio Corda. A primeira feira que eu participei, a Mistura Criativa, foi no começo de 2023. Eu tinha 80 seguidores no meu Instagram do Estúdio Corda. Eram todos parentes e amigos. Certo. Inclusive os comentários eram assim: nossa, tia ou prima, que legal! Então, assim, eu queria mais. Você sabe, Denise, a conclusão que eu cheguei, e eu divido isso com quem me visita nas feiras, recebo muitas contemporâneas, é o seguinte: dá tempo. Dá tempo. Minuto do Empreendedor. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. Após pedido unânime de pilotos e equipes, a Stock Car e a Confederação Brasileira de Automobilismo aumentaram a quantidade de descartes dos piores resultados na temporada 2025.
A princípio, o regulamento previa apenas 2. Um adendo fez o número subir para 3. E após documento emitido em julho, ela finalmente foi fixada em 5. O novo adendo foi publicado sem alarde nos primeiros dias do mês de agosto no site oficial da CBA. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pode contar, com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí, quem te trouxe até aqui. É ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 10h20, de volta com o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. Após vitória do São Paulo, 2-0 contra o Fortaleza, o Tricolor volta a vencer no Brasileirão, encerra uma sequência ruim, para quem sabe amenizar o clima. E falando em clima, antes de ouvirmos o Crespo, ainda estamos no aguardo aqui, eu, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Paulo do Vale e toda a nossa equipe também com o Lucas Bueno, esperando o técnico do São Paulo dar as caras na entrevista coletiva. Queria levar a discussão sobre o São Paulo um pouco para além do time, aqui no apito final, porque foi um ano bem conturbado em relação até ao próprio Júlio Casares, aquela história da negociação das categorias de base, outras questões que agitaram a política são paulina e culminou aí com esses protestos no último jogo. Acreditam em um clima um pouco diferente pro duelo contra o Palmeiras? E claro que analisar a gestão do Casares envolve muitas coisas, né? E muitas decisões que são contestáveis ao longo do ano. Mas uma vaga da Libertadores me parece ser o mínimo que essa gestão tem que atingir nesse ano, né, Pretzel? E é uma ideia até de orçamento, né, para você ter um valor maior chegando numa fase de grupos. E tudo se encaminha para isso, né? Claro que faltam muitos jogos ainda, mas vamos lá. Aliás, Flamengo e Corinthians, Flamengo e Cruzeiro tá quase no final, né, Milhós? E o Cruzeiro fazendo um grande jogo, hein? Cruzeiro segurando o Flamengo, jogando com um a menos agora com a expulsão do William. Mas só para deixar claro, viu? Por exemplo, se o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, abre uma vaga, perfeito? Flamengo ou Palmeiras ganha a Libertadores, abre outra vaga. Então você, ao invés de ter um G5, você vai ter um G7 aí, né? E aí o São Paulo entra nessa disputa para chegar, pelo menos, aí numa pré-Libertadores ou numa fase de grupos. O então, Cruzeiro essa é a ideia. ser campeão da Copa do Brasil é um pré-requisito, né, para virar G7. O Fluminense está em que lugar? O Fluminense pode ser campeão da Copa do Brasil. Oitavo. Tá O Fluminense é oitavo. Então abriria também. Não, o São Paulo ultrapassou o Fluminense hoje. Pois é. Então não precisa do Fluminense. Isso. Teoricamente não precisa do Fluminense. Então vamos aguardar, né? Tem muita coisa pela frente. Tem confrontos diretos. São Paulo tem que enfrentar o Corinthians. Certo? Perdeu pro Santos, pega o Palmeiras. Tem Palmeiras e Corinthians pela frente. Bom, dos times que estão na Copa do Brasil, quem que pode aí chegar via brasileiro na Libertadores? O Cruzeiro. O Cruzeiro estará Fluminense fatalmente na Libertadores. Vasco não. Corinthians só se fizer uma campanha igual a do ano passado. Igual a do ano passado, né?
Que eu acho que não vai fazer. Aliás, na Copa do Brasil, que só acontece em novembro, né? Então a gente vai ter ali times bem diferentes para essa Ainda disputa. não está confirmada a data de 26, mas parece que vai acontecer ali, porque o Fluminense caiu fora da Sul-Americana. Né? 26 de novembro justo. pode ser o primeiro jogo da Eles semifinal. estão querendo enfiar mais um outro jogo aí da semifinal, porque aí hoje seriam 17 e 21, né? Isso. E 10 e 14 é semis, 17 e 21, certo? Com essa data que o Pretzel falou, você já cai o 21 de dezembro. 21, mas se conseguir uma outra, cai dia 17. Então as finais seriam nas datas das semifinais. Então ficaria 10 e 14 para as decisões. O que seria muito legal em termos de descanso para jogadores e para todo mundo, né? Porque o ano realmente tem sido puxado com e outro, né, o Quesada e Bruno, 28 de janeiro tem rodada do Brasileiro em 26 agora. O cenário muda demais para montagem de elenco, então Flamengo e Palmeiras já largam na frente. Aliás, e o Cruzeiro também. E estadual começa dia 11 12. Aliás, gostaram do calendário novo? Eu gostei. Eu gostei das mudanças. Sabe por quê? Tu diminuiu os jogos dos times maiores, que é o que estava todo mundo, né, conversando e imaginando, e tu aumentou os jogos dos times menores. Os times menores têm que ter calendário, cara. Tem que ter um calendário maior. Eu sou a favor de ter testemunha, né? De 10 divisões nacionais, você já falou 20 sobre isso times há muito em tempo. cada uma, 200 times num fim de semana. O Brasil para no fim de semana. Começava dia 2 de fevereiro e iria até 2 de dezembro. Vai começar dia 28. E aquela ideia que a gente começar com a Supercopa do Brasil, né? Vai ser dia 24 a Supercopa do Brasil. Eu só não mexeria, eu só não achei legal mexer com o Campeonato Paulista, que já está bem reduzido. Eu acho que vai impactar muito o Campeonato Paulista. Não sei qual vai ser a solução da federação. Eu já tenho uma informação aí. A federação tá fechando com a CBF 12 e não 11 datas como estabelecido para todos os outros estaduais. Perfeito. Então o Paulistão será com 12 datas. Aquela ideia que a gente deu aqui acabou sendo a ideia da Champions, né? Então, você tem 8 jogos na primeira fase. Os clássicos estão garantidos. Então, cada time enfrenta 8 adversários. Não os mesmos adversários. Mas necessariamente os 3 os grandes. E o Mirassol entra nessa parada também para você preservar o filé do filé do filé do filé. Igual a Champions, exatamente. Aí vai ter um negócio legal, que não tem no campeonato que a gente critica. Que acho que é a única coisa errada do Paulistão. Não vai ter a história lá do terceiro de um campeonato, de um grupo do campeonato, como a pontuação maior fica fora para o segundo do outro. Então, os 8 primeiros necessariamente estarão classificados. Aí primeiro, oitavo, segundo, sétimo, terceiro, sexto e quarto, quinto. E os 2 últimos caem para a Série A2. Isso, aí é o seguinte, um jogo só de quartas, um jogo só de semi e 2 jogos da decisão, isso não muda, excelente, é o que já perfeito, é. Eu acho a ideia é boa, diante de um problema, né? O novo calendário ele só vai acabar com uma coisa, que é com a pré-temporada, né? Não tem mais pré-temporada. Quem é que vai... Quais times aqui em São Paulo vão estrear dia 11? Os caras vão estar voltando de férias. Vai ter uma semana de trabalho. O que eles fizeram esse ano foi, uma semana antes das festas, você chama os caras para os exames, para as baterias de exames, e aí, voltando dia 2 de janeiro, já começa para valer. Eu imagino que possa acontecer, porque eles deram férias no meio do ano nessa temporada. E os caras nem podem curtir o Natal, nem comer de tudo. Coitadinho. Coitadinho. Os caras vão ter 20 dias. O Miliose vem com essa conversa agora. Os caras vão ter 20 dias. E aí uma semana. Não consegue comer um panetone, não tem o panetone, né? Não tem o kit Natal também, né? Eles não ganham o kit Cesta Natal básica, também. Dá licença. Amigos, 7 dias para preparação é o que os caras vão ter. Se o Corinthians, por exemplo, chegar a uma final, ele vai ter um tempo menor de... Aí, de repente, o que o Pretzel falou, numa primeira rodada, porque clássico não vai ter na primeira rodada. Claro que não. Devem colocar na terceira rodada, né? Terceira, quarta, quinta, até para evitar essa correria. É lógico. Para você não tirar a coisa mais legal, o glamour, que são os clássicos. Outra coisa que eu não acho legal é o Brasileirão. Eu acho um campeonato muito longo, cara. Pro tamanho do Brasil, 38 rodadas. Isso é um negócio muito modorrento. Eu acho muito... que o Brasileirão, mesmo com o formato que a gente pode contestar, falar que às vezes não fica legal, sempre prova
no final que existe emoção ainda, né? E vem provando nos últimos anos. Emoção bem pro ou mal. campeão e mais 2, 3, né? Porque assim, na época em que... Não, A gente tem 10 jogos com 3 época... valendo no final. Na época né? que você tinha o mata-mata, eu não sei, eu gosto do mata-mata, entendeu? Eu achava o Campeonato Brasileiro de mata-mata muito maneiro. E outra, eu e o Pretzel tivemos essa experiência de fazer muito isso. Final de brasileiro. O PDV, eu não sei se ele pegou ainda esse... Você chegou a pegar aqueles últimos brasileirões que eram mata-mata? 2002 foi o último Santos. Não, você não pegou isso, né? Não, como imprensa não. Então, mas você pegou como torcedor, como amante do futebol. Sim. Pô, era muito legal. Aí, contra isso daí, o quê? Aí os times que são eliminados já ficam pelo menos 3 semanas, 1 mês sem fazer nada. Mas pra tudo tem um jeito. Dá pra se dar um jeito aí, entendeu? Inventaram agora a Copa Sul-Sudeste. Então também. É isso. Inclusive eu tenho uma tese, hein? O Santos vai ser o primeiro campeão da Copa Sul-Sudeste. O Capelanes falou pra mim que vai ser o Atlético Paranaense. Vai ser o Atlético Paranaense, é uma boa final, viu? Uma boa aposta. Tem que ver se o Santos vai querer jogar, porque eles não são obrigados, eles podem abrir mão de jogar. Não são obrigados. Campeonato de 98, 99... Tinha 3 jogos para apurar quem ia passar de fase. Para quem passaria. Nas quartas, na semi e na final. Pô, tivemos final de brasileiro com 3 jogos. 3 jogaços, Corinthians e Cruzeiro. Grana pra caramba, mídia. A gente ficava um mês só falando disso. Em compensação, 16 times não tinham mais o que fazer dia 20 de outubro. Então, é isso que a gente teria que inventar um outro sistema aí, entendeu? Teria que inventar um sistema. E se os times da primeira divisão não tinham mais o que fazer, imagine os outros, né? Às vezes. A segunda divisão também era rápida, bem mais rápida que a atual. E também a Série B não começa em janeiro. A Série B começa em abril. Março, abril. Sabe um ponto que eu achei interessante nisso? Série B e C também, né? Começam depois. Porque os times que jogam regionais, os times do Paulista, o São Bernardo, por exemplo, ele contrata jogadores e monta elenco para o Paulistão. Hoje em dia é assim. Sim. Então, se você colocasse o Paulistão desde o começo do ano e o Nacional também, esses times seriam obrigados a fazer contratos mais longos, o que poderia ser um prejuízo financeiro, o que não vai acontecer. Foi preservado esse estado de mercado regional, que hoje é o que possibilita a Portuguesa, por exemplo, fazer um time forte no Paulistão. Gasta bastante, investe para o Paulista, que é um tiro curto, e consegue se manter como vem se mantendo. Então, é outro acerto aí desse calendário da CBF. O Paulistão será jogado praticamente todo só aos finais de semana, porque tem 2 datas de Paulistão no meio de semana, que o Brasileirão também será disputado em meio de semana. Então a ideia, o brasileiro na realidade começa só com meio de semana. Isso. Depois vai mudando aí a... Dia 28, por exemplo, é uma quarta-feira. É uma quarta-feira, certo? E dia 10, 11, um sábado e domingo para o início dos campeonatos estaduais. Olha, vocês estão falando um negócio, eu nem sei se o Paulistão de repente não começa na quarta-feira, tá? Olha, a quarta-feira aqui, dia 7, para ter essas 12 datas. Então vocês estão reclamando do dia 10, 11? É capaz da Federation aí, para ter essas 12 datas, colocar no dia 7 já a primeira rodada. A gente vai chegar ao ponto dos ingleses, né? Do Boxing Day, jogo em dia de Natal, vai acontecer. A extinta Mercosul teve um ano que foi disputada já no 1, 2 dias antes da final do final do ano. É possível. Tinha essas maluquices aí, cara. Eu não vi no calendário. Teve data pra Supercopa já definida? 24. 24. Ah, 24. É o ouvinte premiado, né? Já falei sobre isso. Ah, boa. Não Parabéns, é o ouvinte premiado. Minha nota segue caindo. Minha nota segue caindo. Caiu pra 7 já. Começou com 8,5, já tá em 7 já. Vamos acabar logo pra ver se eu passo de ano. Ô, Lucas Bueno, fim de jogo lá no estádio do Maracanã. Isso mesmo, fim de jogo no Maracanã, Flamengo 0, Cruzeiro 0, mas um resultado que engana, porque foi um jogo muito bom, muito disputado, tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro muito ofensivos nesse jogo, apesar de que o Cruzeiro ficou com 1 a menos ali nos 39 do segundo tempo, o Flamengo não conseguiu aproveitar os seus 10 minutos, basicamente, que teve com 1 a menos, 0 a 0, resultado bom para o Palmeiras, que agora fica a poucos pontos do líder Flamengo. Fazendo uma conta aqui, agora com esse resultado, se eu não me engano, Palmeiras depende de si para ser campeão novamente. Fica 3 jogos, 3 pontos a menos e um jogo a menos. Um jogo a menos, então pode encostar muito bem na equipe do Flamengo. Se ganha do Juventude, chega a 55 e empata com o Flamengo. Mas tem uma vitória a mais nesse caso. Tem uma vitória a mais. Então, Palmeiras e tem um confronto direto entre Palmeiras e Flamengo ainda para acontecer. Então, definitivamente, o Palmeiras ainda depende das próprias forças para ser campeão. Tá cedo, faltam muitos jogos, né? Faltam 14 jogos ainda para o Palmeiras, 2 deles atrasados, mas um ótimo resultado para o Verdão. Olha, aproveitando aqui o atraso, a demora do Hernan Crespo, para abraçar o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, que manda mensagem no nosso WhatsApp, 11 99904 8756. Boa noite aqui
para os nossos amigos. E, Pretzel, o Eduardo Alvino, de São Paulo, já está se antecipando aqui, te desejando boas férias, viu? Muito obrigado. Mas eu saio amanhã, eu ainda estou aqui. Amanhã tem Esporte em Debate. Exatamente. As férias, 10 dias, de 4 a 13 de outubro. Boa. Então, segunda eu tô na pizza praticamente sem... Boa sorte. Já comeu uma pizza sozinho, Quesada? Eu como 5 Melhor, pizzas sozinho. Vai lá no programa Melhores. Vamos nessa. Vamos o conversar. Denis falou que vai. Sozinho. O Denis vai? PDV vai também. Uma vez eu fui na 1900. PDV ficou Hauser agora. Eu fui uma vez com vocês. Santiago Futebol Clube. Foi. Eu, você e o Capelanes. Tu foi como produtor, né? Como produtor. E aí, Pretz, eu lembro que você fez um pedido que me deixou com uma pulga atrás da orelha. O senhor pediu uma pizza, meia mussarela, meia marguerita. Isso. O que você achou desse pedido do Pretzel, Quesada? Meia mussarela? Meia marguerita. Bom, né? Pô, mas você come praticamente a mesma. Tirando um tomate ou outro, é a mesma coisa, pô. Mas é pizza. Vamos dar início à entrevista de Hernan Crespo. Sobre Fortaleza na Arena Castelão. Boa noite, Crespo. Boa noite. Falar dessa vitória do São Paulo por todas essas circunstâncias, né? O São Paulo vindo da eliminação na Libertadores, as 4 derrotas, faz um gol, tem um jogador expulso. Queria que você falasse desse jogo e como essa vitória mostra o espírito dessa equipe de reagir depois de tudo isso. Sim, acho que, boa noite, o espírito sempre foi igual. Muitas vezes aconteceu que o resultado não acompanhou o rendimento do time, a performance do time. Porque se você vai ver os últimos jogos, não mereceu o placar que conseguiu as derrotas. Então, acho que o espírito do grupo prevaleceu outra vez, num momento difícil, porque as derrotas chegaram igual. Se merece ou não merece, mas chegaram. Mas o time sempre buscou a mesma linha. O coragem na luta. É comovente ver jogar este time, este grupo. Muitas vezes é criticado, mas eles lutam, brigam todo dia para conseguir resultados. Pode acontecer que não vai chegar, mas a linha, a identidade, o grupo sempre defendeu. E esta vez foi ainda mais difícil com tu rival que historicamente nos últimos, ¿cuánto, Felipe? 10? 11 jogos sin vencer. Y llegar aquí y lograr una victoria nesse jeito, contra todas as adversidades. A gente é um grupo que está em pé. Crespo, boa noite. Eu queria, se você me permitisse, falar de um jogador em específico, que é o Luciano. Estava ali no banco de reservas, orientando o time, apoiando, empurrando, entra, marca o gol. Eu queria que você falasse da importância do Luciano dentro e fora de campo para o São Paulo Futebol Clube, esse jogador que muitas vezes as pessoas não veem ali o que está fazendo também fora do campo. Não, mas acho que é um momento de falar menos desse Luciano, porque se está falando muito. Quando a gente chegou, se falava muito e bem. No último período, não se está falando muito bem. Então, é um momento que ele tem que ficar tranquilo. Ele chegou, fez o seu trabalho, apoiou como todos, porque falar também de Luciano é injusto com o Luiz Gustavo. Não sei, não quero ser injusto com o Negrucci, que ele jogou zagueiro, ele é volante. Ele jogou, ele lutou. Então, muitas coisas positivas em momento de dificuldade, muitas coisas. Então, acho que a reação de Luciano foi lógica. Tem qualidade, chegou, lutou, e esta vez encontrou o gol com uma grande ação do Enzo. Boa noite, Gabriel Sara, aqui, bancada tricolor. Hoje o São Paulo foi bastante aguerrido, mas queria te perguntar de jogador específico, que é o Luiz Gustavo, né, que não jogava desde abril, teve uma questão de saúde e hoje em campo completou 90 minutos, mais acréscimos, correndo na mesma intensidade. Queria que você falasse um pouco da situação dele, né, que é um jogador que deu hoje talvez um exemplo para além do futebol em campo. Sim, para todos. Todos os jogadores
tem uma história atrás. E acho que é muito mais fácil falar hoje de Luis Gustavo, pero já falei de Negrucci. ¿Por quê? Porque Luis Gustavo há 6 meses que está correndo no beira de campo e lutando para voltar, com uma carreira assim, acreditar de voltar. Solo paixão, a paixão grande por aquilo que a gente fez dia a dia, por amor ao futebol. Então acho que estas coisas sejam importantes para o grupo, mas acho que é mensagem para todos. Não? Depois você pode ganhar, pode perder. Mas quando joga com paixão, quando se treina com paixão todos os dias, é legal. Aqui, boa noite, Crespo, André Carvalho, FM e canal Conexão 70, certo? Você veio à Arena Castelão hoje com vários desfalques, alguns jogadores como Lucas Moura, Arboleda, Alan Franco. Surpreendeu você os atletas que entraram nessa vitória? O São Paulo foi o único time que ganhou hoje fora de casa nessa rodada. Surpreendeu você os atletas que entraram? Corresponderam às suas expectativas? As expectativas são sempre de ganhar o jogo. Com todas as dificuldades. Estou treinado. A gente trabalha em São Paulo. Tem todos os problemas todos os dias. Já deveria assinar se tenho só um. Tenho muitos. Então, já sabemos a gente onde está, onde chegou, e sabe que vai ter problemas todos os dias. Então, a ideia é focalizar na solução, não no problema. E confiar. Confiar no grupo. Confiar no grupo de jogadores, em como eles treinam todos os dias. Como eu falei, depois, hoje, podemos falar que o grupo é grande, que o Crespo é um fenômeno, mas não. Aqui temos que confiar. A gente trabalha dia a dia e normalmente o resultado é uma consequência. Normalmente. Mas o futebol ensina que não sempre é assim. Então, era acreditar num momento complicado porque ao final do dia, sim, conta 2 derrotas em Copa Libertadores, mas para mim é uma. Eliminado. Como todos os demais, menos o que vai ganhar a Copa Libertadores, mas todos vão ficar eliminados. A gente chegou aí. Uma. Depois com Santos, estava preparando um período assim, voltou de uma eliminação. Então, acho que seja, não quero falar normal, mas pode acontecer. Então, hoje era uma situação a qual a gente tinha que demonstrar estar em pé. E agregamos ainda mais problemas. Mas se você confia nos jogadores, confia no trabalho, as coisas acabam. Crespo aqui, ó. Luiz Eduardo Gomes, CBC Esporte Clube, prazer estar falando com você. Na segunda-feira se enfrentou o Ceará, hoje enfrentou o Fortaleza, disputou ali um mini campeonato cearense. Eu queria entender quais foram as principais diferenças, né, que você sentiu dos dois jogos em relação às dificuldades impostas pelas duas equipes. É claro que o resultado ele sempre vai se sobressair, mas para além disso, em relação a dificuldades que você encontrou, de que forma você se reinventou, digamos assim, para conquistar esse resultado aqui na Arena Castelão? Olha, a gente vai dia a dia. Como eu falei, a gente sabe que São Paulo é grande e tem muitas dificuldades, sabe que tem problemas todos os dias. Cada jogo é uma história nova. A jogar um Ceará, a gente não merecia perder. Perdeu, está bem. A gente criou, talvez não jogou muito bem, mas jogou bem. Suficiente para não perder o jogo. Queremos falar do empate, talvez? Sim, talvez. Mas perdeu. Aconteceu. Ponto. E depois de começar a preparar o próximo jogo começa a saber que este aqui não pode jogar, que o outro não pode jogar, que tem problema, pendurado. Tem que resolver. Mas quando tem um grupo assim, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Crespo, para finalizar, como você disse, já pensando no próximo jogo, queria falar pouco... Eu não penso no próximo jogo. Não. Vamos falar um pouco sobre essa zaga, que foi muito improvisada, com 2 volantes, surpreendentemente, com o Luiz Gustavo como volante. E agora você tem a volta do Arboleda e possivelmente você vai ter o Alan Franco. Eu queria saber qual é a grande diferença e o que essa zaga, o poderio dessa zaga pode mostrar contra um time que está vivendo o seu ápice. Quando? Você está falando de quando? Palmeiras. Domingo?
As coisas que acontecem daqui a domingo. Mas a de hoje está aprovada. Hoje felizes. Hoje voltamos a casa, felizes, confiantes com o grupo, com grandes resultados, com grande performance do time, aguerrido, com coragem, com muitas dificuldades. O time jogou muito bem, entendeu aquilo que precisava lutar, brigar, tentar respeitar também a bola, por isso chegou também o segundo gol, no limite que podia. Depois o futuro vemos. Olá, Hernan, tudo bem? Boa noite, Mário Teles, programa Decifrando a Bola, portal Fala Tricolor. Minha pergunta vai... Já falaram muito do jogo, vou falar agora de treinadores. Treinadores. Sim. Hoje nós tivemos aqui o confronto de dois dos mais importantes centroavantes da Argentina. Você, quarto maior goleador da seleção, Palermo, maior goleador do maior clube da Argentina, maior clube da América do Sul. Vai falar da época de branco e preto? Já acabou? A minha história não acabou? Tá falando de importância de números 9. Agora minha pergunta sobre treinadores. O porquê que há tanta abertura ou mais facilidade de abertura para treinadores argentinos, não apenas no mercado sul-americano, como também no europeu, tá? E há essa dificuldade para treinadores brasileiros para abrir esse mercado? Não sei, eu só sei que para chegar ao Campeonato Brasileiro eu tive que ganhar a Copa Sul-Americana. Para voltar tive que ganhar a Champions League Asiática. Ninguém me deu um presente aqui. Porque você é bonito, porque fazia gol, vai treinar. A gente que ganhou a oportunidade. E demonstrou. Chegamos então com o técnico. Tá aí, então, Hernan Crespo. A última resposta do Crespo foi a mais interessante da coletiva, Bruno. Porque o cara foi perguntar pra ele dele do Palermo. Ele não quis falar do passado, mas ele perguntou por que há tanta abertura a treinadores argentinos no Brasil hoje e na Europa. O Crespo falou, não sei, eu só sei que para trabalhar no Brasil eu tive que ganhar a Sul-Americana e para voltar eu tive que ganhar a Copa Asiática. Tá aí, então, o Crespo... tá fechado aí seu microfone. Se credenciando, Crespo. Caiu pra voltar pra ao comando 6. do São Paulo. Começou com 8,5. Acaba logo. Caiu pra 6 a nota dele. Boa, PDV. Então emenda o seu destaque final do jogo do São Paulo, que agora tem preocupação pro Palmeiras no domingo. Estádio do Morumbi. Quem volta? Quem não volta? Qual vai ser o time do São Paulo nesse duelo, PDV? A expectativa é que o Lucas Moura esteja à disposição, né? Hoje o Oscar ficou no banco, não precisou entrar. E também Arboleda e Alan Franco novamente à disposição do Crespo, que hoje improvisou 2 volantes para manter o esquema com 3 zagueiros. São Paulo volta a vencer, volta a marcar gols depois de 4 jogos. Domingo então, Milhose, tem clássico no Morumbi contra o Palmeiras. O senhor estará lá? Estaremos lá. São Paulo e Palmeiras então no estádio do Morumbi. Nos vemos nesse duelo, PDV. Um abraço. Combinado então, Milhose. Combinado. Um abraço, PDV. Vou me despedir também da minha dupla de comentaristas. Antes, só quero uma palavrinha sobre a coletiva. Fala a verdade, a melhor do Crespo. dupla de comentaristas do Rádio Mundial, né? Ah, vocês são feras. Será que lá em Malta tem uma rádio com Pretzel e Quesada? Igual não. Em Caxemira. Pouco conteúdo. Em Malta? Pouco conteúdo. Não, Malta não existe. Capital Valeta. Malta não existe. Não, e quem nasce em Chipre, segundo o nosso Martelli, chipriano, né? Chipriano. Pelo amor de Deus, o Martelli. Aí é duro. Quem nasce em Malta é? Maltês. Maltês, igual o cachorro, né? Cachorro maltês. Bom, então emendem aí, meus amigos, comentários sobre... Quem nasce na Indochina, o que é? Indochinês, só pode. Liechtenstein, o que seria? Aí você Liechtensteiniano, provavelmente. Ah, é? Eu acho que sim, né? Tinha o lateral esquerdo da Capital Juventus, Vaduz, que era o Liechtenstein. O menor capital do mundo, capital Vaduz. Vaduz, é. Não, presta um conhecimento geográfico daqueles. Sabe qual é a marca de Liechtenstein? Bom, país riquíssimo, né? Mas eles fazem as melhores próteses dentárias. É mesmo? É. Quem me contou isso foi meu irmão dentista, né? Que sempre o país tem que ter alguma coisa de diferente, é isso daí. Dizem que os dentistas brasileiros são os melhores do mundo. Porque o europeu, de uma maneira geral, ele não trata bem dos dentes, né? Quando teve aquela invasão, entre aspas, dos profissionais dentistas em Portugal, eles abraçaram muito os dentistas, né? Venham pra cá, cuidem dos nossos dentes e tal. Só que aí os brasileiros começaram a fazer um baita sucesso e isso despertou
também o interesse dos dentistas portugueses. Aí o que eles fizeram? Ensinaram muitas coisas para os portugueses e fecharam o mercado. Então quem ficou, ficou. Depois os outros que tentaram entrar nunca mais entraram. Tem um amigo do meu irmão, Dr. Youssef, 30, 40 anos morando em Portugal, na região do Algarve. Olha isso. Foi lá levar a experiência como dentista e tá até hoje lá. Um abraço a todos os dentistas que escutou aqui a Rádio Bandeirantes. Dente bom é o dente de alho. Um abraço para todo mundo. Pretzel Quesada, para fechar a coletiva do Crespo aí, o treinador que volta a vencer, ganha confiança e mantém um bom humor, né? O Crespo não é um cara de se irritar, mesmo nas fases ruins. Hoje, mais uma vez, uma coletiva tranquila. Hoje tudo bem, mas o que eu tinha comentado com o Pretzel no jogo contra a LDU. Na entrevista, ele quis dar um ar de muita tranquilidade que às vezes não combina, pô. O time caiu na Copa do Brasil com ele. Incomoda o torcedor, né? Caiu na Copa do Brasil com ele, caiu na Copa Libertadores com ele. Dá até para entender que também se ele elevar muito o tom, ele vai trazer um problema maior para si mesmo, né? Mas aí é o que o Pretzel fala, também só ele dá declaração, né? Não tem um dirigente. Na nossa época você ouvia o João Paulo de Jesus Lopes, o próprio Leco, o próprio Casares quando era diretor. O Zé Dias. O Rui Costa não dá uma entrevista em São Paulo, porque a diretoria não permite. O Belmonte mas dá entrevista para Porto Alegre toda semana. Então, toda porque semana. É diferente, a cobrança também é diferente, né? Talvez se um cara de um outro estado entrar aqui, a gente vai fazer as perguntas que tem que fazer, mas existe uma relação mais amena, né? Do que aquela que a gente tem aqui. O Casares não fala nunca, né, cara? Amanhã a gente vai fazer uma entrevista no Esporte Debate. Vamos? Em relação ao Morumbi. Vamos fazer. Opa, que bom. Vamos legal, fazer. hein? Excelente. E vamos dar espaço também para a diretoria de São Paulo. Eu vou falar com o Mauro Castro, que é o administrador do Morumbi. O grande Mauro. Grande Mauro, nosso parceiro. Que era da prefeitura do Pacaembu. Mauro, grande na época cara, do Mauro, Pacaembu era um brinco. Exatamente, maravilhoso. E os outros que trabalhavam com ele lá na época, né? Tantos profissionais legais ali que faziam do Pacaembu. O Pacaembu tinha um dos melhores gramados do Brasil. O São Paulo virou um clube antidemocrático, uma pena. Né? É uma capitania hereditária no conselho. Não é possível que um conselho seja democrático com 160 conselheiros vitalícios. 160 vitalícios. Estrutura política do São Paulo sempre digna de críticas. Mas amanhã, então, fica o convite, hein? A volta na dupla de comentaristas Alexandre Pretzel e Leandro Quesada. Pô, obrigado, Quessadinha. Bem, do 8,5. Eu tô aberto, viu? Não, tá mandando bem, tô falando que tá mandando bem. Mas do 8,5 vai baixando. 6. Mas acho que pra domingo viu? Umas 3h30 domingo, acho que vai bem. Aguenta. Vamos nessa. Nem que seja no pós ou no pré, mas tudo bem. Obrigado, meus amigos. Então, amanhã com entrevista, hein, no Esporte Debate. Isso. Já aproveitando, teremos entrevista também nos donos da bola, já anunciando o Marcelo Fernandes, técnico da Ponte. Boa, grande cara. Um abração pra ele merece esse crédito aí. Um abração pra ele. Subiu, né? Parabéns. Subiu. Um abraço, Milhosa, parabéns. Abraço, Pretzel. Obrigado, meu amigo. Abraço, Quesada. Valeu, Milhosa. E seguimos aqui no apito final, Michel. Porque tem informação vindo aí sobre o Santos também. Vamos atualizar mais a rodada do Campeonato Brasileiro que se encerra nessa quinta-feira. Mas antes, mais uma pausa aqui no apito final da Rádio Bandeirantes, que volta já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza.
Já pensou que aquela roupa ou móvel que você não usa mais pode ganhar uma nova vida? Ao doar para o Nibs Bazar, você apoia as práticas sustentáveis e ainda transforma a vida de milhares de pessoas. Para doar, você agenda e nós retiramos gratuitamente na sua casa. Acesse unibsbazar.org.br e doe roupas, brinquedos, móveis ou qualquer outro artigo em bom estado. Faça parte dessa causa. Uma peça doada, uma vida transformada. Unibs, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Apoio Instituto Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. Após pedido unânime de pilotos e equipes, a Stock Car e a Confederação Brasileira de Automobilismo aumentaram a quantidade de descartes dos piores resultados na temporada 2025. A princípio, o regulamento previa apenas 2. Um adendo fez o número subir para 3. E após documento emitido em julho, ela finalmente foi fixada em 5. O novo adendo foi publicado sem alarde nos primeiros dias do mês de agosto no site oficial da CBA. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. De volta com o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos juntos até as 11 horas da noite, hein? Acompanhando esse momento final aí da rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje o São Paulo venceu, se aliviou e eu quero aproveitar para dar uma passada no nosso chat do YouTube. Por quê? Vocês acham que a gente não vê, mas a gente vê sim. Quem fica com a gente desde as 5 da tarde, quando a gente abre aqui a programação esportiva da Rádio Bandeirantes no Resenha, os donos da bola, Esporte em Debate. E agora no apito final, com o Walter Vieira, hein? Tá com a gente sempre, até atualizando o placar. O Walter Vieira é sempre muito prestativo. Vila Nova e Criciúma estão empatando 1-1 no segundo tempo. Mensagens também da Kátia, do El Sobrinho e muito mais gente aqui. A Thalita Barros da Cruz ficou feliz com o gol do Luciano. A Rê também avisando aqui pra gente. Eliana Alves, Thalita Barros, uma grande audiência na Rádio Bandeirantes e a gente fica feliz demais, principalmente nesse horário, né? Sua companhia é valiosíssima nesse finalzinho de semana. Amanhã, sexta-feira, não tem jogo, voltamos à programação normal, com Resenha a partir das 5, os donos da bola a partir das 6 e depois às 7h30, o Esporte em Debate com Alexandre Pretzel e Leandro Quessado, Pretzel que sai de férias, hein? Aliás, respondendo algumas perguntas, viu, meus amigos? Temos muita gente no WhatsApp perguntando, cadê o Capriotti? Cadê o Ricardo Capriotti, que estaria aqui no meu lugar em uma circunstância comum, também de férias, né? Aproveitou aí que tem a data FIFA nesse meio de semana, o Brasil joga, inclusive a gente vai passar com o nosso Lucas Bueno os jogos da Seleção Brasileira. São 2 amistosos que o Brasil disputa na Ásia. E o Capri vai emendar essas férias aí, mas volta já também para comandar o futebol aqui da Rádio Bandeirantes. O André Luiz, da cidade de Santos, gostaria de saber sobre a situação do Belém zagueiro, né? O PDV já foi, mas o Belém é um cara que perdeu espaço, né? E ainda tinha contrato com o São Paulo e, mais uma vez, fica de fora da relação. Temos também aqui mensagens chegando do Eduardo Alvino de São Paulo, também está por aqui a mensagem, esse aqui não mandou o nome, mas também fala da capital paulista, é a Cecília, que também manda o seu abraço e diz que gosta muito do Alexandre Pretzel e também do Leandro Quessada, os nossos comentaristas. Um abraço aí para todo mundo ligado com a gente. Vamos então com esse girinho para fechar aqui os trabalhos no nosso apito final, com meu parceiro Lucas Bueno, que hoje ficou de olho em tudo do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, o que tem para destacar também aí de Liga Europa, né? Fiquei sabendo que hoje teve rodada de Liga Europa no Velho Continente e também os jogos da Seleção Brasileira. É com você, meu caro Lucas Bueno. Vamos lá, Bruno, vamos só começar com a Seleção Brasileira aqui. A Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul no dia 10 às 8 horas da manhã e enfrenta o Japão no dia 14 às 7h30 da manhã. A Coreia do Sul enfrenta em Seul e o Japão enfrenta em Tóquio, no Estádio Nacional de Tóquio. Lembrando que esses não são os últimos amistosos da Seleção Brasileira, que volta a campo em novembro, já foi confirmado
novembro contra Tunísia e Senegal. Lembrando que a seleção brasileira já enfrentou essas duas seleções e volta a enfrentá-las. A última vez que enfrentou o Senegal, 4-2 Senegal, e a última vez que enfrentou a Tunísia, saiu vencedor. Esses amistosos serão no continente europeu. Lembrando, um jogo em Londres, outro jogo na França. Esse jogo na França será provavelmente em Paris, ainda não foi confirmado, mas a última vez que a seleção brasileira enfrentou a Tunísia foi em Paris, no Parque dos Príncipes, estádio do PSG. Acabou vencendo o jogo, esse jogo que foi um jogo pré-Copa do Mundo, em 2022 mesmo, ali em março de 22. Só que a seleção brasileira enfrenta a Tunísia em outra situação, né? Enfrenta com o Tite depois de um ciclo inteiro, agora é com o Ancelotti, são outros tipos de jogo. Fazendo esse giro que a gente teve nessa quinta-feira, Vitória ganhou do Ceará por 1-0 com o gol do Zé Marcos. Vitória chega a 25 pontos no Campeonato Brasileiro, fica apenas 3 pontos do Santos, que está com 28 pontos em 16º colocado. São Paulo 2, Fortaleza 0, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Flamengo 0, Cruzeiro 0 também. Esse jogo importante para o Palmeiras. Palmeiras agora fica a 3 pontos do Flamengo e depende só de si, porque o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo e um confronto direto. Se ganha esses 2 jogos, passa o Flamengo. Na Série B, Paysandu e Cuiabá empataram em 1-1, Vila Nova e Criciúma vão empatando em 1-1. Criciúma do Eduardo Batista, que a gente falou aqui no pós-jogo, que poderia ser um treinador que pintaria na Série A no ano que vem, pode pintar na Série A com o Criciúma ou com outro clube. A gente teve também Liga Europa, como bem destacado por você, Bruno. A gente teve uma partida muito interessante. Lille e Roma. O goleiro do Lille pegou 3 pênaltis. Que isso, em tempo normal? Em tempo normal, e foram 3 pênaltis. O Dobrivik, atacante da Roma, bateu o primeiro pênalti, voltou. Ele bateu de novo, voltou, eles trocaram de batedor. Foi o Solué bateu o pênalti e ele pegou novamente. Ele adiantou? Ele adiantou nas 2 primeiras e na terceira ele pega de fato e não volta. Então 3 pênaltis pegos e o Lille ganhou por 1-0 com o gol do islandês Haldson. Conseguiu uma vitória. E pro torcedor São Paulino, uma notícia chata ali, triste. O Porto, que está disputando a Liga Europa, ganhou o jogo de 2-0 com o gol de William Gomes. William Gomes que tomou o time do Porto para si, toda rodada faz gol, e ele que foi vendido por 9 milhões de euros. É triste por conta disso, né? É triste por conta disso. São Paulo vendeu barato. São Paulo vendeu ele muito barato. Além disso, a gente teve o Midtjylland contra Nottingham Forest com muitos brasileiros. O Murilo sai lesionado desse jogo, 3-2. Diversos jogos, Aston Villa 2, Feyenoord 0, Lyon 2, Red Bull Salzburg 0. Porto ganhou de 2-1 do Estrela Vermelha. E outra joia da base do São Paulo que foi vendida foi o Lucas Ferreira, do Shakhtar Donetsk, que fez gol hoje na Conference League. Outro jovem também que foi vendido muito barato, não foi aproveitado no São Paulo, fez gol e decidiu o Shakhtar, que ganhou de 3-2 hoje. Tá explicado por que o grego lá quer comprar a base do São Paulo, né? É isso. Que revela. É isso aí. Bueno, parabéns pelo trabalho. Obrigado por hoje, viu, meu Parabéns amigo? Você, que teve uma nota 8,5. Acabou caindo para 6, mas 6 passa de ano. Passamos os dois. Valeu, Bueno. Até amanhã você volta aí na programação da Rádio Bandeirantes. Um Até abraço. amanhã. Um abraço. É isso, meu amigo. Então, vamos fechando aqui os trabalhos no apito final, com central técnica de Beto Rebeck e Caiame Martins, os monstros da central da Rádio Bandeirantes, mesa de som do Michel Lopes, que domina aqui a nave-mãe da Rádio Bandeirantes, e claro, a sua companhia sempre, você com a gente no YouTube, no WhatsApp, acompanhando a Rádio Bandeirantes no Dial e tudo mais. Fechando também, lembrando, esse empate 0-0 entre Flamengo e Cruzeiro. Meus amigos, um abraço, voltamos amanhã, porque o futebol não para e amanhã vamos repercutir tudo de mais uma vitória do Tricolor, porque você sabe, futebol é na Rádio Bandeirantes. Aqui deu apito final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.